o André tentou subir, passou por ele, sobrou para Bidon. Bidon domina pelo setor de ponta direita do campo de ataque, recolhe para o time corintiano. Ele vem pro drible, recolheu o Bidon, soltou o lance à frente, não domina Matheus Pereira, a bola passa por embaixo da perna dele. Vem para ganhar novamente Mateuzinho, Matheus volta para Matheus. Tenta o toque de bola para Matheus Pereira, tenta o levantamento à frente, André Ramalho vai na bola, ele sobe cabeça, cabeceou pelo meio de campo, a bola quica no meio, André não perde, ganha a jogada, Carrilho, domina, o Corinthians ganha todas as bolas do jogo, lançamento do André Ramalho, péssimo! Mas o que é isso, André Ramalho? Mas o que é isso? Na Bandeirantes vem o Capriotti, porque aqui terminou o primeiro tempo, Corinthians 0, Santos da Vila. Chega mais, Capri, só dá. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Sim, muito boa noite, amigos da Bandeirantes Campinas e toda a região. Você pela internet, nesse mundão afora, no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, um grande abraço, hein? Mas muito boa noite mesmo. Mas, seu Edu, é o seguinte, Santos e Corinthians. Terminou o primeiro tempo, 1-0 Corinthians. O senhor cortou por quê, seu Edu? Porque tem jogo do Guarani às 21h30. Jogando lá contra o Velo. Fora de casa. Quem transmite é Leandro Boles, quem comenta CH, Gleger comenta e Breno Beretta nas reportagens, hein? Olha, 0-0 Botafogo e Primavera lá em Ribeirão, tá com 20 minutos, começou depois, intervalo 1-0 Corinthians no Santos. Classificação, tchan. Bragantino líder, 10. Em segundo, Novo Horizontino, 9. Terceiro, Palmeiras, 9. Em quarto, São Bernardo, 7. Em quarto, Corinthians vai ganhando 7. Em sexto, Capivariano, 7. Em sétimo, Portuguesa, ganhando São Paulo, 6. Em oitavo, Primavera, 5. Em nono, Mirassol, 4. Em décimo, Santos com 4. Em 11º, Velo Clube, 4. 12º, São Paulo, 4. 13º, Noroeste, 3. 14º, Botafogo com 3. Penúltimo, Guarani, 2. Claro, vai jogar. E última Ponte, nenhum ponto. 4 derrotas. Olha a situação do futebol de Campinas. Breno Beretta, meu amigo, um grande abraço. Boa noite, Breno. Ô, meu amigo Edu, um abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no Concentração. Aquele negócio que você fala, Edu, que você vai morrer e não vai ver tudo. Eu imagino que você pensou isso com a situação do Elvis hoje à tarde, né, Edu? Foi aliás, parabéns, aí foi o assunto do dia, né, cara? Ah, é o assunto do dia, né? Tirou até o foco do jogo do Guarani. É claro que o jogo é muito importante, mas tá todo mundo na cidade querendo saber dos dois lados, né, Edu? O Elvis vai ou não vai pro Guarani, né? Ele entrou na justiça hoje, a doutora Thalita Garcês, né? Vocês entrevistaram aqui, o Batista e grande equipe. A Ponte não recebeu notificação ainda, mas o processo existe, não é fake, né? 8 milhões que ele tá querendo. Exatamente, vou te passar até o valor exato aqui, ó. É pouco mais de 8 milhões. 8 milhões 364.965 reais e 79 centavos. Tá cobrando salários, alguns salários, né? E também FGTS, Edu. Ele renovou até 2028, isso, né? E por mais 3 anos. Mas então eu não sei, porque se ele tem contrato, ou ele é emprestado, ou ele tem que envolver um numerário, né? Ele tá pedindo rescisão por conta desses atrasos aí.
Mas a doutora Thalita falou que o contrato assinado a partir de fevereiro, alguma coisa assim. Mas, enfim. Ela falou referente ao novo contrato, né? Mas como nem chegou para a Ponte ainda, então ela deu uma olhada meio por cima no que ela recebeu, assim, de internet, né? Até de grupos de WhatsApp. E agora eu imagino que haverá rescisão, Edu. E haverá uma rescisão, talvez até amigável, para a Ponte não ter que pagar toda essa quantia, né? Ah, mas é praxe, né? O mercado funciona, você sempre tem um acordo, né? Se tem contrato, então, olha, você tem um contrato para mais 3 anos, então, se você for sair, vamos quebrar o contrato, de 8 cai para não sei quanto. Sempre tem acordo, né? É que agora ele tá saindo, talvez, né? Tem propostas de outros clubes, não é só do Guarani. Mas a grande possibilidade, existe essa possibilidade, porque eu consultei o pessoal do Guarani, Edu, e me disseram, não vão falar publicamente porque não comentam negociações, mas me disseram que há um interesse, estão esperando ele rescindir com a Ponte para daí fazer a proposta oficial. O Marcelo Fernandes falou na coletiva que o Elvis não treina mais. Ontem ele falou, né? Elvis e Ponte não tem nada a ver, agora, ainda mais que a notícia daqui entrou. Eu estava torcendo para que vocês perguntassem para a doutora Thalita o que tem a ver, ou a possibilidade dessa ação do Elvis tem alguma coisa a ver com Transferban. Porque o que é Transferban, né? E que vem a ser dívida trabalhista ou outro tipo de dívida com o jogador. Porque o Akin, o boliviano, também está cobrando o valor. Isso, eu até perguntei isso para ela sobre esse valor. E ela já ela na resposta, você percebeu, né, Edu? Ela falou, ó, é provável, já deixei avisado que é bom deixar esse dinheiro guardado para ter que pagar. Tem 45 dias a Ponte para pagar. Mas quando saiu a notícia de que a Ponte havia pago o Transferban e ontem 5 puderam estrear, tinha também uma notícia de que aí veio a notícia do Akin. A Ponte deve, o Akin entrou na justiça e tal. E a Ponte pode sofrer um novo Transferban. Mas o que tem a ver dívida com jogador com o Transferban? Eu acho que é uma pena que não deu tempo de perguntar para a doutora Thalita o que ninguém fala o que é Transferban, o que faz parte do Transferban. Mas enfim, movimentou demais. Esse assunto do Elvis movimentou demais. E olha, o cara já tá aqui em Campinas, os filhos estudando aqui, adaptado, a esposa aqui e tal. Então a turma realmente, né, dá uma certa... Eu vou passar algumas situações, Edu, em relação ao Transferban, que é uma punição administrativa a clubes que violam regras e práticas do mercado de futebol. Aí a medida que impede o clube que possa registrar novos atletas até o pagamento da dívida. Aí eu vou colocar aqui possibilidades. Possibilidade 1. O atleta ou o clube credor entra com um pedido na FIFA. Já aconteceu com o Guarani. Lembra que o clube que entrou, no caso o Gilson? O Gilson foi o clube que entrou. Isso, não 2004, foi jogador. Foi o clube que entrou. Foi o clube que entrou. Então, ou o atleta ou o clube entra com pedido na FIFA e comprova que o pagamento da transferência não foi feito. Então, se ele entrar, por exemplo, ele não entrou agora na FIFA, né? Ele entrou no Tribunal do Trabalho. Mas se o clube ou o atleta entrar na FIFA comprovando que não houve o pagamento, é uma possibilidade. Aí o clube devedor passa a ter um prazo para quitar a dívida. Foi o que aconteceu com o Luiz Hakim. Ele entrou na FIFA, comprovou que não teve o pagamento e daí tem um prazo de 45 dias. E se o prazo não for cumprido, se a Ponte não pagar, né, o clube pode ser punido com o Transferban. Então tem que entrar na FIFA, Edu. Então tem a ver com um atraso de problema de salário. Isso, pode ser atleta ou clube. Ou o clube, por exemplo, não pagou a transferência, comprou um jogador e não pagou a transferência ou o empréstimo. Sim, aí é uma coisa internacional. Mas eu tô dizendo assim, em caso de salários, qual que é a diferença de você entrar na FIFA por atraso de salário e qual a diferença de você entrar no TRT por diferença de salário, por falta de pagamento de salário? Por que o Akin não entrou no TRT, entrou na FIFA? Eu vou descobrir rapidamente, Edu, porque eu vou consultar uma pessoa aqui e vou trazer essa resposta para você. Enquanto isso, olha, tem prêmios, hein? Tem muitos prêmios. Quer faturar prêmios incríveis com o palpite premiado da Rádio Bandeirantes Campinas?
Então, não perca tempo, corra agora para o nosso Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas e participe. Veja como é fácil concorrer, hein? Localize o post dos jogos da rodada em nosso... É feed que fala? Isso, feed. Comente, palpite na publicação. Comente, palpite na publicação. Fique de olho no seu direct. Você receberá um link exclusivo para confirmar sua participação. O melhor de tudo, você pode deixar o seu palpite em todos os jogos. Regras importantes, hein? Inclusive tá lá, Velho e Guarani. Não sei se tem mais esse momento, tá? Gil Kleber, tem mais esse momento, Gil Kleber? Então explique, Gil Kleber. É só Velho e Guarani? Ou é só Clubes de Campinas? Tem Ponte e Corinthians lá? Tem Corinthians e Santos? A promoção é exclusiva para nossos seguidores. Se você for sorteado e não estiver seguindo o perfil, será desclassificado na hora. Olha, para saber mais, se você levou o prêmio, acompanhe o programa Apito Final. Sim, no Apito Final, logo após a partida, a gente vai anunciar aqui os vencedores. Tá combinado? Velo e Guarani é certeza que está lá. Só o Guarani, tá? Amanhã já vai ter os jogos do final de semana de Ponte e Guarani. Mas o seu Gil Kleber, é só jogos de Ponte e Guarani, certo? Só jogos de Ponte e Guarani. Tem muito corintiano ouvindo, seu Gil Kleber. Tem muito santista ouvindo, por enquanto sim. Por enquanto sim. É que é fácil, até desculpa da pergunta. Se nós transmitimos o futebol de Campinas, é claro, só pode ser futebol de Campinas. Se fosse Corinthians e Santos, é a rede que está transmitindo. Aí não somos nós que faríamos o sorteio. Esse sorteio é só de Campinas, então só jogos de Ponte e Guarani. Tá bom? Daqui a pouco eu falo mais. Bom, Breno, daqui a pouco, olha, 20h30, estamos na divisa com a escalação. Já tá pra sair a escalação. Aliás, já saiu, Edu. Só foi você falar que já saiu, viu? Já saiu? Já saiu a escalação. Vou passar pro Elton Grimaldi, inclusive. A escalação aqui, ó. Passando no grupo. Saiu a escalação também da equipe do Pintado, do Velo Clube. E já também a gente tem algumas sonorinhas aí do Pintado, do próprio Isaac. Que é o Guarani, Edu? Vamos lá. Com hino e tudo? Com hino e tudo. Atenção, Elton Grimaldi, o nosso maestro. Guarani escalado. Bom, o Guarani escalado, eu tive o prazer, Edu, de assistir o treino. O último treino, né? Liberaram, eu tava lá, tava sozinho, liberaram, eu pude assistir inteiro. Aí eu falei, ó, então eu já sei o time, vai ser o mesmo que entrou contra o Santos. E é isso aí. Kaique França, o goleiro número 1, Rafael na lateral direita com a 3, Maurício Antônio com a 13, Jonathan com a 4, Emerson meia dúzia na lateral esquerda. No meio campo, William Farias com a 5, Natan Melo com a 8 e Isaac com a 10. No ataque, Guilherme Parede veste a 7, Mirandinha com a 11 e Maranhão número 9. Vou passar aqui o banco do técnico Matheus Costa. Então o Luca perdeu posição mesmo, né? O Luca perdeu, tá no banco. Do Maranhão. Exatamente. Perdeu a posição. É o mesmo time que começou contra o Santos. É o mesmo time, exatamente. É o mesmo time que começou o jogo contra o Santos. Coisa rara, hein? Repetir o time. Ele pôde repetir, não tinha nenhum jogador machucado, nem suspenso, ele pôde repetir. Eu quero saber se o Kevin tá no banco. Tá no banco, Edu. Quero saber ele e o Luca. Ele e o Luca tá no banco. Isso. Já, em relação ao banco do jogo anterior, é isso que muda, né? O Kevin já estava, é o Luca que tá aqui, né? Eu vou te passar o banco, Edu. Matheus Klaus, o goleiro, 12. Cicinho, 2. Matheus Póvoa, que é o zagueiro da base, 15. Renan Castro, 16. Ralf, 14. Fabrício Dias, 22. Diego Torres, 20. Cauã Jesus, 21. Guilherme Cachoeira, 18, Dentinho, 17, Luca, 19 e Kevin, camisa número 23. Ok, então vamos aí para o Velo Clube do técnico, é Pintado, né? Pintado, Edu, exatamente, que já treinou Guarani e Ponte Preta. E já treinou o Guarani, teve um jogo que ele foi técnico do Guarani contra o Velo Clube. Aliás, ele não foi bem, ele foi mal nos dois, né, Edu? Ele não foi tão bem nem no Guarani, assim, nem na Ponte, né? Não teve uma expressão, né, o Pintado, né?
Mas é um cara rodado, subiu com Juventude para o Brasileirão. Isso aí. Velo Clube Rio Clarense, o Breno. Eu vou passar o Velo, Edu. O Velo tá definido e escalado pelo Pintado com Marcelo Carné, goleiro número 1. Vamos ver quem é de Campinas aqui. Inayan, lateral direito com a 2. Origem indígena, Inayan. Mancha com a 3 e Betão número 4. Gabriel Mancha. Ou Mancha, né, pros íntimos. Zé Mário, lateral esquerdo. Zé Mário, lateral esquerdo, meia dúzia. Aí no meio campo, Marcelo, que é o capitão do time. Marcelo Augusto, também pode ser chamado. Também no meio campo tem Luiz Otávio com a 7. Você tá travadão, o que tá acontecendo aí, Brenão? Não, Edu, é que eu não sei se tá na ordem aqui, mas Luiz Otávio com a 7. Matheus Norton com a 8. Isso, e Silas 10. E Silas 10. E na frente? Na frente, Rodrigo Alves 11 e Daniel Amorim número 9. Isso, repita, Marcelo Carné. Marcelo Carné. Carné. Inayan, né? Inayan, Mancha, Betão e Zé Mário. Isso. Marcelo, Luiz Otávio, Matheus Norton e Silas. Isso. Rodrigo Alves e Daniel Amorim. Que é o banco do Pintado, Edu? O banco do Pintado. Também tá aqui, ó. Foi em 2016 que o Pintado era técnico do Guarani e teve um jogo em Rio Claro. Foi 1-1. Mas também, olha quem que o Guarani tinha contratado. Aqui era a Série A2, Série A2. Olha quem que o Guarani tinha contratado, ô Breno. Flávio Caçarrato. Flávio Caçarrato, contratado. Eu lembro dele. Mas ele não entrou nessa partida. Foi anunciado pela primeira vez, apareceram no banco, mas não entraram. Douglas Packer e Flávio Caçarrato ficaram no banco do Guarani no dia 13 de fevereiro de 2016, há exatos 10 anos. O Pintado, técnico do Guarani. Esse jogo foi 1-1. Deixa eu ver quem fez o gol do Guarani. Volante João Paulo. Jogou no Guarani em 2008, onde fez 15 jogos no Paulistão. Jogava de lateral esquerdo, zagueiro e volante. Voltou para o Guarani em 2016. Veio do Audax. Mas na época ele veio do Mojimirim. Lembra desse João Paulo aqui? Bom, desculpa, aí o banco aí do... Não, imagina, Edu. Do Velo Clube. Reservas do Velo Clube no banco. Paulo Vitor, 12. Não é aquele que era do Flamengo, não, viu, Edu? Não. É outro Paulo Vitor. Islan, número 13. Lucas Mingotti, 14. Tomás, número 15. Kaique, 16. Rodrigo Oliveira, 17. Juan, 18. Joninha. Já viu alguém chamado Joninha? Ele entrou contra a Ponte, Joninha. O Galo ganhou aqui da Ponte, Joninha. 19, 20, João Lucas. 21, eu quero saber 21. Como Cal. é que fala? Cal. Como é que Cal. vai falar? Cal. Acho que é Cal. É Cal. É Cal mesmo, Cal. Né? O Roger Williams que sabe. O R. É o Roger Williams que sabe o nome. Viu, Roger Williams, se estiver ouvindo, pode mandar pra gente a pronúncia do Cal. Por favor. Léo Steffen, número 22 e Adriano, 23, Edu. Bom, e no apito, tá fácil aí, Breno? De repente... O apito tá fácil aqui, Edu, tá na minha mão. O apito hoje é uma senhora que vai apitar, viu, Edu? Mariana Nani Batalha. É bonita. Mariana Nani Batalha. Tem até a foto aí, Se o Elton não me Grimaldi engano, pode colocar aí no... Era um pouco loira, no usa cabelo YouTube, comprido. Quem tá nos acompanhando... Ela usa cabelo comprido, ela prende o cabelo. Eu mandei assim. uma imagem dela. Tá? Mandou? Eu mandei uma imagem, tá em cima das entrevistas. Tá no estúdio, em cima das entrevistas. Tem a Mariana, ele vai colocar, e enquanto isso eu vou falando os assistentes. Miguel Catânio Ribeiro da Costa... Assistente 2, Pablo Lemos Filé, e o VAR é de José Cláudio Rocha Filho, Edu. Eu vou aproveitar esse nobre momento que Greg Zorzin chegou no pedaço, uma coisa que, né? Temos que aproveitar. Depois do CH comentando, oi Gleger, boa noite, bugre escalado Gleger. Tudo bem, né, Edu? Boa noite, um abraço pra você. Um abraço, mas faz pouco tempo que nós estávamos juntos, né, Edu? Rapidinho, foi. Estamos de volta aqui. Um abraço pra você, viu, Edu? Um abraço pro amigo ligado da Bandeirantes, ao Breno Beretta, a todos o Boles, CH, estaremos juntos daqui a pouquinho na transmissão desse jogo importantíssimo pro Guarani. Importante demais. A gente sabe, analisando aqui a escalação agora, ele mantém o mesmo time, né, da última partida contra o Santos. Não sei, fiquei na dúvida, eu poderia escalar o Luca, né,
que é um titular. Eu, por exemplo, daria uma oportunidade ao menino Kevin, né? Porque entrou muito bem, é bom jogador e com características diferentes. Mas sabe o que eu analisando particularmente? E aí a característica do Maranhão, o que faz o Matheus Costa? Vai de acordo com o que ele vai enfrentar, né? Que o Velo Clube é um time de muita marcação, time que trava muito jogo, né? Aquele time truncado, aquele jogo truncado, aquele jogo amarrado, né? É a característica, aliás, dos times do Pintado. Pintado que já trabalhou no Guarani, inclusive. Então, creio eu que essa é a estratégia do Matheus para tentar usar um time um pouco mais lento e pesado pela característica do jogo. Eu, por exemplo, soltaria o Kevin facilmente para jogar nesse ataque, para ter mobilidade, para ter um pouco mais de velocidade. Mas não, também não tá errado, viu, Edu? Não tá errado. Manter o mesmo time. O Guarani jogou muito bem contra o Santos. Aliás, merecia até a vitória, diga-se de passagem. Mas, enfim, é um jogo totalmente diferente, fora de casa, e vai enfrentar, vou repetir, hein? Esse time do Velho é um time chato, é um time que não deixa o adversário jogar, linhas próximas, jogo truncado, né? Muitas faltas, o meio de campo amarrado. É esse o jogo que o Guarani vai encontrar hoje. E a expectativa, é claro, de que o Guarani consiga um bom resultado, mas é importante demais. Só a gente estava fazendo algumas contas, basicamente para você se livrar completamente aí do rebaixamento, 6, 7 pontos, né? O Guarani vencendo hoje vai a 5, ou seja, já na quarta rodada, né, na metade da competição, o Guarani já praticamente que define o primeiro objetivo. Então isso é um ponto importante. Mas o Pintado e o Velo Clube vêm com o mesmo pensamento, né? De vencer jogando em casa, de passar pelo Guarani, de deixar o Guarani para baixo na tabela, para que ele possa ir alcançando os seus objetivos também. Então, teremos um grande jogo. A expectativa é de que, tecnicamente, seja um bom jogo. Não dá para cravar isso, viu, Edu? Porque as duas equipes, o Guarani precisando vencer, o Velo jogando em casa e características dos times diferentes, creio eu que nós teremos um jogo realmente de muita, não poucas emoções, mas de muita pegada, de muita marcação, né? E também de muito emocional pesado, porque os dois times precisam vencer, né, Edu? Muito bem. Segundo tempo na Vila, Santos 0, Corinthians 1. O gol foi no primeiro tempo do Yuri Alberto. Só que antes, Yuri Alberto perdeu o pênalti e 3 minutos depois ele fez o gol. E Ribeirão Preto no primeiro tempo, 0-0, Botafogo e Primavera. Um grande abraço. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite, Edu. Tudo bem com o amigo? Melhor tudo agora, tranquilo? tudo melhor agora com vocês. Não brinca não, pelo amor de Deus. Suas considerações, Tudo Band? Zé? Tudo Band, graças a Deus. Parabéns pelo penteado. Opa, hoje mais muito aparado, obrigado. em ordem. Muito obrigado, senhor. É o Valmor Chagas do Rádio Esportivo de Campinas. É o seguinte, Edu, eu acho que o técnico do Guarani mantém a coerência. Ele montou um time que foi relativamente bem contra o Santos e repete a escalação. Não seria a minha, mas eu não sou treinador do Guarani. Eu não gosto do Rafael na lateral direita, eu não gosto do William Farias como primeiro volante, eu não gosto do Maranhão começando a partida, então eu faria um pouco diferente. Mas, repito, ele está sendo coerente diante do conceito dele. Espero que na prática ele saiba que esse time do Velo é um time que não tem grandes jogadores acima, muito arrumadinho, muito preparado taticamente. Como observou o Gleger, é um jogo de meio-campistas. Vai ser muito, nesse setor vai ser muito travado. É a característica desse time. Eu fiz Ponte 0, Velo 1. A escalação de 1 a 11 é a mesma que começou contra a Ponte Preta, sem tirar nem pôr. Então é um time que marca muito forte e aposta na velocidade. E esse Nayan, lateral direito, é um inferno, hein? Esse cara desce, ele trabalha como se fosse... É um verdadeiro ala. Pode ser até chamado de atacante. Ele participou de várias jogadas do Velo em termos de... Nessa coisa de recuperar a bola e sair na velocidade. Jogo difícil para o Guarani, mas um jogo possível de ser vencido. Não tem nada de extraordinário. Resta saber como é que o Guarani vai colocar em prática seu plano de jogo, como vai executar, não é? E é um jogo igual como esse, eu entendo que o jogo é muito parecido, você tem que minimizar os erros.
não é? Se o Guarani for esperto, atento e jogar futebol, tem chance de vencer o jogo, Edu. Muito bem. Olha, vou ter que tomar faturada. E o Breno Beretta esteve no brinco conversando com o Isaac. Você me lembrou o cinema que eu fui ver com o meu filme, viu, Breno? Porque eu fui não sei que shopping que foi no Dom Pedro, rapaz. Era dia de chuva, que entramos assim, só tinha eu e meu filho, só aquela baita sala, frio pra caramba e tal, né? Mas aí é bom, hein, Edu? É bom. Ninguém fica enchendo o saco, falando alto. Não tem problema. Eu sei com o Isaac também, só dá pra você na coletiva. Já pensou, o Isaac teve que descer só pra conversar com você, Breno? Já que foi, você chegou pra coletiva, tem que ter a coletiva. Já tem um repórter só. Você é uma moça brincadeira, hein? Eu e a Camila da Rádio Brasil, Edu. Um abraço pra Camila da Rádio Brasil. Faturando, já o Isaac vai conversar com o Breno. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. O Breno foi ao brinco falar com o Isaac. Isaac, você chegou até em alguns momentos do ano passado a ser criticado justamente porque você não estava jogando de camisa 10, né? Você se sente melhor jogando nessa posição que você jogou no último jogo? Até porque depois, quando você foi colocado nessa posição e até nesse último jogo, a gente viu você sendo, para mim, o principal jogador nas outras partidas que você jogou, tanto chutando para o gol, né, armando jogadas. E eu queria que você falasse também a respeito dos volantes do Guarani, né? O seu papel está ali também para fazer o grupo se agrupar um pouco mais, os volantes jogarem um pouco mais, coisa que a gente não viu nos primeiros jogos? Então, sobre a minha posição, né, eu sou de origem, joguei sempre no meio, mas no Grêmio, que foi o meu início, eu joguei também de 9, então eu jogava de meia e de 9. Só que assim, a posição de origem minha é meio de campo. E ano passado, teve alguns jogos que eu fiz 8, né, como você disse, e o professor me chamou e perguntou se aquilo que ele queria eu poderia entregar. Eu falei, professor, acho que o que você está pedindo eu posso entregar. E acabou que alguns jogos funcionou, outros não, né, faz parte. Mas assim, a questão de jogar de 10 ali, eu gosto bastante. Gosto porque é uma posição que... querendo ou não, jogo desde novo, né? Então, pra mim é bem tranquilo. Mas, assim, nada me impede de repente, se o professor falar, preciso que você jogue de 8, eu posso também jogar, vou tentar entregar o máximo, assim, o que eu puder por ele, pelo grupo. E sobre os volantes, nossos volantes são todos qualificados, né? Acho que o histórico deles fala por si só. E aí eu tento, quando tô em campo ali, dar opção pra eles, ajudar, e é uma coisa que a gente fala, né? A gente, dentro do campo, a gente tem que ter sempre 2, 3 opções, porque isso facilita.
Então, quando o volante, qualquer um dos volantes está em jogo, eu estou jogando, eu tento dar opção para eles, para poder, não só para eles, né, para todos, para poder tentar ajudar. Assim, quando eu pego na bola, eu preciso que o Miranda me dê opção, o Maranhão, quem for, né, quem estiver jogando. Então, acho que ali é mais a gente entender isso, que um tem que estar ajudando o outro, né, porque fica muito mais fácil a gente, quando pega na bola, ter 2, 3 opções, né. Então, acho que é isso. Ô Isaac, o que você pode falar desse jogo contra o Velo, né, que até mais do que jogar bem, o Guarani precisa somar pontos, é um campeonato paulista muito diferente, né, que vocês já entram pressionados, não só do que aconteceu do ano passado, mas agora para tentar se classificar, tentar permanecer também na elite. Vou responder sobre o Velo primeiro. Sobre o Velo vai ser um jogo muito difícil, né, a gente sabe que o paulista não tem jogo fácil. E é como você disse, eu acho que mais do que jogar bem tem que tentar ganhar, mas a gente sabe que tem que respeitar o adversário e tem que correr muito para poder tentar conseguir, né, um resultado positivo. E agora a gente vai trabalhar em cima disso, em cima do Velo hoje, né, fica tudo muito corrido, né, o Paulista é um jogo atrás do outro, mas acredito que vai ser um jogo muito difícil, mas que a gente tem condições, se a gente conseguir jogar o que a gente jogou contra o Santos, ou até mais, eu acredito que a gente tem condições, mas respeitando o adversário, claro que a gente sabe que tem grandes profissionais também do outro lado. Muito bem, tá aí o Isaac. Antes, porém, o Breno, já vamos ver aqui o Pintado, né, técnico do Velo Clube. Velo Clube vai disputar, gente. Velo Clube vai disputar a Série D de dado e a Copa do Brasil, hein? Parabéns ao Velo Clube, tem calendário. Por isso que o Pintado está muito animado, inclusive com a cidade de Rio Claro. Olha, Guarani e Velo Clube, o Breno, em 2014, o Guarani foi rebaixado em 2013 para a Série A2. Quando chegou 2014, primeiro jogo de 2014, Série A2, quem? Velo Clube e Guarani, lá em Rio Claro. E aí, essa partida sobre o Breno Beretta marcou a volta do goleiro Douglas, marcou a volta do atacante Fabinho, e sabe quem mais? Medina. Aquele do derby de 2012, os 2 gols que fez, Guarani na final contra o Santos. Exatamente, Douglas, goleiro, estava no Azerbaijão, voltou aqui para o Guarani. O Douglas ele é auxiliar do Maurício, do Alberto Valentim, né? Exatamente, esteve na Ponte recentemente, está no América Mineiro. Ontem estava apartando aquela briga lá, eu vi ele na imagem, do Alberto Valentim com o Sampaoli. O Alberto Valentim, inclusive, fazendo gesto que o Sampaoli é baixinho. Provocando. Foi América Atlético, né? Os dois quase se pegaram, Edu. Foi 1-1. O Fabinho aqui é a terceira. Aqui, olha, esse jogo aqui, Velo Clube e Guarani, primeiro de 2014, era a terceira passagem do Fabinho, tá? No Guarani. E o Medina, ele voltou pro Guarani depois do vice paulista 2012. Ele foi pro Mirassol. Lá ele teve uma grave contusão. Ele jogou pouquíssimo no Mirassol, Medina. E voltou pro Guarani, segundo comentários, tinha um problema com Medina, o Guarani tinha que providenciar uma cirurgia, não sei se foi feito ou não, jogou pouco aqui o Medina. Vamos lá, o que temos então? O Pintado, Breno? Temos o Pintado, depois eu tenho uma surpresa depois do Pintado, Edu. Sabe por quê? Tem uma entrevistinha de 36 segundos depois do Pintado, que o Guarani soltou nas redes sociais, que o Matheus Costa, ele fala antes dos jogos para a Federação Paulista, né? Então o Guarani colocou nas redes sociais e depois a gente coloca na sequência, tem 30 segundos depois do Matheus Costa. Mas vamos ouvir o Pintado. Primeiro eu vou falar do calendário, né, do sistema de competição. É muito cruel você exigir dos atletas intensidade, um jogo forte, um jogo de qualidade, um jogo mais bem jogado, jogando a cada 2 dias, né? A gente está completando, não deu 72 horas, né? Do terceiro jogo que a gente faz consecutivo, com viagem, com tudo. Mas não é arrumar desculpa, não. O que a gente tem é que ajustar algumas coisas, 2 erros nossos, né? A Portuguesa é um bom primeiro tempo da Portuguesa e a gente igualou no segundo. Poderia ter sido diferente, mas é competência, né? A Portuguesa foi competente em fazer os gols. E nós não conseguimos bloquear um primeiro tempo que a gente esperava algo diferente. Esse grupo é muito confiável, esse grupo de atletas do Velo Clube, ele é muito confiável. Eu acredito muito, é um grupo de atletas profissionais comprometidos,
que reconhecem sim quando as coisas não saem bem. E eu não tenho dúvida que a gente vai construir algo melhor para os próximos jogos. A expectativa é muito grande, né? É uma cidade que nunca teve um calendário anual, né, de futebol. E porque a diretoria trabalha com seriedade, com competência, que a torcida apoia, que a torcida é muito fiel ao clube, é fiel nos momentos difíceis principalmente. Então a expectativa é muito grande, a alegria na cidade é muito grande. E o que os jogadores estão fazendo dentro de campo, essa entrega que a gente tem dentro de campo, é realmente para recompensar ou para agradecer o esforço da torcida, o esforço da cidade, da diretoria que tem oferecido as melhores condições. Muito bem, tá aí o Pintado. E agora é a mensagem do Matheus Costa. Matheus Costa falou agora. No gramado, inclusive na cidade de Rio Claro, o Guarani soltou nas redes sociais, ele dando entrevista, né, para as emissoras de TV na federação, e o Guarani soltou. Vamos acompanhar o que disse o Matheus Costa sobre o jogo de daqui a pouco. Matheus Costa vai falar. Técnico do Guarani. Direto de Rio Claro. No último jogo tivemos desempenho que nos traz confiança para a partida de hoje. Acho que pela reformulação que nós tivemos no término da temporada, para o início dessa temporada, estamos em processo e com o processo e com o desempenho nos traz confiança para a próxima partida. Então, estamos muito confiantes para hoje, para aquilo que a gente pode fazer, respeitando muito a equipe do Velo, mas acredito que com muita disposição, com energia, com coragem, a gente vai, desde o início do jogo, em busca dos 3 pontos, que é importantíssimo para nós nesse momento do campeonato. Bom, tá aí Matheus Costa e também o Pintado, estádio Benitão. Daqui a pouquinho, 9h30 da noite, a bola rola, Edu. Vamos lá, Leandro Boles, que vai narrar aqui pelo Clube Guarani. Aí, Leandro Boles. Fala, Edu. Simplesmente Boles. Diga lá, meu narrador. Tudo bem, Boles? Tudo bem, Edu? Um abraço pra você, um abraço Outro. pro Breno, CH, Glegar daqui a pouquinho na área, toda a galera do Concentração, nossa equipe técnica. Já estamos aqui, estamos no inverno brasileiro, aliás, no inverno não, no verão, mas tá parecendo inverno, né? Todo mundo devidamente agasalhado. Quem tá no YouTube, ó, a minha camisa aqui, minha jaqueta da Rádio Bandeirantes já está aqui prontinha. Que normalmente o narrador, né, Edu, começa o jogo, fica naquela emoção da partida, então acaba tendo esta situação aí que o frio acaba momentaneamente indo embora. Mas está frio em Campinas e também em Rio Claro. E como o próprio Pintado disse, mobilização por parte da metade da cidade, né? Porque do outro lado tem também o Rio Claro. O Rio Claro vai começar a disputar a Série A3 do Campeonato Paulista no próximo sábado. A estreia contra o União Barbarense. Mas o Velão tá lá na primeira divisão pelo 2º ano consecutivo. E há uma mobilização não só para o jogo de hoje. Porque no próximo domingo, 8h30, o Velo recebe o Corinthians. Depois de muito tempo, a última vez que o Velo jogou contra o Corinthians foi no final da década de 70. Então há uma expectativa muito grande para esses dois jogos, porque afinal de contas o principal objetivo do Velo é a permanência na elite do futebol paulista, o que seria algo pelo 3º ano consecutivo. E pro Guarani, campeonato complicadíssimo, 2 pontos, jogou bem contra o Santos, mas não venceu e hoje tem a oportunidade, gramado legal, bacaninha, o estádio Benitão tá arrumadinho e o Guarani vai em busca da primeira vitória já, 9h30 da noite, Edu. Como destaque final, atenção, senhores comentaristas, o senhor CH vai me falar de Maurício Antônio e Jonathan Costa, os zagueiros. O Maurício Antônio estreou contra o Santos. Expectativa, o que ele acha, o que fez até agora e tal. Jonathan Costa jogou um pouquinho mais, né? E o Gleger vai falar da comissão de frente, a sua avaliação para Mirandinha, que segundo a lenda não consegue os 90 minutos jogar. Maranhão jogou o tempo todo. E o Guilherme Parede, como é que estão a sua avaliação? Quer faturar prêmios incríveis? Atenção, Gil Kleber, é a segunda, hein? Gil Kleber, marque aí. Quer faturar prêmios incríveis com o palpite premiado da Rádio Bandeirantes Campinas? Então não perca tempo, corra agora para o nosso Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, Rádio Bandeirantes Campinas e participe. Veja como é fácil concorrer, ó. Localize o post dos jogos da rodada em nosso feed. Comente, palpite na publicação. Fique de olho no seu direct. Você receberá um link exclusivo para confirmar sua participação. O melhor de tudo, você pode deixar seu palpite em todos os jogos. Por enquanto só tem lá Velho e Guarani.
A regra é simples, a promoção é exclusiva para os nossos seguidores. Se você for sorteado e não estiver seguindo o perfil, será desclassificado na hora, ok? Para saber se você levou o prêmio, acompanhe o programa Apito Final logo após a partida, quando vamos divulgar aqui os vencedores. O mais importante é o seguinte, gente, ó, só pode participar uma vez só, porque vai pedir o seu CPF e vai pedir também o seu e-mail. CPF e e-mail. É só uma vez que pode participar, ok? Então, Apito Final divulgando depois do jogo os vencedores. CH, por gentileza, Maurício Antônio e Jonathan Costa, os zagueiros. Eu gostei mais dessa dupla do que a dupla Nonato-Donato. É Nonato ou Donato, Edu? Toda hora eu esqueço, cara. É o Nonato. Nonato, né? Rafael Donatão e Jonathan não deu liga. Agora, Maurício Antônio e Jonathan, pelo menos na partida contra o Santos, eu achei que foram bem. Portanto, acho que acerta o treinador bugrino. Perdão, é Donato, Rafael Donato. Rafael Donato, né? Donato, isso mesmo. Tá no DM. O grandão, tá? Legal. Tá no DM, esqueci de perguntar pro Beno, ele se machucou, né? Antes do Santos, vem a nota aí. Ele tá com uma contusão muscular, viu, Edu? Já chegou? Contusão muscular. Contusão muscular, né? Exatamente. O Donato tá com contusão muscular. O Rian, que é o lateral direito reserva, seria o reserva do Cicinho, né? Agora ele tá no período de transição, ainda nem ficou no banco, mas já tá recuperado. E o Igor Pereira é um outro jogador que sofreu a lesão, o LCA no joelho. Eu até expliquei hoje no Sport em Debate que ele tá durante 2 semanas fazendo fortalecimento antes de realizar a cirurgia, passar pela cirurgia. Por quê? Porque dizem que fazer o fortalecimento antes de passar pela cirurgia tem uma recuperação mais rápida. Pode ser mais rápida, tipo uns 7 meses a recuperação do Igor. Bom, o Greg, essa comissão de frente, o Mirandinha, o Maranhão e o Guilherme Parede. E uma observação, se acontecer pênalti, gente, por aquilo que o Matheus Costa disse na coletiva, não, mas o Mirandinha cobra bem pênalti e tal, ele perdeu contra o Santos. Não sei. No cacuete, Gleger, se sair pênalti hoje, eu acho que o Mirandinha deve bater de novo, Gleger. Ou o Natan, né? Porque no jogo contra o Santos, quem pega a bola ali logo no início, né, é o Natan, que é bom jogador também, hein? Esse Natan é uma revelação, olha, muito bom jogador, foi muito bem no jogo contra o Santos. Agora eu tô aqui para falar dos homens de frente, né, do Parede, Maranhão e Mirandinha. Olha, Edu, eu particularmente, se você me perguntar, Gleber, qual seria seu ataque hoje na partida contra o Velo? Eu, por exemplo, escalaria o Kevin, que é o menino, né, na vaga do Maranhão. Mas não dá para dizer que o Maranhão foi mal, né, no jogo contra o Santos, longe disso. Pela característica, e o Matheus falou isso na coletiva, né, que a função do Maranhão era segurar, era prender, fazer a parede, e ele foi muito bem, nesse quesito, obviamente. Né? Teve uns lances ali que ele poderia ter definido, matado o jogo, acabou desperdiçando. Por isso que eu colocaria o Kevin, porque para mim é um jogador mais decisivo. É um jogador que no último terço já vai para definir e tem qualidade e tranquilidade para botar a bola na rede. É só ver o jogo contra o Santos. Então, eu acho que é um ataque legal. O Parede tem crescido, tem evoluído, não foi mal no último jogo. Né? Por exemplo, o Dentinho, para mim, entrou muito melhor do que o Parede na última partida. O Dentinho entrou muito bem no jogo contra o Santos. Também vira uma alternativa também. E aí tem o Luca, né, que era o titular, foi contratado. E eu falava isso hoje nos donos da bola. Pô, o Luca foi contratado e quando foi anunciado era a cereja do bolo, né? E hoje tá lá no banco, fez uma bobagem lá contra o Novo Horizontino, tá no banco, vai ter que esperar a vez agora o Luca, que pra mim também é um jogador que veio pra ser titular e tem condição. Então, o comando de ataque, as peças que tem o Matheus, pra mim são boas peças. Eu só não gostei do Cachoeira. Pra mim entrou muito mal contra o Santos, é um jogador que não gostei da característica do atleta. Pra mim é o único que destoa de todos os outros, Edu. E a federação já anuncia aqui o árbitro do jogo da Ponte sábado, hein? Sábado, 5 da tarde, mais do Ponte Noroeste. Quem vai apitar é Guilherme Nunes de Santana. Me ajudando aqui, meu amigo Marcelo Rini. Guilherme Nunes de Santana apita Ponte Noroeste. E já saiu o árbitro, eu nunca vi isso, viu, Boris? De Português e Guarani. Oi.
Vai ser na segunda-feira. Você me corrija, por favor. É segunda? Segunda, 8 da noite, vamos estar juntos. O Batistão na área no sábado com o Jogo da Ponte. E vamos estar juntos na segunda-feira, 8 da noite, Guarani Portuguesa. E depois é o Derby 213. Cantou já escala, que beleza. Olha, Portuguesa e Guarani na segunda-feira, quem vai apitar é João Vitor Gobi. João Vitor Gobi apita Portuguesa e Guarani. Eu preciso do destaque final da escalação do Guarani, o Breno Bereto Boles, nesse destaque final. Ô, Breno, o Guarani está escalado, repita, por favor, encerrando concentração. Oi, Edu, com hino e tudo, Guarani definido escalado com Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan e Emerson, William Farias, Natan, Isaac, Guilherme Parede, Mirandinha e também o Maranhão. Quer o velo, Edu? Sim! Marcelo Carné, Inayan, Mancha, Betão, Zé Mário, Marcelo, Luiz Otávio, Matheus Norton e também o Silas, Rodrigo Alves e Daniel Amorim, o técnico pintado. E atenção, Carlos Henrique, amanhã começa a Série A3, hein? 20 horas, você já comprou o bilhete? Paulista e Itapirense. O programa vai até 19h30, Esporte em Debate. 20 horas no Gene Sintra. Eu vou de Uber amanhã, Edu. 8 horas eu tô lá. Paulista e Itapirense. Paulista subiu, né? Subiu para a Série A3. Série A3. Muito bem, então boa sorte ao Paulista de Jundiaí. Aliás... Sabe quem joga no Paulista, quem foi contratado? Camilo, lembra dele? Camilo! Meia. Eu ouvi essa notícia, CH. Camilo, que Mirassol, Ponte, aquele cabelão. Tá com aquele cabelão ainda ou não? Não, agora deu uma parada. Ele nem de longe... tem um cabelo parecido com o seu, mas deu uma parada, tá mais baixo o cabelo do Camilo. Então, antecipadamente, bom jogo ao senhor amanhã, Paulista e Itapirense. Por enquanto, muito obrigado. Meus amigos, está encerrado a concentração, já é com as escalações, e vem aí Leandro Boles com Velho e Guarani, e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo.
Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. É dia de Campeonato Paulista, Paulistão, fechamento desta quarta rodada. Já 9h30 da noite, a bola rola no Benitão, em Rio Claro, para Velo Clube Guarani. Velo, 11º colocado com 4 pontos. Tem uma vitória, um empate, 2 derrotas. Ou melhor, uma derrota, né? Quarta rodada. E o Guarani tem 2 pontos, 2 empates e uma derrota. É o Bugrão em campo buscando a primeira vitória na competição, hoje jogando fora de casa. Vamos chegar à metade desta primeira fase. Campeonato mais curto, campeonato extremamente complicado. São apenas 8 rodadas para a gente conhecer os 8 times que avançam à próxima fase. Os 2 que serão rebaixados para a Série A2. E daí a necessidade, a importância do jogo de hoje no Guarani contra o time do Velo Clube. Para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, estamos no Dial, no FM faixa estendida em 85,7. Pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes Campinas, Bandplay e demais aplicativos onde você tem o futebol na palma da sua mão. Além, é claro, do nosso canal no YouTube. Você que já estava conosco no Concentração, agora vamos juntos na grande jornada esportiva pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Além, é claro, de você ter a oportunidade de compartilhar o link do YouTube nos grupos de WhatsApp, pra gente ter aquele engajamento ainda maior. Vamos juntos com a interação, você ouvinte da Bandeirantes, com toda a galera hoje. Vamos juntos com o Guarani, lado a lado com o Bugrão, em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. Jogando fora de casa contra o Velo Clube em Rio Claro. Já tem bola rolando. Sempre com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação nesta quinta-feira. Para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores, como a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. De Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop. A Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, para o consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando com o nosso timaço de Carlos Batista. As vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva são as vozes do rádio para Velo Clube Guarani. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Com as últimas informações do Guarani antes da bola rolar. Alô, Breno Beretta. Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Boles. Grande abraço para você. Boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani definido e escalado pelo técnico Matheus Costa, que mantém a mesma formação que iniciou o jogo diante da equipe do Santos. Ele acredita na continuidade para um desempenho melhor. Luca ficará à disposição no banco de reservas, é a novidade do banco, até porque cumpriu suspensão na última partida, vai ter uma multa de 10% no salário por conta da expulsão infantil diante do Novo Horizontino. Guarani busca hoje 3 pontos, mais 3 pontos na tabela de classificação, ou seja, a primeira vitória no Paulistão 2026 para engrenar de vez na competição, Bolis. E como chega o time da casa,
traz o Velo Clube para este jogo, bebê. É o Velo Clube que vem de derrota, perdeu para a Portuguesa na última rodada por 2-0 no estádio do Canindé e o técnico Pintado fez uma alteração com relação a este jogo. O Rodrigo Alves entra no ataque no lugar do João Lucas. Ele aposta no fator casa, no fator torcedor, para vencer na competição, conquistar os 3 pontos diante do Guarani, Boles. Tá aí Breno Bereto, repórter da Rádio Bandeirantes Campinas, trazendo todas as informações de Guarani Velo Clube. Já o duelo, 4ª rodada do Campeonato Paulista. Os comentaristas já estão prontos, foram definidos e escalados pelo nosso comandante. E agora chegam com os destaques dentro desta grande jornada esportiva. Carlos Henrique, o bate pesado e a sua expectativa para o jogo. Um grande, forte abraço para você. Boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um abraço para você também, especial para o nosso ouvinte. A expectativa é sempre de vitória, né? Jogo duro, complicado. Acho que o treinador está sendo coerente em repetir a escalação que começou a partida diante do Santos. Eu tenho algumas divergências, mas não posso dizer que está errado. Ele está seguindo uma linha. O Guarani contra o Santos subiu de produção. Espero que suba um pouquinho mais hoje. Além de melhor futebol, tomara que o resultado também seja positivo, Boles. Kleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele já esteve lá dentro e conhece do riscado e agora chega com seu destaque. Alô, Kleger, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boa noite, Boles, um abraço para você também, pro amigo ligado na Bandeirantes. É expectativa, né, de vitória, expectativa de bom jogo, apesar de o Guarani enfrentar um time treinado pelo Pintado, a gente sabe da dificuldade que é, linhas próximas, um time truncado, jogo duro, jogo difícil, jogo amarrado. Essa será a partida do Guarani hoje contra o Velo. Mas, claro e óbvio, como estava dizendo o CH, e eu quero dizer que eu concordo, o Guarani está numa crescente, está num período de evolução. Tomara que continue evoluindo e tomara, obviamente, que consiga um bom resultado hoje, que, claro, é a vitória. O quinto sinal apontou, faltam 15 minutos para a bola rolar em Rio Claro e tem promoção rolando. Atenção, torcedor, quer faturar prêmios incríveis com o palpite premiado da Rádio Bandeirantes Campinas? Então não perca tempo, corra agora para o nosso Instagram, no @Rádio Bandeirantes Campinas e participe. Veja como é fácil concorrer. Localize o post dos jogos da rodada em nosso feed, comente palpite na publicação. Fique de olho no seu direct. Você receberá um link exclusivo para confirmar a sua participação. E o melhor de tudo, você pode deixar seu palpite em todos os jogos. Atenção para regras importantes, a promoção é exclusiva para nossos seguidores. Se você for sorteado e não estiver seguindo o perfil, será desclassificado na hora. E para saber se você levou o prêmio, acompanhe o programa Apito Final. Logo após as partidas transmitidas pela Rádio Bandeirantes, o ganhador do palpite premiado será anunciado ao vivo. Participe agora e mostre que você entende tudo de futebol. E um detalhe, quando o árbitro apitar o início de Velo Clube e Guarani, não vale mais o palpite para este jogo. Então vai lá, participe e boa sorte para você! Futebol na Bamba. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes, tem clássico rolando na Vila Belmiro. Alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez um grande e forte abraço para você. Boa noite, Edu. Boa noite, meu grande amigo Boles. Uma alegria ser o seu plantão. Abraços, amigos da Bandeirantes. 40 segundos tempo na Vila. Continua Santos 0, Corinthians 1. E Yuri Alberto perdeu o pênalti. 3 minutos depois, Yuri Alberto fez. Isso foi no primeiro tempo. 1-0 Timão. Ribeirão Preto é segundo tempo. 8 segundo tempo. Botafogo 0, Primavera também 0. Lembrando que final de semana, Ponte e Noroeste, 17 horas no sábado. Depois o Guarani na segunda-feira, 20 horas, Canindé, Portuguesa e Guarani. Amanhã começa a Série A3, hein? 19h30 em Jaú, 15 de Jaú e União São João, 20 horas em Jundiaí, Paulista e Itaperense. Vamos conhecer o outro finalista da Copa São Paulo. Em 13 minutos, começa no Morumbi, São Paulo e Ibrachina. O vencedor pega o Cruzeiro na grande final, domingo. O Cruzeiro que ontem de virada venceu em Taubaté o Grêmio por 3-2. Olha, no Carioca,
21h30 tem Nova Iguaçu e Fluminense. No Catarinense, Concórdia e Figueirense está 0x0. 21h30 tem Camboriú e Criciúma. No Cearense, parcial, Horizonte 0, Fortaleza 1. Lá em Goiás, Humberto Louser é o técnico do Vila Nova. Vila Nova vai vencendo o Aparecidense por 1x0. No Campeonato Mineiro acabou. Cruzeiro 0. Democrata de Governador 1. E no Pernambucano, atenção, parcial, Jaguar 0. Náutico do Hélio dos Anjos 3. E o Felipe Saraiva, ex-Ponte, fez um dos gols. Trabalhos técnicos do Elton Grimaldi, do Lucas Pessoa e do Gil Kleber. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. De volta no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, está chegando a hora, a contagem regressiva. E agora vamos com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes, as escalações de Guarani Velo Clube na voz de Breno Beretta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A
Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, de olho na primeira vitória no Paulistão. Definido e escalado pelo técnico Matheus Costa. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 1. Rafael, lateral direito, veste a 3. Na zaga, Maurício Antônio com a 13 e Jonathan, camisa número 4. Na ala esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, capitão William Farias com a 5, Natan com a 8 e Isaac com a 10. No ataque, Guilherme Parede veste a 7, Mirandinha com a 11 e Maranhão número 9. Confirmando e conferindo o Bugrão de Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan e Emerson, William Farias, Natan e Isaac, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. No banco, à disposição de Matheus Costa, Matheus Klaus, 12, 2 Cicinho, Matheus Póvoa, 15, 16 Renan Castro, 14 Ralf, 22 Fabrício Dias, 20 Diego Torres, 21 Cauã Jesus, 18 Guilherme Cachoeira, 17 Dentinho, 19 Lucas e 23 para Kevin. Salve ao Velo Clube, galo de vitórias mil. É o Veloclube de Rio Claro, entrando neste momento no gramado do Benitão. Definido e escalado pelo técnico Pintado, com Marcelo Carné, número 1. E Nayan, lateral direito, veste a 2. Na zaga, Mancha com a 3, Betão número 4. E na ala esquerda, Zé Mário, meia dúzia. No meio campo, capitão Marcelo com a 5, Luiz Otávio com a 7, Matheus Norton com a 8 e Silas com a 10. No ataque, Rodrigo Alves com a 11 e Daniel Amorim, número 9. Confirmando e conferindo o velo de Marcelo Carné e Nayan, Mancha, Betão e Zé Mário, Marcelo, Luiz Otávio, Matheus Norton e Silas, Rodrigo Alves e Daniel Amorim. No banco, à disposição de Pintado, Paulo Vitor, 12, Islan, 13, 14 para Lucas Mingotti, 15 Tomás, 16 Kaique, 17 Rodrigo Oliveira, 18 Juan, 19 Joninha, 20 João Lucas, 21 Cal, 22 Léo Steffen e 23 para Adriano. Arbitragem do jogo. Mariana Batalha, dona do apito. Assistente 1, Miguel Catânio. Assistente 2, Pablo Lemos Filé. E o VAR, hoje a cargo de José Cláudio Rocha Filho. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, o Guarani tem uma oportunidade hoje de realmente sacramentar a sua reação no campeonato. Uma vitória fora de casa pode significar muito, principalmente no aspecto, além da pontuação, evidentemente, mas no aspecto psicológico. Esse time, além de ter mais conjunto, de jogar mais futebol, precisa de confiança. E uma vitória fora de casa traz essa confiança que o grupo do Guarani necessita. Já falei, vou repetir, eu acho que a escalação é coerente, ele repete o time que começou contra o Santos, a gente só espera que o time tenha uma uniformidade de desempenho, tenha uma regularidade do primeiro para o segundo tempo. É um jogo possível de ser vencido, mas perigoso porque esse velo é danado. É ou não é, Gleger? É, exatamente, CH, concordo contigo. É um jogo que o Guarani tem que estar muito atento. Tem tudo para vencer o jogo, tem tudo para ganhar, tem tudo para fazer uma grande partida, né? É um jogo, na minha opinião, tecnicamente, as duas equipes parecidas, né? Só que a equipe do Velo é aquela equipe de marcação, né? A equipe que congela muito o jogo no meio de campo, para demais, tem as linhas muito próximas, isso dificulta as ações da equipe adversária. Então nós teremos um jogo realmente muito, muito difícil para a equipe do Guarani. Mas, se você analisar peça por peça, tecnicamente, o Guarani, até mesmo mostrando essa evolução que mostrou contra o Santos, tem tudo para vencer. Dá para buscar o resultado positivo sim. Tá jogando em Rio Claro,
está jogando fora de casa, independente do que vai acontecer. Eu acho que se o Guarani continuar nessa evolução, mantiver aquele mesmo espírito que teve no jogo contra o Santos, né, aquela mesma postura tática, técnica, postura física, né, porque o Guarani suportou na parte física muito aquele jogo, eu acho que tem tudo para fazer uma grande partida e conquistar um grande resultado. Agora, a gente sabe, pela circunstância, pela somatória de pontos, pela tabela, o Guarani precisa da vitória. O empate não é um bom resultado, até porque o Guarani está com 2 pontos apenas. As duas partidas em casa ele empatou, então precisa recuperar os pontos fora e tá aí a oportunidade contra o Velo. Tô acreditando, tô confiante e esperançoso para que o Guarani faça um grande jogo e conquiste uma grande vitória, meu queridíssimo Leandro Bolis. Valeu, Kleger, Zorzinho e também Carlos Henrique, o Bate Pesado, os comentaristas do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Já tem bola rolando, você ligado no Dial em 85,7 e também através do YouTube. Estamos com a nossa live no YouTube, você participando, você interagindo conosco. Não esqueça de deixar o seu like. Poucos likes, a galera tá chegando agora para participar, para interagir conosco. Carlos Matozinho sempre por aqui tá dando uma secada. O Edvaldo Rodrigues nessa história aí de Elvis tá dizendo que não quero o Elvis do Guarani não. Quem mais tá por aqui? Fábio Leandro tá conosco, Leonardo Broto, vamos Mugrão. Valeu galera, obrigado pelo carinho, pela audiência. Gabriel Antônio tá por aqui, quem mais? Andréia Mantovani, a nossa Tilida tá por aqui também, já deixou o like. Tem gol e é gol importante, né, Edu? Na Vila, Gabigol cobra a falta, manda uma bomba rasteira e passa por Hugo, hein? Empata o Santos nos acréscimos. O Santos levou um gol do Guarani nos acréscimos, hoje faz nos acréscimos, mas não terminou ainda, hein? Tá 1-1, Bolis. Eu tô vendo o gol, vi o gol aqui agora, não sei se o Kleger viu, nosso especialista, mas pra mim, o Hugo Souza deu uma falhada, hein? Não pode, né? Uma falhada não, uma falhona, né, Kleger? Não pode tomar um gol desse, né? A bola passou no meio dele ali, bola totalmente no campo. Acabou o jogo agora. Acabou. Fim de jogo lá na Vila. Empatou 1-1, mas não pode. O Hugo Souza, pela qualidade, goleiro de seleção brasileira, né? A bola no canto dele, tudo bem, o Gabigol bateu forte e tal, mas a bola tava na mão dele, pra mim, falha gigantesca do goleiro corintiano. E por falar em goleiro, me parece que o Guarani agora acertou um goleiro, né, Gleger? Kaique França chega com status de titular, né? E chegou como titular, é o titular por toda a sua carreira construída ao longo dos anos. Ele foi revelado justamente pelo Corinthians e vem realmente para ser o goleiro do Guarani, pelo menos uma expectativa por bons anos, boas temporadas, né, Gleger? Estávamos essa semana, eu, CH e junto com o presidente Rômulo Amaro, que foi lá nos donos da bola, e eu disse a ele isso, exatamente o que você está dizendo. Olha, agora o Guarani tem goleiro, agora vocês conseguiram ir ao mercado e trazer um goleiro de verdade, um cara bom, um cara confiável, né? E que está mostrando aí nas partidas, né, toda a sua qualidade. A cereja do bolo, que falaram que era o Luca, que era isso, não, é o Kaique França. Parabéns à diretoria do Guarani pela contratação. Ele que tem contrato por 2 anos praticamente, né? Até o final do próximo ano. Por falar em contrato, a bola vai rolar. A gente tá esperando um pouquinho, porque a Mariana Batalha ainda tá naquele aquecimento, naquele alongamento. Já são mais de 21 horas e 30 minutos. Mas eu quero saber do Breno, como é que tá a situação do Cicinho. O Cicinho tá no banco, ele é lateral direito de origem. Porém, mais uma vez, o Matheus Costa improvisa o Rafael, mas já o Breno responde. Tudo pronto, a bola vai rolar do Beritão. Saída com o time do Guarani, o Bugrão hoje todo de branco, todo de vermelho, Velo Clube. Apita o árbitro! Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó! Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria e descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria do povo. Velo Clube Guarani, 4ª rodada do Paulistão, vamos juntos aqui na Bandeirantes. Guarani jogando fora de casa em busca da primeira vitória na competição. Sai jogando o time do Velo Clube, tira lá de trás de qualquer maneira a zaga do Velo com Marcelo. Rebate de cabeça, afasta a zaga bugrina com Maurício Antônio, brigou Maranhão. A sobra da bola ficaria pro Guarani, mas a bola bateu no braço do camisa 8 bugrino, no braço do Natan Melo. O jogo está parado, a primeira falta, Band Beretta. Falta que realmente aconteceu e a torcida do Guarani presente em bom número tá atrás do gol do goleirão Marcelo Carné, ou seja, o Guarani vai atacar no primeiro tempo
pro lado direito das cabines de imprensa, você que está nos acompanhando do rádio, justamente o lado onde está a torcida do Guarani. Sobre o Cicinho, você me perguntou, Bolis, ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Ele entrou como titular. Primeiro tempo no jogo contra o Primavera, ele não foi bem, aí ele tomou o cartão amarelo, estava correndo o risco de ser expulso, foi substituído. E depois, segundo e terceiro jogo, ele ficou como opção no banco. O que precisa para ele renovar o contrato para a Série C? Ele jogar muito, mas muito bem e ter a oportunidade, por quê? Porque ele veio aceitando metade do salário, metade do que ele ganha normalmente, teria que dobrar o salário. Hoje ele está ganhando na casa de 30, Guarani teria que pagar na casa de 60 para renovar. Eu acho muito difícil, porque o Guarani já está atrás de lateral direito. Bola. Velo Clube, Guarani, tá respondido, valeu Breno, vem para o Guarani pro campo de ataque, bola para Mirandinha, ele sai da ponta, vem para meia, colocou na entrada da grande área, tentou domina, a bola sobrou pela meia, sobraria para o William Farias, chega na marcação, o zagueiro do Velo, o Atro pegou a falta, ou a árbitra pegou a falta em cima do Inayan, o jogo está parado com posse de bola para o time do Velo. Velo que chega a esta quarta rodada, fazendo seu segundo jogo em casa, no primeiro justamente da estreia, empatou diante do Botafogo, depois se saiu, ganhou da Ponte em Campinas e perdeu na última rodada para a Portuguesa. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Você que estava na outra live acompanhando o clássico entre Santos e Corinthians, seja bem-vindo. Agora é Bugrão em campo, é a Rádio Bandeirantes de Campinas. Não esqueça de deixar o seu like. Domina o time do Velo com o Silas, ele recolheu o domínio, sai da ponta, vem para meia falta. Jogo bastante pegado, de muitas faltas no início do jogo. Agora foi a falta do Isaac para cima do Silas. O 10 contra o 10 no círculo central. Jogo parado em Rio Claro. Seara está há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Você que participou conosco, você foi um deles que participou, Band Beretta, do nosso palpite premiado no Instagram da Rádio Bandeirantes. Como o árbitro apitou, não está valendo mais o palpite do post para este jogo. Então, já, dentro do apito final, a gente vai divulgar quem vai ganhar prêmios no palpite premiado da Rádio Bandeirantes. Fique ligado nos próximos posts, os próximos jogos para você palpitar e ganhar prêmios no Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Você chama, falou? E tem que seguir o Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu tinha chamado você para falar o seguinte, que o público é muito bom no Estádio Benitão, apesar do ingresso salgado. R$70 o valor da arquibancada descoberta, 70 o preço normal, 35 a meia entrada. Arquibancada coberta, 100 o preço normal, 50 a meia entrada. Isso porque o jogo é 9h30 da madrugada, hein, Bolis? E o ingresso também para o jogo contra o Corinthians, praticamente todos esgotados, não só do Velo como também da torcida do Corinthians, ainda mais salgado. O Velo Clube vai receber o Corinthians no próximo domingo, 8h30 da noite. O Guarani tem 2 jogos fora, né? Joga contra o Velo hoje e na próxima segunda contra a Portuguesa do Canindé. Jogo parado, mais uma falta em cima do Inayan, cometida pelo Emerson. Emerson chegou atrasado e atropelou o lateral direito do time do Velo. Falta para o time de Rio Claro bater e ficou na bronca o time do Velo reclamando da chegada dura do Emerson, e foi realmente, Breno. Ficou barato, né? Ou não ficou, porque ele tomou cartão amarelo. Primeiro do jogo, Emerson amarelado, lateral esquerdo, e merecido, porque ele chegou mostrando as travas da chuteira em cima da perna do jogador do Velo Clube, né? Uma falta dura e que vai levar perigo pro gol do goleiro Kaique França. É pela meia direita, Bolle. Quero a opinião dos comentaristas. Gleger, para você, o cartão amarelo, a cor do cartão é uma cor correta? Corretíssimo. O Emerson foi muito forte, para mim tá certa a arbitragem. E para você, CH? Se ela tivesse expulsado, não seria exagero, porque ele foi com a sola na canela do jogador do Velo Clube, o lateral esquerdo do Guarani. Vem Velo, cruzamento para a área do Guarani, tirou parcialmente a defesa, a bola ainda ficou viva, rasca de qualquer maneira, zaga bugrina com Maurício Antônio.
A sobra da bola ficaria pro Mirandinha, mas não deu, ela saiu, o lateral pro Velo Clube bater. 0-0 em Rio Claro. Você segue participando e interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Meu grande amigo João Paulo Formaggio tá na área, tá ligado, já deixou o seu like, tá de olho no Guarani contra o Velo. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. E ao lado também dos times de Campinas, estampa a sua marca na camisa do Bugrão. Mirandinha tentou a finta, chega por baixo para fazer o corte, Betão. Reclama de falta, o jogador bugrino ficou no chão, vai se levantando agora. A árbitra mandou seguir, a árbitra Mariana Batalha. Bola pro time do Velo com Betão, Betão pela briga para Silas. Silas recolheu do número, sai William Farias na marcação, é o capitão bugrino. Ele para, prende, olha, toca atrás, vai brigar Maranhão, chega rasgando de qualquer maneira a mancha. Devolve a bola pro campo defensivo bugrino, ninguém de vermelho, a bola fica de graça pra Kaique França, saiu jogando pro time campineiro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 6 minutos, quase 7, agora primeiro tempo. No tic-tac do tempo de Valdez, temos eu confirmo, vamos juntos aqui na Bandeirantes. Guarani Velo Clube 0-0, Edu. Olha, na Vila, Yuri Alberto perdeu o pênalti, chutou pra fora, depois Yuri Alberto fez 1-0 Corinthians, segundo tempo nos acréscimos, o Gabigol cobrando falta, empatou Santos 1, Corinthians também 1, segue Ribeirão Preto, Botafogo e Primavera 0-0. Tem futebol na Com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol para você. Mais uma falta no campo defensivo por time do Velo, já cobrou Betão, Betão sai jogando curtinho para a mancha, adianta a marcação, time bugrino, mas não consegue recuperar a posse de bola, sai jogando o time do Velo de novo por dentro, recolheu, dominou Luiz Otávio, carrega a bola curtinho, deixou na ponta para Inayan, ele sai da ponta, vem para meia, rodopiou, girou para cima da marcação, devolve para meia para Norton, Matheus Norton com a canhota, boa, a bola metida no peito, Rodrigo Alves tentou ajeitar para Silas, reclama uma falta, a árbitra manda seguir, recupera o time do Guarani, mas o passe não foi bom, tentativa de passe do Jonathan Costa lá do outro lado, para o camisa 7, Guilherme Parede, o passe foi nas costas do Parede, acabou se perdendo em lateral para o time do Velo bater. A informação na Bandeirantes. O Boris tem gol, Ribeirão Preto, gol do Botafogo, hein? Patrick Bray, a 29 do segundo tempo, Botafogo 1, Primavera 0. Vai conquistando a primeira vitória, o time da Pantera, o time de Ribeirão Preto neste campeonato dificílimo, traiçoeiro, de apenas 8 rodadas. Vem jogando para o campo de ataque o time do Guarani, abre na ponta Emerson empurra pela meia para o William Farias, chamou, acionou por dentro na Tambelo, tem a posse de bola dominada. Ele escapou a marcação de Daniel Amorim, trabalha para na faixa central do gramado, se apresenta para o jogo, Isaac faz o passe atrás para o William Farias. Guarani fica um pouquinho mais com a posse de bola nesse comecinho do jogo, tá 0-0. Sai jogando Rafael por dentro para Natamelo, empurrou no comando para Maranhão no pivô, boa bola para Isaac recolheu, dominou, acionou, voltou, girou para Natan curtiu para Rafael, ele para, prende, olha, pensa, observa o jogo nesse momento concentrado no campo defensivo do Velo, recebe pela meia, William Farias abrindo a ponta para Jonathan Costa, zagueiro que gosta de sair por campo de ataque, prefere o passe atrás para o Maurício Antônio, recolhe, domina por o time do Guarani, faz o passe curtinho na faixa central do gramado para Natamelo, 9 minutos, primeiro tempo, 0-0, Guarani tentou ataque, mas a bola bateu no calcanhar da árbitra. A árbitra é neutra, ela tem que parar o jogo, né, Breno? Vai ter que parar o jogo e dar bola ao chão. Tava mal posicionada a árbitra, ela até tentou levantar o pé, mas não conseguiu. Bola ao chão já aconteceu, 0-0, início de primeiro tempo. Recomeça de novo o time do Guarani, quem domina é Maurício Antônio, fez o passe do comando para Maranhão, dominou, protegeu, empurrou na ponta, recebeu, dominou, Guilherme Parede, devolveu para Maranhão, Maranhão domina, ajeita, sai da área para tentar um passe atrás, chega na marcação, tocando na bola mancha, a bola sai em lateral para o Guarani bater do campo ofensivo, vem para a cobrança Emerson, já foi amarelado no jogo, está pendurado no jogo, vamos chegar a 10 minutos, primeiro tempo no Benitão em Rio Claro. 0-0 para Velo Clube Guarani, jogo que fecha esta quarta rodada do Campeonato Paulista. Emerson vem para a cobrança, tem pouco espaço, ele toma a distância, vem para a cobrança do lateral, levantou para Maranhão, chega Marcelo de qualquer maneira para rasgar, joga lá na galera, a bola sai a lateral para o Guarani bater, com 10 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, vem de novo na cobrança Emerson, ele encosta na placa de publicidade da Rocha Autopeças e vem para a cobrança do lateral, ele quis cobrar mais um pouquinho à frente, perto da linha de fundo, mas a árbitra pediu para lhe dar 2
3, 4 passos para trás. Vem Emerson para cobrança, o torcedor fica pertinho do Emerson, levantou, a bola foi curta, aí Nayan chega de cabeça para afastar, tira o perigo da boca do gol na sequência, Emerson vacilou, chegou Rodrigo Alves, mas o campo acabou, a bola saiu, árbitra marca a ponta lateral para o time do Guarani bater. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que númericos. É confiança, é segurança, é oportunidade. Conta com o Sicredi. É a Rádio Bandeirantes Campinas, lado a lado com os times campineiros, hoje lado a lado com o Guarani em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista. Domina Maurício Antônio, ele abre na ponta para Jonathan Costa, recolheu, dominou, traz a bola para o pé direito, acionou pela meia, William Farias está marcado de volta a bola, recua para Maurício Antônio, pé direito, tentou a ligação direta, defesa, ataque, boa bola no comando para Maranhão, recebeu, dominou, tentou a finta, tira a defesa, voltou para Maranhão, pé direito, ele bate no centro do gol, Marcelo Carnes, segura firme, não dá rebote. Breno Beretta. Ele teve a oportunidade de fora da área, poderia ter caminhado um pouquinho mais com ela, chutou, mas chutou uma bola tranquila, rasteira para o goleiro Marcelo Carné, praticamente atrasou para o goleiro. 0-0, tudo igual primeiro tempo. Caído camisa 10 do Velo, Silas, o jogo está parado no Beritão. Pausa para os comentaristas analisarem os primeiros 10, 11 minutos de jogo, 0-0. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Quem começa melhor o jogo em Rio Claro, CH? Eu gosto da postura do Guarani, mas o jogo está equilibrado. Eu acho que o time sai com consciência, você percebe os movimentos sem a bola também muito coordenados. O Guarani está fazendo um jogo muito seguro, mas precisa agredir mais o Velo. O Velo joga de uma maneira um pouco mais reativa, né? Apostando na velocidade. Jogo equilibrado, mas eu gosto do início do Guarani. Jogo reiniciado, inclusive com Silas dominando, atropelado pelo Natan Belo. Reclama, a árbitra marca, falta para o time do Velo Clube bater bem na risca do meio campo e pintou a primeira reclamação do Pintado. Ele quase não reclama, né, bebê? Reclamou bastante, ele queria cartão amarelo pro Natan, que fez a falta em cima do Silas. Foi a segunda falta seguida. O que a árbitra fez? Foi lá conversar com o Pintado, pedir pro Pintado parar de reclamar. Ele já tomou a bronca, já ele toma cartão, hein, Boles? Luiz Carlos de Oliveira, Preto Popular, Pintado, treinador do Velo Clube. Sai jogando o time do Rio Claro com Betão recolhe, domina atrás, a bola pro pé direito, empurra para Marcelo, que foi o autor do gol do Velo na vitória diante da Ponte Preta em Campinas pela segunda rodada. Abertura para Mancha tentou no comando, chega bem a defesa Bugurina para cortar, mas na sequência tira mal, sobra da bola para Luiz Otávio, já empurra na ponta para Inayan, devolveu para Luiz Otávio, Marginal no campo, setor direito, vem do cruzamento, levantou para Daniel Amorim, ajeitou, chega bem, rasgando a zaga Bugurina para cortar, sobra da bola, fica para Mirandinha, para Isaac, girou, falta dele, a árbitra não deu, vacilou, não deu a falta, melhor para o time do Velo, domina Silas, a passagem na ponta de Zé Mário, ganhou no pé de ferro de Rafael, invadiu a área, rolou na entrada na grande área, chega a defesa na hora H para cortar, tira bem lá atrás da zaga Bugurina, Mirandinha brigou, marcar por 2, levou a marcação no primeiro, acabou caindo, falta pra cima de Mirandinha, entrou no campo defensivo do Guarani, cometida pelo Betão. E a árbitra vem tendo bastante trabalho no jogo, bebê. E ficou na reclamação apenas, segurou pela camisa, ela foi lá, deu uma bronca no Betão, merecia cartão amarelo, defensor da equipe do Velo. E olha o Guarani, Boles. Mas houve a falta, né? Houve a falta ali pra cima do William Farias. O Silas tentou recuperar, mas a Atra atentamente marcou. Gleger Torcim, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes e pra você quem começa melhor em Rio Claro, Gleger. Não dá pra dizer, Boles, quem tá melhor. O jogo é muito equilibrado e aquilo que eu tava dizendo durante toda a transmissão, os programas de TV, né? Que é um jogo truncado, né? Você vê rabo de arraia pra tudo quanto é lado. Não tem jogo, né? É pancada pra cá, pancada pra lá, puxa daqui, puxa dali, falta dali, falta daqui. Esse é o jogo do Rio Claro, do Velo, né? E o Guarani precisa, claro, ter um pouco mais de tranquilidade na hora que tem a bola. Na hora da transição, ser um pouco mais rápido, segurar menos a bola, para que haja o desencaixe de marcação. Nesse momento, um jogo extremamente equilibrado. Não dá pra dizer quem tá melhor. Jogo equilibrado em Rio Claro. Você ligado no futebol da Bandeirantes e siga participando e interagindo conosco na nossa arquibancada virtual. Seu palpite, a sua expectativa. E aí, Bugrino tá confiante. Você que tá secando, não esqueça. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Maranhão pressiona o goleiro Marcelo Carné. Sai jogando na experiência por dentro para Betão. Betão tem a posse, ele
bola dominada, já empurrou na ponta para Silas, aperta a marcação o Rafael. Aí do campo defensivo do Velho, ele tentou a finta, sofreu a falta, mas levou vantagem não. Ela preferiu marcar a falta, o jogo está parado novamente no Benitão. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, para o consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, primeiro tempo. Vem o time do Velo com Silas, já passou Zé Mário, puxou para o meio direito, bateu, arriscou longe do gol, à direita do Kaique França, que apenas protocolarmente caiu para acompanhar a trajetória da bola que foi embora. Tiro de meta para o Guarani, confirmando quarta rodada do Paulistão no Benitão em Rio Claro, segue Velo Clube Guarani, Velo Clube 0-0, Etu Pinheiro. Olha, Ribeirão 38, segundo tempo, Botafogo 1, Primavera 0, gol do Patrick Prey, terminou o clássico da Vila, Santos 1, Corinthians também 1, e tem gol na Copinha Morumbi, gol do São Paulo, primeiro tempo, hein? São Paulo 1, Ibrachina 0. Aqui vem o Velo, chute de fora da área, Kaique França! Um tapa na bola do goleiro no chute de fora da área de Matheus Norton. Um tapa na bola de Kaique França, evitando o primeiro gol do jogo. É escanteio pro Velo, Breno Beretta. Foi lá no terceiro andar, de mão trocada. Que grande defesa do goleiro Kaique França. Escanteio lado direito. Quem tá na bola é Zé Mário, meia dúzia. Quase Matheus Norton abre o placar em Rio Claro. O time do Velo tem escanteio e na devolução para Zé Mário. Olhou para a área, pé canhoto, calculou, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo é só tiro de meta para o Guarani. Gleger Zorzinho, o especialista, Kaique França já faz a primeira defesa do jogo. Grau, conceito, a dificuldade na defesa, Gleger. Foi uma defesa muito boa, né? Bonita, tocando de mão, mas o grau de dificuldade baixo, 7,85. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade da entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos 19-3273-3760. Em Campinas tem Logos Materiais Elétricos. E a árbitra distribui mais um cartão para um jogador bugrino, bebê. Foi para o Natan, fez uma falta no camisa 10 Silas. Para mim não foi falta para cartão, mas a árbitra Mariana Batalha acabou aplicando o cartão para ele. Vou mandar um abraço para um primo distante da Mariana Batalha, que é o Rafael Batalha, meu colega, amigo, grande amigo, viu? Ele é repórter da TV Band lá em São Paulo, viu, Boles? Olá, grande abraço para ele, tá curtindo o futebol da Rádio Bandeirantes, bola pro time do Velo Clube, quem domina Silas pela meia direita, aperta a marcação, Miriam Farias, errou e Nayan, sobra da bola, ficou pro time do Guarani, tentou parte igual, dominada, Isaac, buscado, passe por dentro para Maranhão, chega bem postada lá atrás, a zaga do Velo para recuperar, Daniel Ombrim sai da área, vem buscar a bola do meio campo, empurra para mim, para Silas, Silas deixou no corredor para Zé Mário, vem se organizando o time do Velo, recebe pelo meio, Luiz Otávio para Norton, soltou o curtinho aqui na ponta para Betão, deixou para Silas, Silas com a camisa 10 faz a inversão, boa bola na ponta para Inayan, recebeu, dominou o pé direito, cruzou nas mãos de Kaique França, sai tranquilo do gol, goleiro Bugrino para fazer a defesa. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Quase 19 minutos, primeiro tempo 0-0, é o Guarani em campo buscando a primeira vitória no Campeonato Paulista. Estreou em casa, 1-1, empate com sabor de derrota, sofreu gol no último minuto pro Primavera. Depois foi a Novo Horizonte, perdeu pro Novo Horizontino por 2-0. E na última rodada foi buscar o empate no finalzinho diante do Santos com o garoto Kevin. E hoje começa no banco de reservas. De novo, né? Entrou e fez o gol predestinado, mas ainda não é titular. Eu digo ainda porque, naturalmente, nos próximos jogos deve ganhar uma oportunidade no time de cima, ou no time titular. O Boles. Bola para Natan, ele sai jogando curtinho para Jonathan Costa, pressiona o time do Velo Clube, Jonathan Costa dá um balão tentando aqui do outro lado, Rafael subiu como ele tocando na bola, Silas, mas a bola sai. Lateral na direita, campo defensivo para o time do Guarani. Pois não, Breno? Você falou do Kevin, né? O Guarani acionou a cláusula contratual para renovação com o Kevin, contrato dele é até o fim de 2026, mas está sendo renovado até o fim de 2026.
2027, inclusive com um aumento salarial. Ele vai ganhar o dobro e o Guarani agora com uma multa de 30 milhões de reais. Kevin 05 tá no banco de reservas. Por que 05? Porque ele nasceu em 2005. Tem apenas 21 anos recém-completados e o Instagram do Kevin é exatamente Kevin_05. Domina o time do Guarani, domina com Isaac. Isaac empurrou na ponta, boa bola para Mirandinha, recolheu, domina para Guilherme Parede, que briga, chega lá atrás de qualquer maneira fazendo corte e mancha, levanta a bola para o campo de ataque, na disputa Rodrigo Alves com o zagueiro Bugrino, está marcada a falta. Falta para cima do camisa 11, Rodrigo Alves, um pouco depois está arriscando o meio campo, é falta para o time do Velo Clube. Falta cometida pelo William Farias. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Você encontrando o Ica Atacado com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Ô Boles, Rafael tentou receber na frente o partido Mirandinha, chega rasgando de qualquer maneira Betão para colocar a bola para fora. Pois não, Breno? Eu quero que você mande um grande abraço para o Rodrigo. Você sabe quem é o Rodrigo, Boles? Rodrigo, conheço vários amigos, né? Mas esse é a audiência qualificada. Além dos Rodrigos que você conhece e os que estão nos ouvindo também e assistindo pelo YouTube, é o pai do Kevin. Ele tá sempre ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Mora na capital paulista e vai estar no jogo na próxima segunda-feira em loco. Jogo contra a Portuguesa. Esperando hoje um gol do Kevin. Eu acho que se o Kevin entrar, ele marca gol hoje de novo, hein, Boles? Boa, Rodrigo. Parabéns pelo filho e sucesso pro Kevin. Kevin 05 tá no banco de reservas, mas quem começa o jogo é Maranhão. 21 minutos e 40, primeiro tempo, 0-0. Moço ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas no dial. Em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos aplicativos. Aqui Isaac tentou passe para trás, a bola foi desviada, sobrou para Natan Melo. Já escapou na ponta esquerda aqui, Guilherme Parede, prefere o passe pelo meio para Isaac. Brigou, está congestionado, acaba perdendo a bola. Vai atrás, recupera, retoma para o time do Guarani, parte com a bola dominada. Chama a falta, espera o contato vem, mas a falta não chega. Na sequência, a falta chegou, mas ela não deu. Para cima do Guilherme Parede, árbitra manda seguir. Recupera novamente a posse de bola, o time do Velo com o Matheus Norton. Fez o passe do outro lado para Mancha para Norton. Norton cortou, limpou, fintou, rolou pela meia. Passe muito forte para Luiz Otávio. Mirandinha foi com o pezinho mole. Acabou perdendo a bola, mera para Zé Mário. Fica com a sobra, Zé Mário empurra na ponta para Silas. Aperta na marcação, na caça, chega Rafael. Consegue o passe atrás para Luiz Otávio. Já meteu para Luiz Mário. Para Zé Mário. Ganhou, não. Ganhou, mas houve a falta. Ela marcou a falta do lateral Zé Mário para cima de Mirandinha. O jogo está parado. Metade no primeiro tempo, bebê. Finalmente ela marcou uma falta, né? O Zé Mário que estava tentando chegar ao ataque e a falta realmente aconteceu para cima do Mirandinha. Ele deu um empurrão, deu um jogo de corpo. Aliás, vou aproveitar a sessão de abraços, Boles. O jogo tá parado para hidratação. Exatamente. Pausa para hidratação. Natan Melo reclamando, né? Pedindo cartões também para a equipe do Velo Clube. Tem o Zé Mário, amigo meu, só que a namorada terminou com ele. Ele tá fazendo um apelo aqui na Rádio Bandeirantes. A namorada dele chama Paloma, a ex-namorada, né? Porque ela terminou com ele. Cupido do amor. Exatamente. Pede pra Paloma voltar com o Zé Mário, Boles. Alô, Paola, volta com Paloma. Faltou Zé Mário. Alô, Paola ou é Paloma, hein? Eu conheço uma Paola, eu errei. Alô, Paloma, volta com o Zé Mário. Com o Zé. Alô, Zé. A Paloma vai voltar com você, eu tenho certeza absoluta. Só esperar sentado. Mais uma hora acontece. Gleger Zorzinho, o jogo tá parado, pausa para os comentaristas. Aliás, você gosta desta pausa para hidratação em todos os jogos do Campeonato Paulista, independentemente do horário? Já deu para fazer uma avaliação aí, Gleger? Eu acho interessante isso, acho legal, acho bom. A gente sabe que essa época do ano é sempre muito quente, apesar de estar fresquinho esses dias aí, né? Desde ontem que tá bem fresco. Mas eu acho legal, acho interessante. Apesar da pausa, né, pro descanso, os atletas a gente sabe que ainda não tá no 100% da parte física, então dá uma oxigenada também. Dá pro treinador dar uma ajustada, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então eu sou extremamente a favor e acho que é um ponto positivo da Federação Paulista, essas paradas técnicas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E para você, CH, primeiro você aprova esta parada técnica e quem deve aproveitar melhor esta parada, afinal de contas, tá 0-0 o jogo, CH.
Eu sou a favor, né? A gente não pode ir contra a medicina, a saúde dos jogadores que estão em jogo independente, se o jogo é noturno ou diurno, né? Então eu sou a favor. E eu acho que o Guarani precisa ter um pouco mais de calma, principalmente no terço final de jogo, né? A bola está queimando nos pés, o Guarani está perdendo uma jogada simples. Eu percebo que os 3 atacantes do Guarani, eles recebem as bolas, mas estão um pouco nervosos. Falta tranquilidade. O jogo é absolutamente igual e o resultado de empate, por enquanto, é correto, Bolis. Jogo reiniciado em Rio Claro, bola metida para Rodrigo Alves, apertou a marcação, Jonathan Costa desviando, evita o cruzamento, mete a bola para fora. Escanteio mais um pro Velo Clube bater, vem pra cobrança o camisa 7, Luiz Otávio. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadas-ervas.com.br. Luiz Otávio calibra o pé direito, vem para a cobrança do escanteio, levantamento para a boca do gol, subiu lá dentro, tirou a defesa, rebote e volta ainda para o time do Velo, agora com a canhota, Luiz Otávio pegou todo torto na bola, chega lá atrás para fazer o corte de defesa, completa de qualquer maneira, afastou a zaga, movimento Guarani bastante encolhido, quem tirou foi o Guilherme Parede, a sobra da bola volta para o time do Velo aqui para a esquerda com Zé Mário trabalha curtinho para Betão, prefere o passe atrás, no balanço defensivo, bola sobra para Matheus Norton, de novo para Betão, quase a bola deu uma escapada, conseguiu o passe para Silas de 3 dedos, um bolão no fundo para Zé Mário, ele chegou, linha de fundo, acompanhado, marcado por Natan Melo, saiu o cruzamento, chega a defesa para cortar com Maurício Antônio, vacilou, perdeu a bola voltou no bico da grande área para Silas parou, prendeu, ele pensou, abriu para Mancha, vai bater pro gol, zagueiro, ele bate no meio do caminho, a bola foi desviada, sobra para Emerson, arranca, escapa da falta, vem tentando trazer o time do Guarani para o campo de ataque, Emerson Barbosa, abriu na ponta para Guilherme Parede, ninguém aqui na frente, ele para, prende e segura, e a árbitra vai mostrar cartão pro jogador do Velo, que desde lá o campo defensivo tentou parar de qualquer forma o Emerson Barbosa, só no meio campo ele conseguiu, bebê. Exatamente, cartão amarelo merecido para o camisa número 11, o Rodrigo Alves, que fez a falta e uma falta para cartão amarelo. Agora um detalhe, Bolis, o Guarani está sofrendo ali mais uma vez pelo lado direito na marcação, né? Com o Rafael, jogador improvisado pelo técnico Matheus Costa. E o nosso apelo romântico já surtiu efeito pro Zé ou ainda não, bebê? Ainda não. A gente vai precisar de likes, né, Bolis? Quantos likes você quer pra Paloma voltar com o Zé Mário? 55 mil. É só pra pensar generosamente, né? Pelo menos uns 200 likes aí no primeiro tempo. Pode ser, fechou pode então. Ser fechado 150, então. 200 likes. Bom, a TV está mostrando, a TV que detém os direitos de transmissão, o Rodrigo Alves puxou o jogador do Guarani, por isso a árbitra atenta acabou mostrando o cartão para o jogador Rodrigo Alves por uma atitude antidesportiva. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Marinhão carrega a bola Silver da marcação de Marcelo, abriu na velocidade de Guilherme Parede, vem para o Bugrão, ele traz a bola para o pé direito, soltou para Isaac, dominou na área, pé canhoto, bateu para fora! Isaac dominou, calibrou com a canhota, ele bate, a bola sobe e vai embora pela linha de fundo, Breno Beretta. Ele fez quase tudo certo, dominou a bola com a perna direita, na hora de bater pegou muito embaixo da bola, chutou lá na torcida do Guarani que está atrás do gol do goleiro Marcelo Carné, desperdiça a oportunidade o Isaac de abrir o placar, 0-0, tudo igual em Rio Claro. Campinas, 22 horas, horário oficial de Brasília, o quinto sinal mostra para você. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Jogo novamente parado, falta para o time do Guarani. Mirandinha escapou, foi puxado, é falta para cima dele, vem cartão. Cartão pro zagueirão do Velo, puxou Mirandinha, Breno Beretta. Agora ela resolveu mostrar cartão, né? O Betão, num lance anterior, ele já tinha merecido cartão. Segurou pela camisa, merecido cartão amarelo, não tem nem o que discutir. Betão tá amarelado no Velo Clube, uma falta perigosa. Pela meia direita vai pintar chuveirinho na área do goleiro Marcelo Carné, Bolis. E os dois cartões para jogadores do Velo da mesma forma, por puxão de camisa. Pintado tá reclamando que iria falta,
não é nenhuma novidade. E a galera bugrina marcando presença, empurra o Guarani buscando o primeiro gol. Vamos chegar a 30 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Vem pra cobrança da falta o Guarani com Mirandinha. Olhar fixo pra entrada da grande área, movimentada. Marcelo Kerner pede para que todo mundo saia da sua grande área. A linha defensiva do time do Velo. Vem pra cobrança Mirandinha. Calibrou o pé direito, partiu pra cobrança. Levantou, cruzou pra boca do gol de cabeça. Desvia, a bola ficou viva. Ninguém do Guarani aproveita. Sai do gol, Marcelo Kerner pra fazer a defesa. Ele tenta a reposição rápida com o pé direito. Escapou Silas. Olha o contra-ataque armado do time do Velo. Linha lateral da grande área, acompanhando o Boro Mirandinha. Dominou Silas, girou, bateu e fez a falta. Ele não chegou a bater porque fez a falta. E ótima recuperação do Mirandinha. Estava mano a mano, não tinha cacuete de marcador, mas consegue ficar na frente do jogador do time do Velo. Não era o Silas, era o Rodrigo Alves. E o Rodrigo Alves acaba cometendo a falta pra cima do Mirandinha, abrindo o Beretta. E não dá pra entender por que o Mirandinha tá tendo que vir toda hora se desgastar e marcar lá atrás, né? Até porque o Rafael não tem aparecido bem. Nos últimos 2 jogos ele não apareceu bem e hoje também. Ele não consegue marcar e também não consegue apoiar. Ele que está sendo improvisado na lateral direita. Lembrando que tem Cicinho no banco, Boles. Mais de 600 aparelhos conectados. Vamos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelo Dial. Aqui passe errado no time do Velo. Guarani aproveita com o Rafael. Já meteu para Mirandinha, acionado pela ponta direita. Mirandinha tentou a finta, acabou se atrapalhando e perdeu a bola. E na sequência cometeu a falta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 31 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac, tic-tac, tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, é a 4ª rodada do Campeonato Paulista, acredite se quiser, já é a metade do Paulistão. Benitão em Rio Claro, Velo 0, Guarani também 0, Edu. Olha, Ribeirão Preto acabou. Agora Botafogo 1, Primavera 0 na Copinha, semifinal, primeiro tempo, gol para cada lado. Agora São Paulo 2 e Brasília 1. E no Carioca, gol do Nova Iguaçu 1, Fluminense 0. Você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes, você conectado, ligado, acompanhando o melhor do futebol aqui, ó. E vem aí o derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, é o derby 213 no próximo dia 31, sabadão, daqui a 2 rodadas. Um dos maiores confrontos, uma das maiores rivalidades do futebol do Brasil. Frente a frente, Guarani, Ponte Preta e Guarani. Sábado, dia 31, 4 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E você já sabe, derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Domina Natan Melo pela meia direita para o time do Guarani. Faz o passe para Guilherme Parede, que troca de lado com Mirandinha. Cai aqui pela direita, ele volta a bola para Maurício Antônio. Parou, prendeu, ele pensou na zaga central. Bugrino empurra para meia para Isaac, tá congestionado. Isaac protege, vai ao solo. O jogador do time do Velo Clube reclamando da chegada do Isaac. Ficou no chão, Betão. A árbitra ainda não parou, agora vai parar porque o jogador está no chão. Jogou parado em Rio Claro. Tivemos uma troca de posição. CH, o Guilherme Parede, que começou o jogo na canhota. Nesse momento cai aqui na ponta direita e consequentemente o Mirandinha vai lá pro outro lado, CH. O que está acontecendo nesse momento é justamente o que você observou. Mirandinha tem que ficar mais ligado, né? Tá tropeçando na bola, teve 2 ou 3 possibilidades de fazer 1 contra 1 contra o seu marcador e tentou passar no meio do marcador, do lateral esquerdo da equipe do Velo. Acho que é válido, né? Mas o Guarani no ataque, vou repetir o que eu disse no comentário anterior, no ataque tá faltando tranquilidade e aproximação também. Eu sinto os 3 muito divorciados dos jogadores de meio. Do lado direito, por exemplo, o Rafael não passa, é um jogador marcador. Então o Guarani fica um pouco mais organizado do lado esquerdo, que tem o Emerson que às vezes apoia. Enfim, o panorama não mudou, 0-0 correto. Boles. Jogo difícil, complicado em Rio Claro. Guarani em campo pela 4ª rodada do Campeonato Paulista com 34 minutos, 0-0. Briga pelo amigo William Farias, a sobra da bola, volta no meio campo para Marcelo, para o time do Velo Clube. Já empurra na ponta para Maia, recolheu, dominou, procurou a opção, empurrou na entrada da grande área para Matheus Norton. O passe foi forte, protege bem a defesa bugrina, saiu do gol. Kaique França para fazer a defesa e ficar com ela. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, soluções para o consumidor final, seu negócio, indústria. Acesse kstubos.com.br.
Quase 35, Maurício Antônio levanta a bola para o grande ataque, tentou o Maranhão, brigou ainda Guilherme Paredes, chega primeiro Marcelo, recuando para Marcelo Carné, levanta a bola para Zé Mário, Guarani aperta na marcação e fica ali na saída de bola para tentar recuperar a equipe bugrina com Isaac, chega primeiro Zé Mário, gira, bate na bola, a bola desvia no Isaac e sai. Lateral para o time do Velo Clube bater, a bola foi desviada, está marcado lateral para o time do Velo Clube. Pintado está reclamando agora, mas com o seu time, questão de posicionamento, sinalizando principalmente para o time lá na frente no campo ofensivo. 35 minutos, placar de 0-0. Domina a Mancha para o time do Velo Clube, sai jogando curtinho, o carta zaga para Marcelo. Na verdade são 3 zagueiros. Mancha, Marcelo e agora quem domina é Betão aqui para a esquerda. Do primeiro terço do campo e com isso a linha defensiva do Guarani vai adiantando para tentar recuperar, mas o Silas mete bom lançamento para apoio do Inayan. Lá pela direita ele prepara o cruzamento para Daniel Amorim. A bola passou, ficou vivo, ainda chega Rafael de qualquer maneira para cortar, porque por trás do Rafael já aparecia Rodrigo Alves, por segurança colocou a bola para fora, é escanteio pro Velo Clube, bebê. Parecia zagueirão de fazenda, né? Chutou para onde o nariz estava apontado. Escanteio lado esquerdo, uma bola perigosa pro Velo Clube fazer a cobrança. Quase 36 minutos, a galera bugrina ligada, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, vem para a cobrança Zé Mário, pé canhoto na bola, atenção, levantou, cruzou para a boca do gol, tira a defesa, a sobra da bola, Rodrigo Alves bateu no canto, pegou, largou, pega de novo, Kaique França! Na finalização de fora da área de Rodrigo Alves, Kaique França em 2 tempos evita o primeiro gol do jogo, Breno Beretta. É um goleiro de muita qualidade, né? Que mesmo soltando essa bola inicialmente, porque foi uma pancada do Rodrigo Alves de fora da área, ele com tranquilidade, na sequência fez a defesa e dá tranquilidade, passa tranquilidade para os zagueiros. O Guarani, é claro, sente esse momento bom do Velo Clube na partida e o jogo tá 0-0, Bolis. Já o Gleger Zozin vai conceituar a segunda defesa do Kaique França. A primeira ele conceitou, segundo nosso especialista, não foi uma grande defesa, mas foi uma defesa importante. Já ele vai conceituar a segunda defesa de Kaique França. Guarani agora tem falta para fazer a cobrança. Quem vai bater é Guilherme Parede. Um pouco depois da risca no meio campo, lançamento para ninguém. Os 3 zagueiros, 2, né, subiram. Rafael também é zagueiro, mas a bola foi nas mãos do Marcelo Carné. Aí tenta a saída rápida do time do Velo Clube com o Silas, a bola não saiu, tem que sair inteira. Defesa bugrina até reclamando, o próprio técnico Matheus Costa, mas a bola não saiu inteira. Sai jogando curtinho o time do Velo Clube com o Betão. Betão faz o passe para Mancha. Mancha recolhe, domina, se manda aí Inayan para receber. Pela ponta direita já encosta na marcação. Emerson encosta também, Mirandinha jogando agora pela canhota. Por isso ele é pressionado e volta a bola recomeçando com o Marcelo. 37 minutos e meio. 0-0 em Rio Claro. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Arcos Grécia, tá ligado, Bugrino. Tá curtindo férias lá no litoral paulista, mas tá ligado, acompanhando a transmissão, torcendo para o Guarani. Meu amigo Dr. Flávio Giardiello, com toda a família Giardiello, em peso, curtindo, torcendo para o Guarani, em busca da primeira vitória. Ouvindo a Bandeirantes no dial, em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já estamos entrando no final do primeiro tempo, 0-0 em Rio Claro. Emerson sofre a falta, na verdade a árbitra pegou a falta um pouquinho antes, em cima do Nathan Melo. Falta que o Guarani já cobra. 0-0 placar do jogo. Gleger, ainda dá tempo de você conceituar aquela defesa do Kaique França em 2 tempos, Gleger. Defesa importante, mas grau de dificuldade baixo. 7,82. E foi de novo o chute de fora da área do Rodrigo Alves. As 2 defesas do Kaique França, 2 chutes do Rodrigo Alves. Sai jogando o time do Velo Clube, perde a bola, recupera o time do Guarani com o Nathan Melo. Ele sai da ponta, vem pra meia, parou, prendeu, ele pensou, volta todo o time do Velo e o Guarani também volta a bola pra Kaique França. Ele volta, sai jogando no campo defensivo. Acho que o primeiro chute foi do Matheus Norton, é isso mesmo. Primeiro do Matheus Norton e o segundo do Rodrigo Alves. Muito obrigado. Bola pro time do Guarani pra sair jogando aqui atrás. Quem domina pra sair jogando é Jonathan Costa, empurra pela meia para o William Farias, de novo para Jonathan Costa, vem pro jogo, se apresenta Isaac no triângulo, Guarani roda a bola na faixa central do gramado, o tempo vai passando, quase 40 minutos. 0-0 no Benitão em Rio Claro. Maurício Antônio domina, tem a posse de bola dominada perto da risca do meio campo, ele empurra pela meia, deixou pro capitão William Farias, dominou, parou, prendeu, ele pensou, Emerson Barbosa aberto pela esquerda, prefere passe curtinho para Jonathan Costa, que volta a bola e recomeça com Maurício Antônio. Guarani fica sem opções ofensivas, agora o Maurício Antônio força o jogo no pivô para Barão, perde a bola.
O Maranhão vai meio que bolão pra bola, né, bebê? Segundo o treinador, ele fez um bom papel de pivô, ganhando as bolas no jogo contra o Santos. Agora, pra mim, centroavante tem que fazer gol, tem que meter gol. É por isso que o Kevin precisa entrar no segundo tempo. Pra mim, entraria o Luca numa ponta, como ele gosta de jogar, e o Kevin como centroavante. Fácil. A defesa do Velo Clube está recuperando as bolas, as poucas que o Maranhão dominou no jogo. Domina o time do Guarani com o William Farias aos 40 minutos do primeiro tempo, 0-0. É a quarta rodada do Campeonato Paulista. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Bola para o William Farias, deixou para Nathan Melo. Parou, prendeu, ele pensou, conduz, tenta organizar o time bugrino. Tá difícil porque as linhas do Velo estão próximas, compactas. O Guarani tenta furar este bloqueio defensivo do time do Rio Claro. Domina pela esquerda, Jonathan Costa volta por dentro para Nathan Melo. Recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, fez o passe entre as linhas para Isaac. Isaac abriu da ponta para Emerson. Guarani para ataque, recolheu, dominou com o pé direito. Emerson cruza, vai passar, quase chegou no Rafael do outro lado. Bola colocada para fora. Acompanhou Silas de cabeça, meteu a bola para fora. O Guarani ganha lateral para bater na ponta direita, perto da risca, perto da linha de fundo, perto da baliza de escanteio. Quem vem para a cobrança é Mirandinha, porque o Rafael vai para a área. Quem sabe na bola parada, o Bugrão busca o primeiro gol do jogo. Tá 0-0 em Rio Claro. Vem Mirandinha para a cobrança. O torcedor fica ali, ó. Se o torcedor quiser, ele pode até tocar no Mirandinha. Levantamento, tentou, Rafael afasta, tira a defesa. Sobra da bola, voltou pro time do Velo Clube. O William Farias aperta, Daniel Amorim é quem domina, caiu, é falta para cima dele. Jogou parado em Rio Claro, falta pro time da casa bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Velo Clube se manda com o Inayan na ponta direita, recolheu, dominou, acabou girando por dentro, tocou um pouquinho atrás para Luiz Otávio. Ele domina, controla o lance, empurra na ponta para Zé Mário, calculou, executou, cruzou, sai do gol. Kaique França para fazer a defesa, confirmando agora com 41 minutos e meio, primeiro tempo. E aí vai pintar cartão pro time do Velo Clube, mais um agora pro Mancha, pela falta pra cima do Mirandinha, bebê. Isso o Mirandinha faz muito bem, né? Partir pra cima e, é claro, chamar a marcação. É mais um cartão que o Mirandinha consegue ganhar. Agora pro Mancha, zagueiro da equipe do Velo Clube. Aliás, os dois zagueiros estão amarelados, né? Tanto o Mancha quanto o Betão. Mancha recebeu o cartão e muito bem aplicado pela Mariana Batalha. Já são 5 cartões no jogo, 3 para jogadores do Velo, 2 para jogadores do Guarani. Eu aproveito para seguir no giro do placar aqui na Bandeirantes Campinas, agora com 42, primeiro tempo. Paulistão, quarta rodada no Benitão, segue Guarani, Velo e Guarani 0-0, Edu Pinheiro. Foi assim, terminado então, Santos 1, Corinthians também 1, público na Vila 8.120 e terminou em Ribeirão Preto, Botafogo 1, Primavera 0. E atenção, na Copinha, gol do São Paulo no Morumbi, tá 3-1, São Paulo 3 e Brachina 1, é o primeiro tempo. O São Paulo, olha, se for São Paulo, afinal é São Paulo e Cruzeiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube, não esqueça, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Não esqueça de compartilhar o nosso link, o link da nossa live, da nossa transmissão. Aqui domina o time do Guarani com Guilherme Parede, procura alguém, parou, prendeu o defensor e volta a bola para Rafael para Nathan Melo. Reta final do primeiro tempo, 0-0. Já o intervalo, Bandeirantes no comando de Edu Pinheiro. Aqui traz a bola pela meia, Isaac carregou, tentou no comando para Maranhão, chega a defesa para cortar de qualquer maneira para Marcelo. A sobra da bola volta para Jonathan Costa, empurrou pela meia, a tabela saiu com William Farias para Jonathan Costa, carregou, segundo terço do campo, fez o passe para Mirandinha, dominou, limpou, caiu, é falta para cima dele, a árbitra pegou, mas fora da área. Em princípio, ela marca fora da área. O time do Guarani quer a falta dentro da grande área. A falta é pro Guarani, Breno Beretta. É o que o Mirandinha faz de melhor. Agora, se o VAR der uma olhada, pra mim a falta foi dentro da área. Não sei se o CH e o Gleger concordam, mas pra mim a falta foi dentro da área e dentro da área pênalti, Boles. Pra mim também. Por trás, o Inayan dentro da grande área atinge o Mirandinha que estava em cima da linha. A linha faz parte da área, seria pênalti. CH com auxílio da TV, Gleger também a opinião dos comentaristas, pênalti ou não, Gleger? CH. E com a impressão de pênalti.
tenho a impressão de Pênalti. mesmo de em cima da linha, pra mim, em cima da linha, pênalti. Pra mim, pênalti. Aí é lance de Se ela VAR. for no VAR, se ela for no VAR, ela vai dar pênalti. É isso, aí é lance de VAR, porque nesse tipo de lance é a situação de que se houve a falta dentro da grande área, consequentemente o pênalti. O árbitro de vídeo é o José Cláudio Rocha Filho. Ela pediu para que a bola fosse colocada para cobrança de falta fora da área, mas o VAR está checando o lance. O VAR tem outras câmeras que não aparecem, evidentemente, na transmissão, mas tivemos, pelo menos a nossa equipe, de sensação de pênalti de que o Mirandinha foi derrubado dentro ou, no mínimo, ali dentro da grande área, seria em cima da linha dentro da grande área. O Rafael imediatamente fez essa ela leitura. vai lá. Ela vai Pênalti. nem Pênalti. foi, nem Deu precisou. Pênalti. Pênalti confirmado, pênalti pro Guarani. Estávamos certos, corretos. O Mirandinha foi derrubado por trás pelo Inayan dentro da grande área. Por que ela não precisou ir no VAR? Porque é ou não é dentro da grande área, né? Então o José Cláudio Rocha Filho, árbitro do VAR, responsável pelo VAR, apontou pênalti pro Guarani, Breno Beretta. Não há dúvida nenhuma. No jogo passado, Mirandinha cruzou na área, jogador do Santos meteu a mão, foi pênalti. E agora o próprio Mirandinha sofre mais um pênalti. Vamos ver quem vai bater. Natan Melo estava com a bola, Guilherme Parede também. Vamos ver quem vai fazer essa cobrança no Guarani. Eu acho que vai o Guilherme Parede. O Maranhão também treinou, mas eu acho que vai o Parede, Boles. É, foi ele quem pediu e pegou a bola. Teve até um outro jogador que passou, deu aquele tapinha, né, de confiança pro jogador, passando aquela confiança. E é o Guilherme Parede quem está pronto para fazer a cobrança. Aos 46 minutos e meio deste primeiro tempo, o Guarani tem a melhor oportunidade do jogo. Guilherme Parede vem para a cobrança da risca frontal da grande área. Marcelo Carné com os dois braços abertos. Vem para a cobrança Guilherme Parede. É pênalti pro time do Guarani. A narração é minha, mas a emoção é sua. Então correu pra bola, capricha que dá. Guilherme Parede, pé direito, bateu, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, vou vibrar e festejar. Guilherme Parede tem a 7 estampada na camisa. Ele bate a meia altura, canto esquerdo, goleiro vai pro canto, mas nada pode fazer porque a bola vai pro fundo do gol. Guilherme Parede, predestinado. Guilherme Parede pega a bola, chamou a responsabilidade, meteu lá dentro. Comemora com a galera bugrina que faz a festa em Rio Claro. O Guarani está na frente. Guilherme Parede cobrando o pênalti. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando. Olha lá, galera bugrina vibrando porque balançou. E se balançou, a rede é gol. E é gol do Guarani. Guilherme Parede cobrando o pênalti. 47 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta o grito. Grita, 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 grita comigo, nação bugrina. Solta o grito entalado na garganta e grita comigo. Tá registrado em Rio Claro. Guarani 1, Velo Clube 0, Marcelo Carné. Não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Breno Beretta. Detalhe para tranquilidade, para qualidade do Guilherme Parede, que já estava precisando de um gol. Atacante vive de gols. Ele com paradinha e tudo. Escolheu o canto esquerdo, meia altura do goleiro Marcelo Carné, que esperou a batida, ou seja, pulou atrasado. Um belo gol para estufar as redes do Velo Clube, abrindo o placar na cidade de Rio Claro. E o que o Guilherme Parede fez? Foi pro abraço, foi junto com a torcida, comemorar com a galera. Guarani abre o placar em Rio Claro, 1-0 pra cima do Velo. No momento em que apita, Mariana Batalha não atentou para mais nada, termina o primeiro tempo no Benitão. Placar de 1 pro Guarani, gol de Guilherme Parede, cobrando o pênalti, 0 pro Velo Clube. E Tupinheiro. Olha, é o seguinte, então, olha, dá um salto aqui. Guarani, nesse momento, 9º colocado, está indo para 5 pontos. Breno Beretta, o destaque aí
uniforme Guarani hoje todo de branco. Exatamente, Edu. O Guarani todo de branco hoje, o Velo todo de vermelho, né? O Bugre jogando todo de branco. É o segundo jogo que o Guarani atua todo de branco. Já tinha atuado contra o Novo Horizontino na semana passada. E o Guarani que tá jogando, Edu, com o Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan e Emerson, William Farias, Natan, Isaac, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. Foram amarelados pelo lado do Bugre, o Emerson e também o Natan, Edu. Muito bem, bom intervalo, Breno. Valeu, Edu. Começa com o CH, o gol aí no final do primeiro tempo. Quem sofre o pênalti é Mirandinha, o Inayan, que vai em cima dele. A princípio falta e o VAR avisa a árbitra que foi pênalti. Guilherme Parede cobra, faz 1-0. CH, foi truncado, foi lá e cá, quem ficou com a bola perdeu, sabe aquela coisa? Muito truncado, mas o Mirandinha, ele sofreu falta, ele amarelou, ele se atrapalhou, enfim, mas aí acabou sofrendo o pênalti Mirandinha. O Mirandinha foi o destaque do primeiro tempo, CH? Fez a jogada do pênalti, né? O Parede também. O jogo no primeiro tempo foi muito amarrado, como o próprio amigo disse, né? O Velo tem isso como característica, uma marcação muito forte, tem 5 homens no meio ali, e o Guarani tem dificuldade de fazer a transição de ataque. O jogo estava absolutamente equilibrado, mas numa jogada onde o Mirandinha tomou a iniciativa, ele acabou tomando o tranco por trás, dentro da área, pênalti bem marcado pela arbitragem, e o Parede com toda tranquilidade fez 1-0. Mas não foi um grande primeiro tempo. O Guarani apresentou alguns problemas, que é natural, não é? Mas quando você não tem tempo para treinar e repete o time titular, com um pouco de conversa, às vezes você consegue ajeitar. E eu percebi depois do tempo técnico que alguns erros que o Guarani estava tomando, ou estava cometendo, no tempo técnico o Matheus conseguiu dar uma ajeitada, principalmente sem a bola. Lado direito com o Rafael, a cobertura dos dois volantes, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e a transição do Guarani não estava acontecendo. Os jogadores divorciados. Eu percebi depois dos 30 minutos que os dois extremas, primeiro o Mirandinha do lado direito e o Parede do lado esquerdo, depois inverteu, não é? Eu percebi que o Isaac começou a dar uma encostada para dar uma opção de tabela. Isso fez com que a última linha do time do Velo Clube saísse e se desarrumasse. O Gleger gosta de falar muito isso, dá uma como é que ele fala? Um desencaixe de marcação. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que é correto o resultado, não dá para contestar, mas nos números é mais correto ainda, Edu. O Guarani teve 61% de posse de bola contra 39% do Velo. Uma grande chance, nenhuma para o Velo. 4 chutes a gol de cada time, 2 defesas do Kaique, uma defesa do goleiro do Velo, 3 escanteios para o Velo, 0 para o Guarani, faltas 13-13, e na troca de passes, 248 para o time do Guarani, 153 para a equipe do Velo. Desarmes, o Velo também desarmou mais, 9-4. Enfim, de qualquer maneira, não é? Eu acho que 1-0 está de bom tamanho. O que o Guarani tem que ter na cabeça é não ficar administrando migalhas. Tem que tentar voltar para o segundo tempo para jogar, para fazer o segundo gol, com todo respeito ao Velo. Então vamos ver o que vai acontecer. A tendência é que o treinador volte com a mesma equipe, Edu. Olha, então é o seguinte, na Vila, o clássico, o Yuri Alberto no primeiro tempo perdeu pênalti, estou para fora. 3 minutos depois, Yuri Alberto faz 1-0 Corinthians, se redime. Aí, nos acréscimos, 48 do segundo tempo, o Gabigol cobrou falta, o Hugo Souza aceitou e o Santos empatou. Santos 1, Corinthians 1, com público de 8.120. Ribeirão Preto, Botafogo 1, Primavera 0, gol do Patrick Break, a 29 do segundo tempo. Na Copinha, está em intervalo no Morumbi, o São Paulo vence 3-1 Ibrachina.
O Cruzeiro ontem venceu de virada 3-2 o Grêmio. O Cruzeiro já está na final aqui. Espera o Cruzeiro São Paulo ou Ibrachina por enquanto São Paulo. Olha, pelo Brasil destaque para o Nova Iguaçu, que vai vencendo 1-0 o Fluminense. No Catarinense acabou Concórdia 1, Figueirense 0. No Cearense acabou Horizonte 0, Fortaleza 1. Lá em Goiás, o Vila Nova vai vencendo 2-0 o Aparecidense, Vila Nova do Humberto Louser. No Mineirão encerrado, Cruzeiro 0, Democrata 1, Democrata de Goiânia 2, e o Gerson fez a sua estreia do Cruzeiro. E no Pernambucano acabou Jaguar 0, Náutico 4. Aqui intervalo, hein? Gol de pênalti do Guilherme Parede a 47 minutos. Quem sofreu foi Mirandinha. Vence o Bugre, hein? Velo 0, Guarani 1. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã com a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Tem futebol na Bam Bam Bam. Tem rede balançando. Leandro Paulista.
Jonathan Costa empurrou pela meia, a tabela saiu com William Farias para Jonathan Costa, carregou o segundo terço do campo, fez o passe para Mirandinha, dominou, limpou, caiu, é falta para cima dele, a árbitra pegou, pênalti confirmado, pênalti pro Guarani. Guilherme Parede vem para cobrança da risca frontal da grande área, Marcelo Carné com os dois braços abertos, vem para cobrança Guilherme Parede, é pênalti pro time do Guarani. A narração é minha, mas a emoção é sua, então correu pra bola, capricha que dá, Guilherme Parede, vem direito, bateu, é gol! Gol! Guilherme Parede tem a 7 estampada na camisa. Ele bate a meia altura, canto esquerdo, goleiro vai pro canto, mas nada pode fazer porque a bola vai pro fundo do gol. Guilherme Parede, predestinado. Guilherme Parede pega a bola, chamou a responsabilidade, meteu lá dentro. Comemora com a galera bugrina que faz a festa em Rio Claro. O Guarani está na frente. Guilherme Parede cobrando o pênalti. Avante, 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 Bugrão. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco as cores do Bugrão. Olha lá o povão festejando. Olha lá, galera bugrina vibrando porque balançou. E se balançou, a rede é gol. E é gol do Guarani. Guilherme Parede cobrando o pênalti. 47 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Solta o grito. Grita, 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 grita comigo, nação bugrina. Solta o grito entalado na garganta e grita comigo. Tá registrado em Rio Claro. Guarani 1, Velo Clube 0, Marcelo Carné. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. 1-0 Guarani, Gleger. Edu, melhor dos mundos, né? No finalzinho do jogo, o Guarani consegue, num lance que a árbitra deu falta, né? Mas realmente foi dentro da área. Para mim, em cima da linha é pênalti. O lance ali. E aí, com muita personalidade, né? O menino foi lá, bateu e fez o gol. Né? Quem fez o gol foi o Parede, né? Belíssimo, bateu, tirou com personalidade. Foi lá e botou na rede. Então é importante esse resultado, porque é um jogo muito truncado, um jogo difícil, jogo duro, que a bola não anda, né? A bola fica ali, é rabo de arraia pra cá, é pancada pra ali, falta aqui, para o jogo, né? Teve, o Kaique França fez 2 defesas, um grau de dificuldade relativamente baixo, mas o Velo incomoda, finaliza demais de fora da área, chega em alguns momentos, mas é importante de ressaltar também, a defesa do Guarani tá muito bem postada, né? O Maurício e também o Jonathan, 2 bons jogadores, eles estão sempre bem posicionados. A cobertura dos laterais também é muito boa, né? O Rafael fecha muito bem, né? O Emerson já tem essa característica também, então está bem posicionada a linha de defesa do Guarani, isso fortalece e inibe as ações do Velo, que provavelmente, né, a gente vê aí que vai fazer substituição o Velo, daqui a pouco o Breno traz a informação, mas é um time que vai vir para cima agora. E isso pode facilitar as ações do Guarani. Né, pode criar um pouco mais de espaço para o Isaac, criar um pouco mais de espaço para o Natan sair um pouco mais, encostar, né, nos homens de frente. Então, esse 1-0 traz, claro, tranquilidade para o Guarani que está na frente e provavelmente vai trazer um pouco mais de espaço, porque, obviamente, o Velo jogando em casa vai ter que sair e automaticamente dar um pouco mais de espaço para o time do Guarani trabalhar, tentar triangulações, jogar um pouco mais, ficar um pouco mais com a bola. Então, a expectativa é de que o Matheus não jogue esse time para trás, que é o que normalmente ele faz, né? Quando tá ganhando o jogo, ele traz o time para trás e fica ali, tomando pressão até tomar o gol. Tomara que ele tenha noção disso e mantenha o Guarani da mesma forma que foi no primeiro tempo, que o Guarani pode ampliar no segundo tempo também, porque tem qualidade e característica para isso. Então, essa é a minha expectativa. Não quero ver um Guarani atrás esperando o Velo. Quero ver um Guarani acima, jogando da forma que jogou o primeiro tempo, meu queridíssimo
Leandro Boles. Leandro Boles. Muito obrigado, Kleber Sorsim, comentarista da Rádio Bandeirantes. Ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado lá de Carlos Henrique, o bate pesado, a dupla de comentaristas da Bandeirantes. Vai começar no segundo tempo em Rio Claro, saída com o time do Velo. Guarani está vencendo pelo placar de 1-0, gol marcado por Guilherme Parede. A galera se manifestando aqui pelo YouTube, comemorando o gol do Guarani, meu grande amigo José Antônio Amaral Caprânico Capra. Feliz da vida com a vitória parcial do Guarani, está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Tudo pronto, vai autorizar Maria na batalha, saída com o time da caça. Apita, arbitrar! Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro segundo tempo no Dial em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o Guarani em campo, mas quem tem escanteio é o time do Vela no comecinho do segundo tempo. Vem pra bola Zé Mário, ele ultrapassa todo o campo, vem pra cobrança aqui pra direita, levantamento fechado, na primeira trave, tirou a defesa, a bola ficou viva. Silas tentou, a bola bateu, rebateu, ficou caído o jogador do Vela, o árbitro no campo mandou seguir. Tira de qualquer maneira lá atrás a zaga bugrina. Isaac fica com a sobra, deixou para Natan Melo. Empurrou o passe, tentou o passe para Mirandinha, a bola foi colocada para fora, é lateral para o time do Guarani bater. Ela pede para esperar um pouquinho para rever o lance. O jogador do Velo fica caído dentro da grande área, o Velo que mexeu, Breno Beretta. Tem um jogador do Velo caído, é o camisa 7, o Luiz Otávio, e para mim não foi nada. Nem chegou quase a tocar no jogador. Nem chegou, quem estava na bola era o William Farias, mas para mim não foi nada, nem chegou a ser dividida. Saiu o Rodrigo Alves, camisa 11, para a entrada do Cal, camisa 21. Então entrou o Cal, 21, no lugar do Rodrigo Alves, a única alteração no jogo. É isso aí, entrada portanto do Cal com a 21 para a saída do Rodrigo Alves, mexida na equipe do técnico Velo, do técnico pintado do Velo Clube. E segue caído ainda o jogador do time do Velo Clube, camisa 7, Luiz Otávio. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Ainda a árbitra não autorizou a cobrança, mas ela deve autorizar porque não foi pênalti. Agora sim ela autoriza a cobrança de lateral pelo time do Guarani. Vem para a cobrança o Emerson, jogador que foi amarelado inclusive no comecinho do jogo. Vem para a cobrança do lateral, ele toma distância, abre na ponta para Maranhão. Chega a defesa lá atrás para cortar, a bola sai novamente em mais um lateral para o time do Guarani bater. Bem à frente do banco de reservas do Matheus Costa, treinador bugrino. Comecinho desse segundo tempo, lateral já batido na direção do Maranhão, passou forte. Ele subiu, mas acabou não achando, a bola foi direto para fora. Em tiro de meta para o Velo Clube bater. Linguiças calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Você encontra no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba tem Iga Atacado. Falta do Mirandinha para cima do Inayan, perto da risca do meio campo. Falta aqui, o time do Velo Clube tenta cobrar rápido, mas o Mirandinha fica na frente da bola e por isso deve ser advertido pela árbitra do jogo, Mirandinha. Além de cometer a falta para cima do Inayan, ficou na frente da bola, evitou a cobrança rápida do Luiz Otávio. Cobra Betão, ele sai jogando no campo defensivo com Mancha, empurrou pela meia, recebeu, dominou Cal, volta a bola na quarta zaga para Betão, ele domina e volta mais atrás para o goleiro Marcelo Carné, aperta na marcação, Maranhão, Carné com o pé direito, faz a abertura para Mancha recolhe, domina pela lateral direita para o time do Velo, ele tenta a ligação direta, defesa, ataque, subiu atrás do Jonathan Costa para cortar, na disputa com Silas, agora tenta por baixo, o Jonathan Costa, ele cai, reclama de falta, falta foi marcada, na verdade nem falta foi marcada, né? A bola saiu, último a tocar da bola foi o jogador do Velo, então é lateral para o time do Guarani bater, com 3, quase 4 minutos da etapa final. 1-0 para o Guarani, gol marcado por Guilherme Parede, cobrando o pênalti a 47 minutos, pênalti convertido pelo Guilherme e em cima do Mirandinha, quando pinta um cartão vermelho para alguém do banco de reservas do Velo e não é o Pintado. Eu acho que é o auxiliar técnico do Pintado, que estava reclamando bastante. O que a Mariana Batalha fez? Foi lá, aplicou o vermelho, expulsou para parar de encher o saco.
Quase 5 minutos da etapa final. O jogo começa quente. O segundo tempo também em Rio Claro. Briga do amigo Matheus Norton. Na risca do meio campo. Ele tentou a finta, botou na frente. Sofre a falta. Cometida pelo Maranhão. Jogo novamente parado com posse de bola para o time do Velo. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Sai carregando e fintando o Inaí até perder a bola, recuperar o Guarani, mas o passe foi muito forte do Rafael. Na direção do Guilherme Paredes, chega lá atrás, a defesa da cobertura para cortar o Betão, recuando com o goleiro Marcelo Carné. Sai jogando com o pé direito aqui na direita para Mancha, recolheu, dominou pela lateral direita, aperta na marcação, Mirandinha. Tenta agir e passe, o Guarani adianta a linha para tentar recuperar, Natan Belo recupera, fez o passe no comando para Isaac, ele bateu no peito, coloca no terreno, esticou na ponta para Mirandinha, já passou pedindo o Emerson, devolveu para Isaac, consegue tocar na bola para Emerson, liga de fundo, cruzou, Maranhão passou da bola, ficou viva, chega lá atrás de qualquer maneira, defesa para cortar. Ficou procurando a bola, o Guilherme Parede, enfim, não conseguiu encontrar. Na sequência, a falta cometida. Mas foi uma boa chegada ofensiva do Guarani, Breno. Principalmente do Emerson, né? Que chegou na vitalidade, correu e foi lá na linha de fundo. A bola quase que saiu, só que resvalou no Maranhão e acabou atrapalhando o Guilherme Parede na hora da finalização. Guarani tá vencendo o jogo, 1-0 pra cima do Velo. Tenta vir por campo de ataque o time de Rio Claro com Silas, esquece a bola, perde, chega lá atrás, Jonathan Costa, tira, levanta a bola procurando Isaac, rebate Marcelo, Silas tocou na bola na proteção do Maurício Antônio, a bola fica com o goleiro Kaique França. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Agora com 6 minutos cravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, é o futebol da Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, quarta rodada no Benitão. Olha o Rio Claro chegando, Daniel Almeida na área, bateu cruzado, ele bate pra fora. Perde uma grande oportunidade o Velo Clube, Daniel Amorim bateu pra fora. Ela foi embora em tiro de meta para o Guarani, Bandibereta. Ele teve uma grande oportunidade, né? Ficou praticamente cara a cara com o goleiro Kaique França e bateu de perna esquerda. Mas se ele tivesse cruzado na área, tinha jogador do Velo Clube. Kaique França não tem pressa para fazer a cobrança. 1-0, tá vencendo o Guarani. Confirmando, segue em Rio Claro no Benitão, Velo Clube 0, Guarani 1, Edu Pinheiro. Você disse no Concentração, domingo, domingo, né? 20 e 30, Velo Clube Corinthians, é isso? Depois de muito tempo, o Velo volta a receber o Corinthians em casa. E tem clássico em Barueri, né? No sábado, 18h30, tem Palmeiras e São Paulo. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos com as emoções do Campeonato Paulista. Hoje a Bandeirantes lado a lado com o Bugrão. Guarani conquistando a primeira vitória do Campeonato Paulista. Kaique França empurra por dentro para Natan. Natan curtinho para Jonathan Costa. Tentou passe para Emerson. Chegou o Silas para recuperar. Silas caiu, ficou prendendo a bola. Ela tem que parar. Boa, é isso. Tá certinho. Como não deu a falta, o Silas prendeu a bola entre as pernas. É uma atitude antidesportiva, antijogo, né? Não tem jogo, porque ele prende a bola e ela tem que marcar a falta. Foi isso que ela marcou, Breno. No primeiro lance realmente foi falta, né? Falta em cima do jogador do Velo Clube, só que daí ele prendeu a bola nas pernas e os jogadores do Velo Clube estão reclamando até agora. Não tinha que prender a bola na perna, tinha que deixar seguir. Guarani já bate essa falta, não tem pressa nenhuma, Boles. Emerson tornando a frente para Mirandinha, rebate a defesa, a bola voltou para o William Farias, empurrou para Guilherme Parede, boa visão, abriu na ponta para Rafael, um pouquinho depois da risca do meio campo, Rafael para Natan, Natan conduz a bola para o time do Guarani, calibra o pé direito, mete o lançamento pelo alto para Mirandinha, dominou, tentou a finta, aí Nayan chega bem na cobertura para cortar, sai jogando lá o time do Velo, Guarani recupera, Emerson empurrou para Mirandinha, tá na área, vem Guarani, cruzou para a boca do gol, tira a defesa, a sobra para Natan na entrada na grande área, tentou clarear para bater pro gol, chega a defesa para cortar, evita a finalização do Natan Belo local, a sobra da bola, rebote ainda fica com o time bugrino com Maurício Antônio, recuando pro goleiro Kaique França, ele sai jogando por dentro, a bola William Faria, pressionado, todo mundo avisou que tinha ladrão, ele volta a bola para Kaique, Kaique levantou para o de ataque, tentava na velocidade do Guilherme Parede, chega bem lá atrás para fazer o corte, Zé Mário, sai jogando para Marcelo, Marcelo curtinho na zaga central para Mancha, Mancha recolhe, dominando o primeiro terço do campo, Mancha abriu na ponta para Inayan, na marginal do campo, pé direito, bola curta, chega primeiro Emerson para fazer o corte, na sequência deu uma vacilada, o Silas tocou na bola, a bola saiu,
A árbitra está, me parece que marcando lateral. Falta, né? Falta pra cima do jogador do time do Velo Clube, cometida pelo Emerson. O jogo está parado no Benetão, Breno Beretta. Realmente ele foi com o corpo pra cima do camisa 10, o Silas. A falta aconteceu. É pela meia direita, vai levar perigo pro gol do goleiro Kaique França. Boles. Placar de 1-0 pro time do Guarani. O quinto sinal está apontando 22 horas 45 minutos, restando 15 minutinhos para as 11 da noite. Tem falta para fazer a cobrança do time do Velo Clube. Placar de 1-0 pro Guarani. Torcida bugrina tá preocupada nesse momento porque vem bola na área, cruzamento para a boca do gol, desvia lá atrás de qualquer maneira. Maranhão auxiliando defesa, a bola sai. É lateral na ponta esquerda pro time do Velo bater. Vem para a cobrança o camisa meia do Zé Mário. Zé Mário vem para a cobrança, Guarani fechadinho nesse momento. Zé Mário fez o passe pro Cal recolheu do meio, saiu da área, protegeu na ponta esquerda, volta a bola para Zé Mário, pressionado, ele recomeça no meio campo. Quem recebe domina é Matheus Norton. Norton empurrou para Betão, Betão recolheu, dominou, é o Mancha, o camisa 3 quem domina. Mancha fez o passe no comando, Emerson chega de cabeça para cortar. Silas briga na tabela, ficou procurando a bola, era para Silas. Silas recolheu, dominou para Luiz Otávio, empurra na ponta para Zé Mário, foi um tijolo, ele recebeu, dominou, conseguiu dominar, empurra na ponta para o Cal. Cal recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meio, tá cheio de gás, entrou no intervalo o Cal, marca pelo Rafael, prende, faz inversão, a bola volta para Mancha. Mancha recolheu, dominou, abriu na ponta para Inayan, olha para a área, prepara o cruzamento, calibrou o pé direito, cruzou para a boca do gol, subiu, tirou o William Farias, na entrada na grande área, briga Maranhão pelo rebote, Marcelo também briga, sobra da bola pro Velo, falta marcada! Falta cometida pelo Rafael pra cima do Cal. Falta perigosíssima pro Velo Clube bater, Breno Beretta. E o Rafael tá amarelado. O jogador do Guarani, né? Acabou de tomar um cartão amarelo. Quem que foi pra cima do jogador do Velo Clube, né? O Rafael foi. Primeiro tinha ido o Maranhão. E depois, na sequência, o Rafael acabou acertando a cara do jogador do Velo Clube com os pés. Foi pé alto. Daqui a pouco o Dentinho já tá conversando com o técnico Matheus Costa e também vai pintar o Renan Castro. 2 alterações no Guarani. Preocupação do Matheus Costa, principalmente com os seus jogadores amarelados. Já são 3 os jogadores amarelados que estão em campo. Falta perigosa pro Velo Clube bater no comecinho do segundo tempo. Pintou cartão pro Rafael. Já registrado pelo Breno. Falta perigosa pro time do Velo, buscando o gol de empate em Rio Claro. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Preocupação do goleiro Kaique França, que orienta a formação da sua barreira na trave direita. É falta perigosa. Cal pra cobrar com o pé direito. Zé Mário pra cobrar com a canhota. A falta é frontal. Já as 2 primeiras alterações do time bugrino. Tem falta perigosa. O Velo pra bater. Fica deitado atrás da barreira. Isaac para evitar a cobrança por baixo. A cobrança lá. Ronaldinho Gaúcho. Preocupação da defesa bugrina, do torcedor bugrino. Zé Mário e Cal partiu. Zé Mário, pé canhota. A bola explode na barreira e vai embora. Desvia na barreira e vai embora. Escanteio pro Velo Clube. Não bateu no próprio jogador do Velo, é isso? Ela tá dando impedimento. Pelo que eu tô vendo, ela tá dando impedimento. Levantou o braço. Pra mim, impedimento. E agora ela vai autorizar as 2 substituições no Guarani. Vamos ver quem vai sair para as entradas do Dentinho, Mirandinha no lugar. Tá saindo Mirandinha, né? Entrando Dentinho, camisa 17. E a outra alteração, a gente vai ver quem que vai sair. Naturalmente o Emerson, né? Vamos ver se ele vai tirar o Emerson. Realmente, tirando o Emerson para a entrada do 16, o Renan Castro. O Emerson que já estava amarelado. Então saíram Dentinho e Emerson para as entradas do Renan Castro e também saíram Mirandinha e Emerson, né, para as entradas do Dentinho e do Renan Castro. Boles. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Comecinho do segundo tempo e estas 2 primeiras alterações no Guarani, CH. É para oxigenar o time. O Emerson estava tendo muito problema do lado esquerdo. Tomara que o Renan entre bem, mas o meu comentário de meio de tempo foi o seguinte: o Guarani não pode ficar administrando migalhas. O Guarani parou de jogar. Não dá para ficar assistindo o Velo, porque daqui a pouco empata. O Velo não está imprimindo uma grande pressão, mas está mais com a posse de bola. Então o Guarani precisa jogar.
o que não fez até agora no segundo tempo. Placar de 1-0, Guarani tem a vantagem no jogo, está vencendo a primeira do Campeonato Paulista. Está jogando o Maurício Antônio na faixa central do gramado, parou, prendeu, ele pensou, deixou curtinho para Caio Melo para Rafael. Rafael para Dentinho, primeira participação, voltou pela meia para Caio para William Farias, recolheu, dominou, já tem a marcação, pressão do Matheus Norton, ele volta por dentro para Caio Melo, prende, segura, volta a bola para Maurício Antônio, que empurrou para Rafael, bom passe, tem Dentinho pedindo no comando para Isaac, a tabela saiu, Isaac para Rafael tentava a infiltração de Maranhão, mas o passe não foi bom. Ela vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Velo. Gleger Zorzinho, olha técnico da Bandeirantes, e pra você, a sua opinião sobre estas primeiras duas mexidas do Guarani no jogo, Gleger? O Dentinho entrou muito bem no último jogo, né? Eu até falei isso no intervalo, é bom jogador, entrou bem, voluntarioso, vai muito bem no 1 contra 1. E o Renan entra no lugar do Emerson ali. Não tava legal o Emerson hoje, né? Bom dar uma oxigenada, dar uma trocada para tentar uma característica diferente. Agora, o CH tava dizendo aí, eu concordo, né? O Guarani parou de jogar, meu. Assim, não dá para entender o que pensa o Matheus. É hora de partir para cima, tentar fazer o segundo gol. Coloquei o Dentinho, Mas, viu, tem que partir para cima. O Guarani não tá jogando, tá dando muito espaço para a equipe do Rio Claro. A Aroma das Ervas é muito mais saboroso. Suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Já estamos com 15 minutos e meio segundo tempo. Placar de 1-0 para o Guarani. Gol marcado por Guilherme Parede, cobrando o pênalti no primeiro tempo. Guarani está conquistando a primeira vitória no Campeonato Paulista, justamente na metade da competição. Campeonato traiçoeiro de apenas 8 rodadas. Ao final das 8 rodadas, vamos conhecer os 8 times que avançam à próxima fase. Vamos conhecer também os 2 rebaixados à Série 2 do próximo ano. E você segue participando e interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Meu amigo Zé Roberto tá na área, tá acompanhando, tá ligado. João Fábio Tedesco também já deixou o seu like. Bora, rapaziada. Domina o time do Guarani pro campo de ataque. Vem bola, Guilherme Parede. Tentou dar uma acelerada, já passou Renan Castro para receber. Ultrapassaria no meio campo. Botou na frente, acompanhado por Inayan. Toca na bola, reclama de todas o Inayan também. Claramente foi ele o último a tocar na bola. Ele queria lateral pra ele, bebê. Ele é o pintado dentro de campo, apesar de não ser o capitão, reclamando bastante. Agora tem jogador caído da equipe do Velo. Já 2 mudanças no Velo Clube. O Pintado está conversando com o camisa número 23, que é o Adriano, e também com o Joninha, camisa 19. Já 2 alterações na equipe do Pintado. E o jogador que está sentindo no time do Velo, o camisa 8, Matheus Norton, uma subida com o Renan Castro. Lance de jogo, né? Ele acaba atingindo a parte de trás da cabeça do Matheus Norton e dói. Cabeceou a cabeça do jogador do Velo, né? E ainda deu aquela chicotada, né? Que é sempre perigosa. Dali, um pouquinho para baixo da cabeça, na altura do pescoço, mas felizmente o Matheus Norton já está de pé. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, soluções para o consumidor final. Seu negócio ou indústria, acesse kstubos.com.br. Vamos às alterações no Velo Clube. Breno Beretta informa. A primeira, saiu Luiz Otávio para a entrada do Adriano, 23. E a segunda, saindo Mancha, zagueiro, para a entrada do 19, Joninha no lugar do Mancha. Vai pra cima o Pintado, vai pra cima o time do Velo Clube. Ele abre mão de um zagueiro e coloca o jogador de frente, Joninha, que é um jogador de velocidade. E já o Matheus Norton vai retornar, né? Como houve a necessidade de atendimento médico, ele tem que sair, mas já está autorizado. Volta em campo o Matheus Norton. Domina o time do Guarani lá pela ponta direita com o Dentinho. Na sua característica, ele parte com ela dominada, parou, prendeu, ele pensou em cara, marcação do Adriano. Volta por dentro para Caio Melo, cadencia, recomeça no campo defensivo com o Rafael. Rafael tem a posse dominada pela meia para o William Farias, de novo para Rafael. Rafael recolhe, domina para o William Farias, o capitão Bugrino fugiu na ponta, Dentinho, o lançamento era para ele, chega primeiro Zé Mário, com o pé direito recobra o goleiro Marcelo Cardan, dentro da sua pequena área, pressionado por Maranhão, por isso levanta a bola para o campo de ataque, reparte lá atrás Rafael, vai sobrar para Caio Melo brigar, chega primeiro Matheus Norton, toque de calcanhar do Cal para Matheus Norton, carrega a bola para o time do Velo, chega bem Dentinho, mas faz a falta.
Falta marcada, ele aponta a bola, mas a árbitra pegou a falta. Falta um pouco, depois da risco no meio campo para o time do Velo bater. Logo, os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. A agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Tinha lá atrás o Jonathan Costa para o time do Guarani, brigou Isaac, a sobra da bola, volta para Caio Melo, coloca no terreno para Isaac, carregou, é falta para cima dele, foi puxado e vem cartão, Breno. Vem cartão pro camisa 8, Matheus Norton, amarelado, porque segurou pela camisa o Isaac. Aliás, o único pendurado no Guarani é o Isaac, viu, Boles? Ele quem sofreu a falta cometida pelo Matheus Norton. Guarani domina para sair jogando no campo ofensivo. Está vencendo o jogo por 1-0 o Bugrão. A galera ligada, a galera que já deixou o like, compartilha o nosso link pelos grupos de WhatsApp, o grupo de dos Bugrinos, a galera do futebol nesta quinta-feira, jogo que fecha esta quarta rodada do Campeonato Paulista. A quinta já começa na segunda, no sábado, domingo e segunda. Guarani vai fechar a quinta rodada, vai fechar mais uma rodada do Campeonato Paulista. Jogar na segunda-feira, 8 da noite, no estádio do Canindé, diante da Portuguesa. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Você encontra as saborosas linguiças da Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Vem para a cobrança do lateral Inayan para o time do Velo. Ele solta o jogo para Adriano. Adriano parou, prendeu, ele pensou, recomeça no campo defensivo para Betão. Betão tem a posse dele pela do círculo central, acompanhado por Isaac. Guarani todo fechado. Arma um bloqueio defensivo para evitar a ação ofensiva do time do Velo. E deu certo porque o Guarani recuperou. Bola pelo amigo para o William Farias. Para Dentinho, botou na frente, sofreu a falta. Maranhão fica com a sobra. Falta para cima dele. A árbitra pode escolher ou no Dentinho ou no Maranhão, bebê. Para mim foi primeiro já no Maranhão, né? Ou melhor, no Dentinho, né? O camisa número 4, o Betão, que já tem cartão amarelo, cometeu uma falta. Já ele vai ser expulso, se continuar assim, Boles. William Farias trabalha a bola com o Dentinho lá pela ponta direita, recolheu, dominou, voltou para Rafael que pouco sobe nesta etapa final, fica mais na sua característica ali na defesa. Passe por dentro do Caio Melo, foi muito forte o William Farias. Marcelo já recupera o capitão do time do Velo, ele bota na frente da disputa entre os dois capitães. Abertura na ponta para Zé Mário parou, prendeu o defensor e volta a bola para Betão. Betão no círculo central, tentou a finta, Maranhão tentou brigar, Betão aos trancos e barrancos, sofreu a falta, levou vantagem, não, a árbitra parou. Sinalizou que a falta é lá atrás. E aí o Matheus Norton vai cobrar para o time do Velo Clube. 1-0 na frente o time do Guarani. Bola solta na ponta, quem domina é Cal. Recolheu, dominou na linha esquerda, parou, prendeu, ele pensou, tenta alguém do comando, levanta a cabeça, ele volta a bola para Mancha, já foi embora. Quem domina é o Betão. Betão recolhe, domina com o pé esquerdo, faz a abertura, por elevação na ponta para Zé Mário, recolheu, dominou cercado, marcado, volta na marcação, Dentinho, fecha a porta, ele empurra pela meia para Zé Mário, a tabela com o Adriano, de novo para Zé Mário, boa bola no comando, Matheus Norton, dominou, tentou, Daniel Amorim, chega a defesa para cortar, Maranhão tentou o giro, a bola bateu, rebateu, sobrou para Maranhão, carregou a bola para o time do Guarani, ele cai, mas não houve nada, a árbitra aponta a bola do Inayan que recuperou, soltou na ponta, o jogo fica mais aberto, Joninha recolheu, dominou o bico na grande área, primeiro cruzamento para a boca do gol, toque para trás do Rafael, ela vai embora, pela linha de fundo, é escanteio pro Velo, Breno Beretta. E essa jogada perigosa do Velo começou lá no erro do Maranhão, que era para ter tocado pro Guilherme Parede. Aliás, o Maranhão hoje não fez absolutamente nada, nem aquele papel de pivô. Escanteio lado esquerdo, Zé Mário na bola. Calim pro pé esquerdo, vem para cobrança, Zé Mário, levantamento cruzado para a boca do gol, Silas de cabeça, pega Kaique. Ainda houve um desvio no meio do caminho, Kaique França caiu para defender, pegou a bola e não deu rebote, Breno. Ele estava bem posicionado, a bola bateu nas costas do Renan Castro, mas ele estava no meio do gol, ficou com ela com tranquilidade. Guarani vence o jogo, 1-0 para cima do Velo. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 23 minutos, segundo tempo.
É o Paulistão na sua quarta rodada no Benitão, em Rio Claro. Guarani 1, gol de Guilherme Parede cobrando pênalti no primeiro tempo. Velo Clube 0. Jogo nesse momento parado, pausa para hidratação, Edu Pinheiro. No Carioca, Fluminense vira em Nova Iguaçu 1, Fluminense 2. No Paulista, Santos 1, Corinthians 1 hoje na Vila. Ribeirão Preto foi Botafogo 1, Primavera 0, os dois encerrados. E na Copinha é o quarto gol do São Paulo em segundo tempo no Morumbi. São Paulo 4, Ibrachina 1. A final vai ser São Paulo e Cruzeiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Kleger Sozinho, eu quero o filo. O Velo Clube mexeu agora há pouco. Pintado mandou o seu time pra cima. O que você faria? Faria uma alteração no time do Guarani para responder? Esperaria um pouquinho. E aí, Kleger? Esperaria mais um pouco, né? Tentaria ver a resposta do time. E ainda, eu vejo que já tá na parada técnica. Tudo bem, o Guarani tá ganhando o jogo, né? Tá ganhando, tá segurando o resultado ali. O Velo não consegue chegar. Pintado provavelmente vai vir nesses minutos agora pra cima, pra tentar, nessa substituição já provavelmente com essa intenção. Agora, eu vou repetir o que eu tava dizendo, né? Desde o intervalo. O Matheus, ele precisa soltar um pouco mais o time do Guarani. Agora é só fazer o segundo gol para trazer tranquilidade. Não adianta você ficar segurando o resultado, daqui a pouco o Velo acha uma bola ali, né? Uma bola parada, uma escapada, uma metida de bola, e aí empata o jogo. Então para que correr esse risco? Então o Guarani tem condição, tem qualidade de tentar algo mais dentro da partida, dentro do jogo. Mas aparentemente está segurando o resultado, está ali numa manutenção de resultado. Claro, tem que dizer, está organizado a parte defensiva, mas não precisa correr esses riscos. O jogo vai ser reiniciado no Benitão, placar de 1-0 para o time do Guarani. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadeservas.com.br. Já mais duas mexidas no time do Guarani. As alterações serão agora. Agora você informa, Breno Beretta. Saiu o Rafael, camisa 3, entrou o Cicinho e vai entrar o Kevin também. O garoto Kevin, camisa número 23. Deve ser o Maranhão, né? Eu acho que foi o Maranhão, porque o Maranhão estava ali do lado. Então saiu o Maranhão, entrou o Kevin na equipe do Guarani, além do Cicinho que entrou no lugar do Rafael. Maranhão saiu 18, entrou Kevin 23. Duas mexidas no time do Guarani. Kevin, o Kevin 05 em campo, predestinado, marcou o gol de empate com sabor de vitória para o Guarani na última rodada. Está em campo o garoto bugrino. Já os comentaristas falam. Fala para Matheus Norton, recebe domina para o time do Velo Clube. Jogo difícil, o Guarani está vencendo por 1-0. O Velo Clube tem mais duas alterações. O Guarani tem só mais uma. Bola para Inayan, recebe domina pela ponta direita. Passou pedindo na ponta, recebeu Adriano, tentou levar para o fundo. Marcação de Jonathan Costa, trava bem o zagueiro, evita o cruzamento, a bola sai. Escanteio pro Velo Clube bater, Breno Beretta. É pelo lado direito, né? Jogadores ficam batendo boca, jogador do Velo, camisa 21, Adriano, fica batendo boca com o William Farias, a árbitra tá lá no deixa disso, não chega pra lá, tentando expulsar a Rodinha e dando bronca nos jogadores. Escanteio lado direito pro Velo. A parada é com Cal, todo mundo de olho no Cal. Vem cruzamento do Zé Mário na primeira trave, tirou parcialmente a defesa, a bola fica viva, vem o toque de cabeça, tentou Betão, sobrou para Adriano, saiu do gol Kaique França, ela está marcando pênalti pro Velo Clube. Está marcado pênalti pro Velo Clube em cima do zagueiro do Velo, Betão. Marcado pênalti, os jogadores do Guarani não entendem a marcação, mas o pênalti está marcado, me parece que do Maurício Antônio para cima do Betão, Breno Beretta. Eu realmente revendo o lance, não tô conseguindo ver pênalti, só se for por outra câmera. Eu não sei se ela teria dado mão na bola ou o jogador... Mão no rosto, né? Mas não sei se é suficiente para ser pênalti, né? Olha, eu realmente não consegui. Tô tentando achar um lance de pênalti, mas para mim não foi absolutamente nada. Eu não vi pênalti. Não sei o CH e também o Gleger, mas eu não consegui ver pênalti nesse lance. No campo ela marcou pênalti do Maurício Antônio para cima do Betão. Quero a opinião dos comentaristas. Carlos Henrique, o bate pesado, foi pênalti, CH? Para mim foi.
soltou o braço esquerdo, o zagueiro do Guarani, na cara do jogador do Velo. Para mim, pênalti. E para você, Kleber Zorzinho, a sua opinião? Não, eu fiquei na dúvida. Aparentemente, parece que a bola é que bate no rosto do zagueiro do Velo, né? Eu fiquei na dúvida, eu não daria o pênalti. Em princípio, ela marcou o pênalti, é protocolar. O pênalti, a bola vai ser colocada na marca, todo mundo vai se preparar. O time do Guarani não entende a marcação. Balança ali negativamente o dedo indicador, o Jonathan Costa, mas o Daniel Amorim já está com a bola para fazer a cobrança. Pênalti para o time do Velo, o clube que tem a grande oportunidade para empatar o jogo. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Kaique França no centro do gol, pênalti está confirmado. Daniel Amorim vem para a bola com a 9 estampada na camisa. No centro do gol, Kaique França, a expectativa da galera bugrina, quem sabe a defesa, quem sabe o chute para fora. Daniel Amorim vem para a bola, autorizada a cobrança com o pé direito. Daniel Amorim vem para a bola, correu, bateu, Kaique França pegou! Kaique França defende o pênalti cobrado por Daniel Amorim. No cantinho, ele vai buscar o pênalti e salva o Guarani. Kaique França, um gigante no gol bugrino e evita o gol de empate no Velo, Breno Beretta. E foi bem na frente da torcida do Guarani, que comemora como se fosse um gol. O Daniel Amorim escolheu o canto direito, baixo, rasteiro. E o que o Kaique França fez? Foi nela, segurou a bola, mostrando que o Guarani agora tem goleiro. Salva o Guarani de levar o gol de empate, olha o Bugre. E vem o Bugrão no contra-ataque, Dentinho recebeu, dominou, carregou a bola, demorou pra tocar. Chega a defesa pra cortar, insiste o Guarani, tentou recuperar com o Renan Castro, mas a falta foi marcada. Kleber Sorzin, Kaique França pega o pênalti cobrado por Daniel Amorim. O Guarani segue vencendo por 1-0. De toda a frescura do Daniel Amorim, né? A bola foi no cantinho, né, cara? Bola difícil, belíssima defesa, aí é milagre. Defesa de pênalti sempre é muito valorizada. 8,25 a defesa do jogo por enquanto. Kaique França salva o time do Guarani, segue 1-0, o time bugrino na frente em Rio Claro. Caio Melo tira para o time do Guarani, tentou parceiro comando, Kevin vai brigar, chegou primeiro Marcelo de cabeça, recuando para o goleiro Marcelo Carden. E atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 31 minutos gravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo, é a 4ª rodada do Campeonato Paulista no Benitão em Rio Claro, segue Guarani 1, vai conquistando a primeira vitória, 0 pro Velo Clube do Pinheiro. Na Vila Público, 8.120, Santos e Corinthians 1-1 e sábado tem clássico, 18h30 em Barueri, Palmeiras e São Paulo. E é com Pet Bola, Pet Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Siga a Rádio Bandeirantes no Instagram, no @Rádio Bandeirantes Campinas, tem o palpite premiado. Aqueles que participaram, palpitaram até aqui. Quem palpitou 1-0 pro Guarani vai concorrer a prêmios dentro do apito final. E fique atento, ligado nos próximos posts relacionados aos palpites. Palpites já para os 2 próximos jogos dos times de Campinas. A Ponte Preta que joga no sábado contra o Noroeste às 17 horas. O Guarani que joga na segunda-feira contra a Portuguesa às 8 da noite. No Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, lá já está a narração do gol do Guarani. Eu também postei na minha conta, no @Leandro Boles, 2 L's e S. Kevin dominou pro time do Guarani. Na entrada da grande área, se atrapalhou e perdeu a bola. Cartão pra quem? Foi pro Jonathan, zagueiro do Guarani, no lance anterior, amarelado. Tenta o passe, o time do Velo Clube, atento, Renan Castro, recupera para o time bugrino, empurra pela meia para Isaac, Isaac vai para a disputa com o Adriano, a bola sobrou, espirrada para Marcelo, Marcelo para Inayança, jogando para Marcelo, ficou caído, Isaac colocou a mão ali na perna, mas já vai se levantando, calma é quem domina, trabalhando a bola na quarta saca para o time do Velo, Betão empurrou pela meia, deixou curtinho para o Cal recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, com o pé direito, tentou a bola, passe esticado na ponta para Joninha, ele prepara o cruzamento, tentou a finta, invadiu a área, na proteção de Jonathan Costa,
Kaique França sai do gol para fazer a defesa, bebê. É um goleiro completo, né? Esperto em tudo, em todas as jogadas, em cruzamento, tudo que vem pra ele pega. Guarani tem goleiro e graças a ele o Guarani não tá empatando o jogo, porque ele pegou o pênalti. 1-0 tá vencendo o Bugre. Futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, é o Timácio de Carlos Batista em campo para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Guarani tem falta para bater no campo ofensivo, falta para cima do Dentinho, o jogo está parado no Benitão. Dentinho com a mão na coxa, vai se levantando pela falta cometida do Zé Mário. O Zé Mário deu um pontapé, deu um chute sem bola na coxa do Dentinho, ficou parado para o lateral esquerdo do Vela, hein, bebê? Merecia cartão amarelo, pegou o Dentinho sem bola e o Dentinho já se levantou. Quem ajudou ele a se levantar foi a árbitra do jogo, a Mariana Batalha. O Guarani tem uma falta pela meia direita, goleiro Marcelo Carné preocupado, quem tá na bola é Guilherme Parede. Tá com moral, ele fez o gol que vai dando a vitória pro Guarani, levantou pra boca do gol, subiu, tirou a defesa, sobra da bola pro Kevin, mata o peito, coloca no deixou para Maurício Antônio, a bola veio em cima dele, tirou a defesa, Caio Belo toca na bola, chega também Adriano tirando pro time do Velo, vai brigar o zagueiro Maurício Antônio no campo ofensivo, ele para Silas consegue o passe pra Daniel Amorim, chega bem no pé de ferro, William Farias, Maurício Antônio reiterou vantagem Bugrina, Guilherme Parede empurrou pela meia pra Isaac, tentou a tabela, rasga, tira Marcelo de qualquer maneira, sai jogando do time do Velo Clube com Joninha recolheu, dominou pela meia direita, botou na frente, aí forçou o lance e a árbitra caiu na dele. Falta pra cima de Joninha, um pouquinho depois da risca no meio campo, tem falta do time do Velo. Maurício Antônio leva uma bronca, uma enquadrada da Mariana Batalha, a árbitra do jogo. E teremos mais duas alterações, uma para cada lado, Breno Beretta. E os dois camisas 20, né? O Diego Torres provavelmente vai entrar no lugar do Isaac. E o João Lucas também vai entrar na equipe do Velo Clube. O Isaac tá por ali, ó. Exatamente, saiu o Isaac, camisa 10, entrou o 20, Diego Torres. E o 20 da equipe do Velo Clube vai entrar também o João Lucas no lugar do 10. As duas alterações, curiosamente, de 10, saindo 10 dos dois lados, entrando 20 dos dois lados. Saiu Silas, entrou João Lucas no Velo Clube. 35 minutos e meio, segundo tempo, placar de 1-0 para o Guarani. Seara está há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Ica Atacado em Campinas, 60 para do Oeste da Mega Loja em Sorocaba. Vem para a cobrança da falta o time do Velo Clube na ponta direita. Quem vem para Bolecal com a 21 estampada na camisa. Vamos entrar já na parte final do jogo. A árbitra está esperando o quê? Esperando mais uma alteração, a última no Velo. É o Velo quem está encebando, bebê. Exatamente, saindo 8, Matheus Norton, entrando 16, o Kaique. Kaique 16 está no jogo. Eu acho que foi o 6, mas já a gente confirma. Vem pra cobrança, Cal. Pé direito, levantou na entrada na grande área. Chega de qualquer maneira, defesa pra cortar. Insiste no lance o time do Guarani pra tentar liberar melhor pro Velo. Recupera o time de Rio Claro. Betão na ponta, cruzamento fechado. O toque pra trás, a bola vai passando embora pela linha de fundo, ela sai. Escanteio pro time do Velo Clube bater, que bola perigosa, bebê! Perigosíssima, a defesa do Guarani ficou olhando, o último toque do jogador do Bugre, escanteio lado direito, o camisa 21, Adriano, o Cal, tá na bola, Cal vem pra cobrança com a 21 estampada na camisa aqui na ponta direita, é perigo contra a meta, Bugrina partiu pra bola meia altura, o toque pra trás, tiro de meta. Joninha foi o último a tocar na bola, a bola foi direto pra fora, é tiro de meta pro Guarani. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. E o jogo segue 1-0. O Guarani vai segurando a vitória em Rio Claro, CH. Apesar dessa posse de bola do Velo Clube, o Guarani está muito bem postado, né? Eu acho que o Matheus foi muito feliz nas mexidas, principalmente do lado do campo, tirando o Rafael e tirando o Emerson. Eu acho que a primeira linha do Guarani está muito firme. Evidentemente que pode até acontecer o gol do Velo, mas na minha opinião, faltando um pouco mais de 10 minutos, o Guarani está com uma vitória bem encaminhada. Não está definida, mas está bem encaminhada.
E vencendo vai subir para 5 pontos na classificação do Campeonato Paulista. Boles. Sente o camisa 4 Bugrino, Jonathan Costa numa dividida com o Daniel Aurim. Fica no chão o Jonathan Costa, pois não, bebê? Foi realmente o camisa 6, o Zé Mário, que saiu e não o Matheus Norton. Então saiu o Zé Mário para a entrada do 16, o Kaique. Portanto, todas as alterações do jogo já foram realizadas. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Com mais de 800 aparelhos conectados no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ainda dá tempo de você ativar as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado no nosso canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Marcelo com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, tentou Juninha, subiu, tirou Renan Castro, Caio Melo, chegou na bola, tocou, tentou passe, Natan Melo, tentou passe por dentro, chega a defesa, Natan Melo ainda briga, voltou para Dentinho, Dentinho recolheu, dominou, marcação dupla para cima dele, botou na frente, escapou da falta, conduz na ponta, Dentinho, chegou Kaique, ele caiu, mas a árbitra não caiu na dele. Ela sai em lateral pro time do Velo bater, Kaique tem pressa aí no campo defensivo, ele cobra, sai jogando com Norton, Norton pela meia para Adriano, Adriano de novo para Matheus Norton, e com isso o tempo vai passando, a bola tá longe do gol do Kaique, Kaique França, que agora há pouco pegou um pênalti cobrado por Daniel Amorim. E com isso o Guarani segue vencendo por 1-0. O gol do Guarani foi de pênalti, marcado pelo Guilherme. E aqui vem Guarani, Diego Torres, uma bola espirrada, quase consegue dominar, a bola passa por ele. Fica de graça nas mãos do goleiro Marcelo Carné. Com o pé direito já levanta a bola para o campo de ataque. Cicinho domina bonito, coloca no terreno, abriu para Dentinho. Já passou Cicinho, Dentinho dominou, carregou o último terço do campo. Rolou para Cicinho, linha de fundo, tenta o cruzamento, a bola bate no Kaique, sai. Escanteio pro Guarani bater, Breno Beretta. É pelo lado direito, Diego Torres está se encaminhando para fazer a cobrança, não tem pressa nenhuma, Boles. Vinícius Sinal agora há pouco marcou, são 23 horas 15 minutos no horário oficial de Brasília. 40 minutos de segundo tempo, a galera bugrina na expectativa. O Guarani está perto de conquistar a primeira vitória no Paulistão. Tem escanteio para bater, vem para a bola, Diego Torres na área, Maurício Antônio, Jonathan Costa na área, Kevin. É a chance do Guarani, Diego Torres, pé canhoto, levantou, o goleiro não foi, a bola passa por todo mundo, toca na bola ainda, Matheus Norton. A sobra da bola fica para Juninho, Juninho sai driblando, escapa bem na marcação de Guilherme Parede. Com o pé direito tenta a inversão para Daniel Amorim, recebeu, dominou, já passou pedindo para receber Kaique. Kaique tentou, passe no vazio para ninguém. Fica de graça para Cicinho, que apenas protege para a saída de Kaique França. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, para o consumidor final, seu negócio, indústria. Acesse kstubos.com.br. 41 minutos, segundo tempo, corta aí, Nayan coloca a bola para fora, a bola sai. Lateral para o time do Guarani para fazer a cobrança. O Matheus Costa aplaudiu a reposição rápida do Kaique França. E acima de tudo efetiva, né? Porque a bola bateu ainda no jogador do Velo, saiu e o Guarani deixa o tempo passar. Cada segundo, segundos preciosos pro Guarani. Bola para Guilherme, ele tentou o domínio na entrada da grande área, acabou perdendo. O Inayan fica com a sobra. Natan Melo aperta também Cicinho para recuperar. Diego Torres para Natan, Natan abriu na ponta para Dentinho. Lá na direita, recolheu, dominou, atrapalha, bola com a canhota, encarou a marcação. Deixou para Cicinho, bico na grande área, prende, olha, pensa, observa. Cercado, marcado pelo Matheus Norton, que é aquele jogador que chega para tentar recuperar, mas ele Cicinho consegue o passe para o Maurício Antônio, quem domina é Jonathan Costa, abre a ponta para Renan Castro, Renan curtinho, tentou a jogada, devolução de calcanhar de Guilherme para Renan, linha de fundo, cruzou, a bola passou, tira de qualquer maneira Kaique, passou por praticamente toda a extensão da área do time do Velo, brinca o William Farias para o time do Guarani, ele luta, a bola volta para Renan, Renan para Guilherme, Guilherme parede do meio campo, recomeça com o goleiro Kaique França, ele recolhe, domina com o pé esquerdo, o goleirão Bugrino levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Dentinho, subiu atrás da defesa para cortar, Dentinho vai atrás da bola, ele toca, já não dá sinais de reação o time do Velo, o Guarani inteligentemente roda a bola, fica com a bola, o tempo vai passando, 42 minutos e meio, segundo tempo, 1-0 para o time do Guarani, Diego Torres domina, coloca a bola no chão, soltou para Renan Castro, tá passando no meio campo, Kevin dominou, ajeitou no pivô, voltou para Diego Torres tentou levantamento do peito do
Nayan, que recolhe e domina, toma um chega para lá do Renan Castro, o lance segue, não, ela para e marca a falta do campo defensivo, falta para o time do Velo Clube bater. Gleger Sorcin, reta final do jogo, o Guarani está vencendo e vai segurando o resultado, Gleger. Exatamente, agora é o momento realmente de segurar, né? Tá acabando o jogo. O Guarani controla o jogo até o momento, importante, uma vitória, se concretizar realmente, uma vitória importantíssima. Agora, você viu o que eu estava dizendo, né? Não pode ficar vacilando, você vê que vacilou, tomou um pênalti, e aí contou com a competência do seu goleiro que foi lá e defendeu. Não pode se arriscar, não pode vacilar. Final do jogo, principalmente os acréscimos, esse time do Rio Claro, esse time do Velo, tá jogando em Rio Claro, vai vir com tudo pra cima. O Guarani tem que estar atento e concentrado para pelo menos minimamente segurar o resultado. Deu uma vacilada o time do Velo, o Guarani se aproveitou, bola na ponta para Guilherme, parede, recolheu, dominou, mas já consegue se organizar defensivamente o time do Rio Claro. Mesmo assim o Guarani trabalha a bola, roda a bola, troca passes, bola do Renan para Natan Tambelo, volta a bola para Jonathan Costa, recomeça com o goleiro Kaique França. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logo os materiais elétricos, 1932733760 em Campinas. Guarani que iniciou o jogo na 15ª colocação com a vitória, vai pegando o elevador da classificação do Paulistão, vai terminar a rodada na 9ª colocação, Bugrão. Domina Cal faz o passe na ponta para Kaique recolheu o domínio, já estamos no minuto final do tempo regulamentar, já a expectativa da placa que vai subir. Tivemos aqueles 2 minutos para pausa de hidratação, jogo parado também em alguns momentos do segundo tempo, as alterações, e aqui lançamento muito forte para Joninha, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta e a galera bugrina atrás do gol do Kaique França, solta o grito, bebê! A torcida do Guarani fazendo uma festa muito bonita, muitos torcedores do Guarani presentes na cidade de Rio Claro, no estádio Benitão, cantando e dançando nesse momento, empurrando o Bugrão, que não tem pressa, tá vencendo, primeira vitória no ano, primeira vitória no Paulistão. 6 minutos de acréscimos teremos, já assinalado pela Mariana Batalha, Bolis. Vamos até 51 minutos em Rio Claro, 1-0 pro time do Guarani. Gol do Guilherme Parede, que dá carrinho nesse momento para recuperar a bola. Renan de novo para Guilherme, chega lá atrás de defesa para cortar, insistiu Matheus Norton, melhor para Guilherme Parede, que sofre a falta. Falta pra cima do autor do gol bugrino, o jogo está parado em Rio Claro, Bendo Beretta. É muita raça do Guilherme Parede, tava precisando de um bom jogo, né? Se entregando, se doando desde o primeiro tempo. E agora na segunda etapa, ajudando bastante na marcação. Vai valorizar esse momento, o Guarani tá vencendo, já estamos nos acréscimos. 1-0, tá vencendo o Bugrão, tá bonito no placar em Rio Claro. Aí demorou para cobrar falta, o jogador bugrino acaba recebendo o cartão. É o Renan Castro. É Renan Castro amarelado, lateral esquerdo do Guarani. Vem pra cobrança da falta o time do Guarani com o Renan Castro, pé canhoto, a bola tentou a inversão lá na ponta direita, lançamento de GPS para Dentinho, subiu o Kaique, o obstáculo tocando a bola sai, na proteção do Cicinho, é lateral pro time do Guarani bater. Futebol da Bandeirantes pra Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor pra você. Ô Bolis, já tem o apito final aqui na Bandeirantes, assim que a bola parar de rolar em Rio Claro, comando de Edu Pinheiro. Chamou, falou, bebê. E tem muita gente querendo saber, o Elvis vai jogar no Guarani? O Elvis que tá deixando a Ponte Preta? Já no apito final vou contar todos os detalhes. Fique ligado, já no apito final da Rádio Bandeirantes Campinas, esta notícia que foi a notícia do dia. Uma possível transferência da Ponte Preta para o Guarani. Essa troca, não seria nem troca, né? Seria essa situação envolvendo os rivais. Uma possível vinda do Elvis pro time do Guarani, o bebê vai explicar. Tira lá atrás da zaga bugrina, tem Velo Clube que não desiste. E Naia levantou para Daniel Amorim de cabeça, pega Kaique. Kaique França no centro do gol, pega o desvio de cabeça de Daniel Amorim, Breno Beretta. É um goleiro muito seguro, tava bem posicionado, a bola quicou na frente dele, ele abraçou, ficou com ela, Kaique França, que pegou um pênalti do próprio Daniel Amorim nesse segundo tempo e tá garantindo o resultado de vitória para o Guarani. 1-0 em Rio Claro. A Aroma
das Ervas é muito mais que sabor. As suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse ervadaservas.com.br. E vai sendo a primeira vitória do futebol de Campinas do Campeonato Paulista. O Guarani está vencendo por 1-0. Vem de novo o time do Velo. Matheus Norton recebeu, dominou, tentou a finta. Cicinho chega bem para dar o bote e recuperar. Mas o passe para o Diego Torres. Contra-ataque armado, quem sabe para matar o jogo. Dentinho carrega, tem Cicinho com opção ainda. Dentinho demorou para tocar para o Cicinho. Cicinho parou porque estava em posição de impedimento e aí o Dentinho tocou, a bola passou. Tiro de meta para o time do Velo Clube. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Bola desviada pelo Guilherme Araçai. Lateral para o time do Velo Clube. Bater no campo ofensivo com Inayan. Inayan deixou para Joninha. Joninha recolheu, dominou, voltou para Inayan. Empurrou pela meia, bola para Cal. Cal dominou, limpou, clareou, pé canhoto, bateu para fora. Ele bate com a canhota, clareou, bateu, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani, Breno Beretta. E ele bateu como se fosse um tiro de meta mesmo. Pegou embaixo da bola, a bola foi lá atrás, na torcida do Guarani, que tá comemorando, tá fazendo festa e tá esperando o final do jogo para gritar a primeira vitória no Paulistão 2026, Boles. 49, vamos até 51 minutos em Rio Claro. Segue 1-0 para o time do Guarani. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Falta marcado no campo ofensivo que o time do Velo vai cobrar. Campo ofensivo do Guarani. Marcelo Carné levanta a bola para o campo de ataque. Cicinho tentou tirar, não tirou. Voltou para Cal. Linha lateral da grande área. Cortou, limpou, fintou, tentou rolar. Atrás para Betão. Chega Dentinho na hora H para cortar e mandar a bola longe do gol. Tirou de qualquer maneira, chegada perigosa do time do Velo, que ganha lateral para bater, mas o lateral é perto da risco no meio campo. Lateral que vai ser batido pelo Kaique. Jonathan Costa pedindo atenção geral, atenção total da defesa bogrina. Tá faltando pouco pro Bugrão vencer. Cicinho tira lá de trás, Kevin tentou brigar, perdeu a bola voltou. Ainda para João Lucas pro time do Velo. Abertura na ponta pro Kaique para fazer o cruzamento, levantou, estica, aperta Maurício Antônio na hora H para cortar. Afasta de novo o perigo, a bola sai. Lateral para o time do Velo bater os últimos segundos em Rio Claro. 1-0 para o time do Guarani. Kaique levantou na entrada da grande área. A defesa tirou, voltou para Cicinho. Dominou, protegeu. Marcelo marca ele tira de qualquer maneira no peito do Dentinho, no peito da raça. Vem trazendo o time do Guarani para o grande ataque. Conduz a bola para matar o jogo. Ele fez o passe muito forte para o Diego Torres, que vai atrás da bola. Insistiu no lance, pediu falta. A árbitra mandou seguir. Recupera Matheus Norton para o time do Velo Clube. Empurra pela meia, mas entra o campo defensivo, vai terminar em Rio Claro. Betão com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque. Jonathan Costa sobe, não acha. Joninha Costa sobra, Maurício Antônio recua para Kaique França pegar no momento em que apita a árbitra. Não há tempo para mais nada, termina o jogo em Rio Claro. O Guarani valente, o Guarani guerreiro, o Guarani com raça, registra a primeira vitória no Campeonato Paulista. Derrota o Belo Clube fora de casa. Gol de Guilherme Barede cobrando o pênalti a 47 minutos do primeiro tempo. E ainda com requintes de crueldade, afinal de contas, o Kaique França pegou um pênalti no segundo tempo. Festa da galera bugrina. O Bugrão vence, enfim, a primeira no Campeonato Paulista. Sobe na classificação do Paulistão. 1 pro Guarani, 0 pro Velo Clube, Breno Beretta. Guarani guerreiro, Guarani que teve raça, Guarani que colocou o coração na ponta da chuteira. Se não foi tanto na qualidade técnica durante a partida, o Guarani teve muita vontade, teve muita entrega. O Matheus Costa abraçando os jogadores do Guarani, ele foi lá do outro lado para abraçar o goleiro Kaique França, que para mim foi o principal responsável por essa primeira vitória do Guarani. Pegou bolas importantes e, mais do que isso, pegou o pênalti na segunda etapa. Guarani que conquista a sua primeira vitória e está se aproximando do primeiro objetivo do Paulistão, que é ficar na primeira divisão. 1-0 Guarani, gol de
pênalti marcado pelo Guilherme Parede e o Bugre sobe na tabela de classificação, Leandro Bolli. É isso, Breno Beretta que volta já dentro do apito final com mais detalhes e vai falar também sobre o assunto Elvis. Será que o Elvis vai vestir a camisa do Guarani? Sim ou não? Já o Breno Beretta explica dentro do apito final. Para o demais, a galera que esteve conosco pelo YouTube, você segue por aí no Dial, no YouTube, na nossa live. Afinal de contas, está chegando na área o Edu Pinheiro para comandar o apito final. Jogadores do Guarani vão em direção ao torcedor bugrino em bom número que esteve presente em Rio Claro e viu a primeira vitória do Guarani no Campeonato Paulista. O Bugre, enfim, na quarta rodada vence a primeira, sobe para a nona colocação, termina a rodada na nona colocação, agora com 5 pontos, 1 pro Guarani, 0 pro Velo Clube. Fique ligado, na sequência vem aí o apito final aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Público não divulgado, olha, o Guarani não ganhava fora de casa no Campeonato Paulista desde 27 de janeiro de 2024. Arredondando há 2 anos que não ganhava fora no Paulista. Esse foi em Itu, né? Ituano 0, Guarani 3 na oportunidade, que era o treinador aqui, o Humberto Louser, que hoje está no Vila Nova. Vamos comentar então, começando com o Gleger, depois o CH. Pênalti para o Guarani aos 43 do primeiro tempo. Quem sofreu o pênalti foi Mirandinha, uma falta do Inayan. A princípio a árbitra deu falta, mas foi pênalti, foi na risca ou até um pouquinho dentro da área, né? Foi muito pênalti. E aí o Guilherme Parede cobrou, fazendo 1-0. E no segundo tempo, pênalti para o Velo. O Maurício Antônio, zagueiro bugrino, ele soltou o braço no Betão. Depois mostrou bem o lance aí à TV. E aí
pênalti, a árbitra dando aí, e aí na cobrança Daniel Amorim, deu passos largos, parecia um bailarino e chutou no cantinho, e Caico França se antecipou e no cantinho pegou tranquilamente. Final, o Gleger, Velo Clube 0, Guarani 1. Edu, apesar do jogo não ser, né, de encher os olhos, tecnicamente falando, a gente tem que realmente enaltecer a vitória bugrina. Jogo fora de casa, enfrentou um time difícil, um time duro, um time complicado, né, um time bem treinado, com características de a mesma coisa que jogar o Campeonato Gaúcho lá no interiorzão. Né? Muita marcação, muita falta, muito contato, mas o Guarani se saiu muito bem, achou o gol ali, né, numa jogada no primeiro tempo, ali no finalzinho, no pênalti, e acabou fazendo 1-0, foi pro vestiário. O Matheus voltou com uma estratégia. Eu esperava um Guarani um pouco mais em cima, eu esperava um Guarani um pouco mais agressivo, mas aí é estratégia de jogo, né? Não dá pra gente ficar aqui criticando, né? Tem que sim elogiar pelo resultado, até porque correu um risco, correu, eu falava minutos antes de sair o pênalti pro Velo, né? Aí o camisa 9 lá, do Velo, né? O Daniel Amorim, fez lá uma firula lá pra bater o pênalti, bateu bem, bateu no canto, no chão, e o Kaique França mostrou toda a sua qualidade, competência, foi lá e defendeu. Mas não pode correr esse risco. Não pode. O Guarani tinha time, por exemplo, hoje, e capacidade para ganhar, ganhou o jogo, obviamente, mas poderia ter feito 2-0 para trazer um pouco mais de tranquilidade, né? Para não ter que ficar dependendo do seu goleiro toda hora, ficar fazendo milagre, pegando pênalti. Então é isso que às vezes a gente fala, critica, mas o que a gente tem que realmente aqui é parabenizar, enaltecer, porque foi uma vitória gigantesca do Guarani, que dá um salto importantíssimo, né? Recuperando, né, aquele empate, aqueles 2 empates lá das primeiras rodadas no Brinco de Ouro. Jogo fora de casa, venceu um concorrente direto, é importante isso também. Agora o Guarani, que até então olhava para baixo, agora começa a olhar para cima, né? 9º colocado, tá beirando ali o G8, né? E aí sim, agora começa a competição para o Guarani. Tá numa evolução ainda, né? Hoje eu esperava um pouco mais nessa evolução, né? O Guarani que evoluiu muito contra o Santos, de um jogo para o outro, mas aí hoje ficou devendo um pouquinho, mas o que vale é o resultado. Campeonato Paulista, 8 rodadas, e essa já é a quarta, já foi a quarta, né? Você precisa somar pontos, você precisa ganhar o jogo. E foi o que o Guarani fez. A evolução ela é automática, mas eu esperava um pouco mais do Guarani hoje. Enfim, o que vale é o resultado, o que vale é a bola na rede, o que vale é os 3 pontos. Parabéns ao Guarani, porque eu dizia hoje no programa os donos da bola. O Guarani necessita da vitória hoje, um jogo dificílimo, e traz uma tranquilidade, essa vitória, aumenta a autoestima do time, a primeira vitória na competição, importantíssimo. Então, parabéns aos envolvidos e parabéns ao Kaique França, que mais uma vez salvou o Guarani, Edu. Olha, Guarani tem a Portuguesa segunda-feira no Canindé, depois tem o derby no Brinco, estamos a 9 dias do derby, depois mais um jogo no Brinco, Guarani, Botafogo e na última, Palmeiras e Guarani em São Paulo. CH, pênalti de um lado pro Guarani, Guilherme Parede cobrou e fez, Mirandinha sofreu. Pênalti para o Velo Clube. O Daniel Amorim cobrou no segundo tempo e o Kaique França defendeu. Velo Clube 0, Guarani 1. Olha, o Guarani mereceu a vitória. Se ele não foi um esplendor na parte ofensiva, ele, com alguns ajustes, mais uma vez teve um comportamento defensivo bem aceitável. O Guarani está subindo de produção a cada partida. O primeiro tempo foi um jogo tecnicamente que não agradou tanto. O Guarani teve bons e maus momentos, como aconteceu no segundo tempo, dos dois times. O jogo beirou um equilíbrio muito grande. E essa partida decidida em termos de resultado, por o detalhe do pênalti mal cobrado ou uma ótima defesa do Kaique França. Porque se você pegar todos os números da partida, você vai perceber, Edu, e rapidamente o ouvinte da Rádio Bandeirantes, que escanteio, chutes a gol, posse de bola, tudo foi pró-Velo. Então o Guarani apostou no jogo reativo no segundo tempo e deu certo. Poderia não ter dado? Poderia. Mas foi uma
estratégia do seu técnico que funcionou na prática. Ah, mas se fizesse o gol de Pedro, mas não fez. Tá lá um goleiro preparado à altura do Guarani Futebol Clube, foi lá e fez a defesa com a mão espalmada no cantinho. O atleta do Vela não bateu mal, não. É o Kaique que foi muito bem no lance e fez a defesa. O Guarani não teve nenhum grande jogador na partida, dos de linha, né? O Guarani fez um jogo bem razoável, não é? Bem razoável comparativamente com os jogos efetivamente do início desse Campeonato Paulista. Está subindo de produção. Um time mais agrupado, os jogadores jogando um pouco mais próximos. Ali o meio estava funcionando no segundo tempo, finalzinho do primeiro com o Isaac participando mais, né, dando opção de passe, principalmente para os extremas, não é? E foi eu acho que os dois volantes do Guarani, por exemplo, subiram de produção na parte física e no posicionamento sem a bola. Eu estou falando do Natan e do William Farias, não é? O problema já crônico na lateral direita, mas prontamente, e no lado esquerdo hoje também, o técnico Matheus visualizou e corrigiu a tempo isso. Enfim, vitória para mim absolutamente merecida. Para um time que guerreou pra caramba, como guerreou contra o Santos, e esse é um resultado extremamente importante. O Guarani, para galgar outras coisas no campeonato, precisa começar a ganhar corpo. E está ganhando corpo. 5 pontos, está muito próximo do primeiro objetivo, que é a permanência. Depois, por que não? Sonhar com uma possibilidade de classificação. Então tá de parabéns o Guarani pela luta, pela vontade, nem tanto pelo futebol, mas foi um time muito brioso que, para mim, mereceu o resultado, Edu. Olha, então tivemos Santos 1, Corinthians também 1, na Vila, público 8.120, Ribeirão Preto, Botafogo 1, Primavera 0, Velo 0, Guarani 1. Então o Guarani é o 9º colocado com 5 pontos, são 8 que vão se classificar e faltam mais 4 rodadas. Ah, e na Copa São Paulo, terminou no Morumbi, hein? São Paulo 4, Ibrachina 1, a final é domingo, 11 horas, São Paulo e Cruzeiro. Daqui a pouco aqui, os que venceram o bolão, hein? Quanto que deu, Gil? Quantos vencedores? Foram 5? 5 vencedores. Nós vamos divulgar. Vamos para o craque. O craque do jogo. Pois não, Leandro Boles. Oi, Edu, de volta aqui no apito final. Vitória do Guarani, saiu a primeira vitória do Bugrão. O Guarani teve, claro, 2 destaques, além de outros, né? Mas 2 principais. O Guilherme Parede, que cobrou o pênalti e fez o gol da vitória. E o Kaique França, que salvou o Guarani pegando o pênalti no segundo tempo. Eu fico com o Kaique. Foi fundamental na vitória do Guarani pegando este pênalti. Para mim, Kaique França, o craque do jogo. Valeu, Edu. Um grande e forte abraço e até a próxima. Muito bem, grande Boles. Parabéns aí pela narração. O Breno Beretta tá na fita? Tô aqui, Edu. Ah, no Cacoete pra saber se era ao vivo. Tá certo. Ao vivaço. O craque. Olha, eu gostei muito do Mirandinha, que sofreu pênalti, sofreu muitas faltas, se entregou. O Guilherme Parede também se entregou bastante, correu o tempo todo, até marcando no segundo tempo. Fez o gol de pênalti, mas pra mim o Kaique França, mais uma vez, salvando o Guarani. Guarani que há tanto tempo não tinha um goleiro de qualidade como ele. E hoje pegou pênalti, pra mim, o craque do jogo, Kaique França, Edu. Olha, CH votando, o CH passa para o Gleg na votação. Vamos lá, os comentaristas votando no craque. Oi, CH. E Greger, o craque. Kaique França, Edu, pra mim, o craque do jogo. Então já deu a maioria aqui, Kaique França, o craque do jogo. Daqui a pouco a gente segue aqui com o nosso jogo aberto. Nós temos aqui a ficha técnica, tem a defesa do jogo. Tá difícil, né? E depois o gabarito e a coletiva, agora 23h42. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Em Rio Claro, Guarani com Kaique França, Rafael, depois Cicinho, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson, depois Renan Castro, William Farias, Natan Melo e Isaac, depois Diego Torres, Guilherme Parede, Mirandinha, depois Dentinho e Maranhão, depois Kevin. O menino Kevin entrou a 26 do segundo tempo, a equipe do Matheus Costa. E o Velo, hein? Marcelo Carné, Inayan, Mancha, depois o Joninha, Betão e Zé Mário, depois Kaique, Marcelo, Luiz Otávio, depois Adriano, Matheus Norton e Silas, depois o João Lucas, Daniel Amorim e o Rodrigo Alves, depois Cal. E o técnico Pintado apitou a Mariana, Nani Batalha. Muito amarelo pro Guarani aqui, hein? O Emerson levou quase logo a 4 minutos. O lateral esquerdo Emerson, tem o Natan Melo, tem o Rafael, tem o Renan Castro no finalzinho e o Jonathan Costa. 1, 2, 3, 4, 5 cartões para o Guarani. Bem, amarelos para o Velo, tem aqui o Rodrigo Alves, o Betão, Mancha e o Matheus Norton. Foram 4, né? Total aqui de 9 cartões amarelos
E o gol foi do Guilherme Parede, cobrando pênalti a 47 do primeiro tempo. Rende público não divulgados. Ficha técnica Velo Clube 0, Guarani 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Velo Clube 0, Guarani 1, hein? Vamos pra defesa, deixa eu ver aqui, 16 do primeiro tempo, já começava em ação ele, quem que começava em ação, hein, o Leandro Bolis? Olha, Kaique França! Um tapa na bola do goleiro no chute de fora da área de Matheus Norton. Um tapa na bola de Kaique França, evitando o primeiro gol do jogo. É escanteio pro Velo, Breno Beretta. Foi um chute do Matheus Norton, né? 16 minutos de jogo, né? Na entrada da área, entrada da área. E foi por cima, Kaique França se espichou, pimba para escanteio. Deixa eu ver o que mais aqui. A 36, primeiro tempo, também um chute, entrada da área. Quem será o goleiro que defendeu? De novo, hein, Bolis?
ligada, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Vem para a cobrança Zé Mário, pé canhoto na bola, atenção. Levantou, cruzou para a boca do gol, tira a defesa. A sobra da bola, Rodrigo Alves bateu no canto, pegou, largou, pega de novo, Kaique França! Na finalização de fora da área de Rodrigo Alves, Kaique França em 2 tempos evita o primeiro gol do jogo. Essa foi uma rasteira, né? Em 2 tempos, né? Depois o gol do Guarani a 47, do Grêmio para o gol do pênalti, 1-0, vem o segundo tempo e aí vai que vai, tá? 29 minutos, pênalti para o Velo Clube, em Leandro Borges. Uma primeira trave, tirou parcialmente a defesa, a bola fica ali, vem o toque de cabeça, tentou Betão, sobrou para Adriano, saiu do gol, Kaique França, ela está marcando o pênalti para o Velo Clube. Daniel Amorim vem para a bola com a 9 estampada na camisa. No centro do gol, Kaique França, a expectativa da galera bugrina, quem sabe a defesa, quem sabe o chute pra fora. Daniel Amorim vem pra bola, correu, bateu, Kaique França pegou! Kaique França defende o pênalti, cobrado por Daniel Amorim. No cantinho, ele vai buscar o pênalti. Cantinho rasteira, onde estava a torcida bugrina. Kaique França pega pênalti. Gleger, qual a defesa do jogo, hein? Quer que eu responda pra você? Não tem como não ser, né, Eduardo? A defesa do pênalti. Pra mim, a defesa do jogo. Kaique França garantindo a vitória pro Guarani. E pra você, CH? Acompanhe o relator. Relator acompanhado, então vamos lá. A defesa do jogo foi essa. Cruzamento do Zé Mário na primeira trave, tirou parcialmente a defesa, a bola fica ali, vem o toque de cabeça, tentou Betão, sobrou para Adriano, saiu do gol, Kaique França, ela está marcando o pênalti pro Velo Clube. Daniel Amorim vem pra bola com a 9 estampada na camisa. No centro do gol, Kaique França, a expectativa da galera bugrina, quem sabe a defesa, quem sabe o chute pra fora. Daniel Amorim vem pra bola, correu, bateu, Kaique França pegou! Kaique França defende o pênalti, cobrado por Daniel Amorim. No cantinho, ele vai buscar o pênalti e salva o Guarani. Kaique França, um gigante no gol bugrino. Essa foi a defesa do jogo e agora vamos para o gabarito. Olha o apito do sorveteiro. Gabarito do jogo. Dá pra colocar de novo, meu querido Elton? De novo, só bonitinho esse apito aí de novo, quer ver? Olha isso. Gabarito do jogo. Época do sorveteiro, não foi assim, viu, Breno? Vamos lá, o gabarito, o Gleger, qual é a nota do jogo, hein? Nota 5, Edu. Mas foi trucado, jogo muito trucado, meu Deus do céu, pega lá, toma aqui, parece futebol de cachorro. Ô CH, a nota do jogo? 5. Kaique França. Greg. Salvou o Guarani, nota 6. Você viu só que azul, aquilo sim que é uniforme, viu, seu Greg? Quando você jogava no Guarani, não tinha azul desse, hein? Você viu que azul? Só na minha época que tinha. Guarani jogou de branco, mas o azul do Kaique França é espetacular. O azul bem azul mesmo, hein? Sensacional. Lateral direito no 3, Rafael foi amarelado. O Rafael no jogo, deixa eu ver aqui como é que foi. Bom, CH, de novo, Rafael zagueiro, improvisado na lateral direita. Não tem culpa, de novo foi mal, 4. Maurício Antônio e Jonathan Costa, a dupla de zagueiros. Olha, o Maurício Antônio teria feito o pênalti, largou o braço no Betão. Foi isso que a árbitra, por isso deu pênalti aí. Essas e outras, no mais, a zaga bugrina, ô Gleger. Eu acho que no mais responderam legal. Vou dar 5 pros dois. O Rafael Donato continua no DM, de novo pro jogo Maurício Antônio, segundo jogo dele, hein? Maurício Antônio e Jonathan Costa, o CH. É a zaga titular do Guarani hoje. Eu gosto. Acho que eles são muito firmes. E nota do jogo dos dois zagueiros, 5. Com certeza 5. Olha, o Emerson, lateral esquerdo, levou amarelo com 4 minutos. Ele poderia ter sido expulso, hein? Ele pegou, deu uma sola aí, levou amarelo, 4 minutos. E aí, ele foi substituído aos 13 do segundo tempo. E alguém falou, mas tá isso aí porque tem amarelo. Vocês são gozados. Tem amarelo, sai amarelo porque sai. Todo cara que tem amarelo, quando é substituído, saiu porque tem amarelo.
Gleger, a nota do Emerson. Também concordo contigo, viu, Edu? Quando era treinador não usava esse critério, mas hoje ele não foi bem. Nota 4,5. Olha, os volantes ainda em observação, ainda não se firmaram até antes desse jogo. E agora como que fica essa história, CH? William Farias e Natan Melo. Eu acho que eles subiram um pouco de produção. Hoje estavam melhor colocados, mas falta dinamismo, falta fluência, falta rapidez. Isso é características dos dois, né? Mas não foram mal, não. 4,5 para os dois. Você concorda, Gaga? Concordo plenamente com o CH. Mais uma vez começou com Isaac e Diego Torres no banco. Depois o Diego Torres entrou no lugar do Isaac a 35 segundo tempo. O Isaac, como é que foi em CH? Participativo. Enquanto teve fôlego, participou legal do jogo. Acho que ele ganhou a titularidade no Guarani. Eu não vejo em um espaço curto de tempo que o Diego Torres recupere a posição. Nota 5 para ele. Vamos para a comissão de frente. Guilherme Parede foi que cobrou o pênalti e fez o gol. Mirandinha foi o que sofreu o pênalti. E o Maranhão, não me lembro nada assim que mereça destaque. Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão, hein, Gleger? O Maranhão sumidão no jogo, né? Sumidão, até porque a função que ele estava fazendo ali, o Velo protegia muito a entrada da bola, então dificultou demais. Nota 4 para o Maranhão e para o Parede, que fez o gol, e o Mirandinha, que participou efetivamente, se movimentou bem, o Mirandinha, gostei. Vou dar 5,5 para os dois. Aqui, Velo Clube 0, Guarani 1. CH, Guilherme Parede, Mirandinha, mais uma vez substituído, entrou Dentinho, e o Maranhão. Maranhão 4,5. Mirandinha pelo pênalti sofrido 5. E o Parede pelo gol de pênalti também 5. Teria alguma observação dos que entraram, Gleger? Cicinho, Renan Castro, Diego Torres, Dentinho e Kevin. Kevin entrou a 26 segundo tempo. Quem mais jogou aqui? Deixa eu ver aqui, 26... acho que foi o Renan Castro o que mais jogou, entrou a 13 do segundo tempo. Bem, dos que entraram, alguma observação? Já emenda aí com o Matheus Costa. Nenhuma observação sobre os que entraram. Claro, e óbvio que mantiveram ali o padrão de jogo, né? Conseguiram segurar o resultado, então sem comentário com eles. Agora, o Matheus Costa, Edu, é importante ressaltar isso. Eu falava, inclusive o CH também falou isso muito no intervalo, né? De que o Matheus, todas as vezes, principalmente quando o Guarani vai para o intervalo, ganhando o jogo, a gente percebe um Guarani mais recuado. Toda vez que volta mais recuado, né? Você não percebe um Guarani que tá ganhando o jogo de 1-0, partindo para cima, tentando fazer o segundo gol para lá liquidar, para trazer mais tranquilidade. Dificilmente a gente vê isso nas mãos do Matheus. É fato. E eu tava dizendo, minutos antes, eu falei, olha, é arriscado, não tá legal, daqui a pouco o Velo vai achar uma bola parada, daqui a pouco vai uma jogada de efeito, uma metida de bola. O que aconteceu? Pênalti pro Velo. Então, assim, aí, e se o menino lá vai com um pouco mais de seriedade, consegue deslocar o Kaique França e faz o gol e o Guarani empatar novamente numa teimosia do seu treinador. Porque o Guarani tem time, aliás, tem muito mais time do que o Velo Clube, né? Ganhou o jogo, tá ok, tá tudo certo, mas poderia ter tido uma partida um pouco mais tranquila o Guarani, que dependeu do seu goleiro, que foi o melhor em campo, defender um pênalti, senão teria empatado, né, mais um jogo. Por causa disso que eu tô falando, e o CH depois também, se comentar sobre o Matheus, provavelmente vai falar, porque a gente vai, né, desde o início a gente tem essa mesma linha de raciocínio, eu e o CH. Então, olha, a nota dele hoje é 5,5 pelo resultado, pela vitória, maravilhosa. Só que o Matheus, eu vou repetir, ele precisa ter um pouco mais de coragem. Nós estamos falando do Guarani Futebol Clube, que tem muito mais time que o Velo, com todo o respeito ao Velo, com todo o respeito ao Pintado, que é um treinador muito respeitado, principalmente aqui no futebol paulista, no interior, mas é o Guarani. E o Guarani tem time para isso, tem time para chegar lá em Rio Claro e ganhar de 3-0 do Velo. Só que com falta coragem para o treinador. Porque as estratégias, as substituições, todas as vezes jogam o Guarani para trás. É isso que faz o Matheus e é isso que ele fez hoje também. Mas
deu tudo certo. O Kaique França salvou o Guarani, pegou o pênalti e o Guarani venceu 3 pontos. Então a nota do Matheus é 5,5, Edu. Bom descanso, bom dia, Gleger Zorzin. Bom dia, Edu. Um grande abraço pra você. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço pro CH, pro Boles, pro Beretta, pra todo mundo aí, pra toda a equipe técnica. Valeu, boa noite. Bom dia, né? Valeu. Bem, aqui o Guarani venceu 1-0 em Belo Clube 0, Guarani 1. CH, os que entraram, Cicinho, Renan Castro, Diego Torres, Dentinho, Kevin, os que mais jogaram foi o Renan Castro e o Dentinho. Eles entraram a 13 do segundo tempo. O Dentinho no lugar do Mirandinha, Renan Castro, lateral esquerdo, no lugar do Emerson. Algo a acrescentar ou vamos para o Matheus Costa? Não, eu gostei dos 2 laterais que entraram. Era um momento que o Guarani precisava reforçar o lado do campo. E o Renan entrou bem e o Cicinho também. O restante com pouco brilho. E sobre o trabalho do Matheus Costa, ele tem as convicções dele. Eu muitas vezes não concordo, mas hoje ele trouxe para casa o que mais interessava nesse momento. Era a vitória. Eu não gosto dessa maneira reativa que ele, em determinados jogos e tempos, ele adota. Eu acho que é desnecessário, né? Dá para você agredir um pouco mais para deixar bem longe a bola do seu gol, marcar um pouquinho saída de bola, e o time dele não faz isso. O time marca ou linha média ou linha baixa. Isso não é legal. Agora, eu não tenho dados suficientes na parte física para dizer, para afirmar que o Guarani poderia ter sido mais intenso. De repente, ele tem o controle, e tem mesmo o controle físico do time, e isso impede muitas vezes que se adote uma estratégia um pouco mais agressiva. Então eu compreendo, não concordo, mas compreendo. Vamos ver se na sequência, como já aconteceu, uma melhora no jogo contra o Santos, uma melhora também significativa agora na partida com o Velo. A nota do Matheus Costa, 5,5, Edu. Bom dia, CH. Bom dia, até daqui a pouco. Isso, você 11h30 aqui no nossa área na Rádio Bandeirantes, depois você vai para os donos da bola na TV Bandeirantes. Bom descanso ao CH. Bom, vamos lá, vamos aos ganhadores. Quem ganhou o palpitão Bandeirantes? Tem os tambores rufando, daquela expectativa. Só, gente, é o seguinte, foram 5 pessoas, né, Gil, que ganharam, 5 pessoas que acertaram. Era que eu digo acertar, né? Desses 5, foram sorteados 2, né? É importante informar também, puxa, eu acertei lá no palpitão, 1-0 Guarani, cadê meu nome? Eu ganhei. Então, de todos que ganharam foram 5, desses 5 foram sorteados 2, né? Tá lá no regulamento também, quando você acessou. Olha, André Ricardo de Oliveira Pascoal. Olha, André Ricardo de Oliveira Pascoal. Família Pascoal. Tá na tela, né, no YouTube. André Ricardo Oliveira Pascoal, né? Aqui de Campinas. O outro vencedor é o Danilo Augusto Mendonça. Danilo e André, parabéns a vocês. Olha, cada um ganhou 4 ingressos para o Termas de São Pedro, 4 ingressos para o Cineplex, 1 panetone trufado da Cacau Show, ok? Ô Gil, esse Termas de São Pedro tem... esse ingresso aqui, ele tem validade até alguma data? A pessoa que pega aí, é surpresa? Olha, a entrega... Final de fevereiro, pô, legal. Até o dia 27, viu? Agora de janeiro para pegar. Até dia 27 de janeiro, aqui na Bandeirantes, das 9 às 13 e das 14h30 até 17h30, tá bom? Das 9 às 13 e das 14h30 até 17h30, pegar até o dia 27 de janeiro. É de segunda a sexta, né, Gil? Claro, né? De segunda a sexta, horário comercial. Ô, Breno, e aí, hein? Tô aguardando o Matheus Costa, Edu. Aguardando na entrevista coletiva. Aguardando o quê? Vamos ver ele falar, né, Edu? Primeira vitória no Paulistão, primeira vitória dele no ano. A última vitória do Guarani tinha sido contra o Brusque, é isso, né, Edu? Não, no Paulista, só em Paulista, foi no Paulista faz tempo, 27, né? Fora de casa, né? 27 de janeiro de 2024, lá em Itu, 3-0 no Ituano.
Só no Paulista. 25 não ganhou fora de casa. Não ganhou. No Paulista do ano passado, fora de casa, não ganhou. Mas vitória mesmo, a última do Guarani foi... no geral... Foi contra o Brusque, né? 4x3, né? Não, foi 1x0 contra o Brusque, não foi? Em casa. Última vitória do Guarani. Você tá falando... bom. A última vitória do Guarani tinha sido essa, porque empatou com o Náutico e depois perdeu o derby. Foi isso, não foi? Isso. Você quer saber a última vitória no geral, independentemente... Isso, no geral, a última vitória tinha sido contra o Brusque. Vai começar o Matheus, Edu. Vai começar o Matheus? Vamos ouvir então. Matheus Costa. Qual que é o sentimento, talvez até um certo alívio, né? Você já tinha ido bem contra o Santos, você agora conquista uma primeira vitória, traz um certo alívio, e essa vitória faz o Guarani dar um salto na tabela, né? Está em nono agora. Como é que ficam os objetivos de vocês? Porque agora dá para olhar na parte de cima, né? Talvez chegando no G8. Se puder falar então do sentimento dessa vitória, dos objetivos. Estamos ouvindo uma pergunta para o Matheus Costa. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Vitória importantíssima. Acho que o primeiro objetivo era realmente a gente sair daquela situação incômoda, e o segundo objetivo nosso é a gente buscar esse G8, que é uma primeira conquista nossa na 8ª rodada, e a gente está entre os 8 primeiros para continuar na competição. O desempenho da última partida nos deu confiança para vir para cá hoje almejando a vitória. Então, muito feliz pela entrega, pela dedicação e pelo comprometimento dos atletas em campo, que concretizaram esses 3 pontos, que é fundamental numa competição equilibradíssima. Você conseguir uma vitória fora de casa, tem que valorizar tudo que esses atletas fizeram na partida de hoje. Matheus, Pedro da TV Maré falou agora um pouco sobre a parte técnica, principalmente no jogo que foi tão duro, né, não faltoso desde o primeiro tempo ali. Quero saber a sua análise, a sua avaliação, quais ajustes você considera que foram cruciais para essa primeira vitória de vocês no Paulista? Eu vejo que foi um primeiro tempo de muito duelo, muita disputa. Segundo tempo, criaram-se mais espaços. A gente, com a vantagem no placar, teve grandes oportunidades. Faltou um pouquinho de capricho nesse terço final, para nesses momentos que a gente criou, que eu me lembro, a grosso modo de cabeça, 4 contra 3, 3 contra 2 e 2 contra 1. Um acabamento final um pouquinho mais precioso, para que a gente não passe esse sufoco que é normal numa competição equilibrada. Mas eu vejo que foi um jogo muito truncado, de muito duelo, de muita disputa, e feliz dentro desses duelos que tem em cada metro quadrado do campo, a gente ter levado vantagem e ter levado os 3 pontos para casa. Matheus, queria que você falasse agora sobre o jogo de segunda, né, contra a Portuguesa lá em São Paulo. Sei que você não tem os próximos dias aí para pensar só nesse jogo, mas que tipo de jogo você imagina que vocês vão ter lá em São Paulo na segunda-feira? Acredito que seja um jogo de característica diferente. A gente veio para cá sabendo que a gente ia ter hoje muita disposição, muito duelo aéreo, muita disputa pela segunda bola. O Velo tem uma característica de muito volume em bolas longas, tentando utilizar o Daniel Amorim e os atacantes de lado, que estão sempre procurando dar apoio para ele. Então eu falei que a gente ia ter que ter muita disposição nesses duelos aéreos de primeira bola, e ia ter que estar muito próximo um do outro para a gente ficar com a segunda bola, para tentar ficar com bola e envolver o Velo. Então requer um jogo de muita atenção aqui, com muitas disputas e muito contato, né? Então a gente ia ter que utilizar muito da força para esses contatos, a gente vencer e ficar com a bola, para tentar envolver o Velo a partir do momento que a gente ficasse com bola. Vejo que o nosso próximo adversário é uma característica diferente. É um adversário, primeiro, que fez uma brilhante partida ontem, tive a oportunidade de acompanhar, com alto grau de dificuldade, né? Jogar fora de casa contra um adversário que jogou. Então é uma característica de uma equipe que busca permanecer com a bola, busca pressionar o adversário. Então a gente tem que ser inteligente, saber que cada jogo tem uma história e a sua característica. Vejo que a próxima partida nossa tende a ser de uma característica diferente,
e a gente tem que estar muito preparado para a gente buscar pontuar lá no Canindé. Obrigado, Matheus. Obrigado. Boa noite a todos. Né, do técnico Matheus Costa, falou sobre o jogo de hoje e já projetou também o jogo de segunda-feira, às 8 da noite, contra a Portuguesa, que é importantíssimo para o Guarani, Edu. Faltam 8 dias pro derby, como é que tá? O Isaac é o único pendurado, O Isaac, eu não sei se com os cartões, deixa eu ver aqui se com os cartões de hoje, muita gente levou cartão hoje, né, Edu? Eu tenho aqui, você quer ver, Emerson, lateral esquerdo. Eu vou pegar aqui, ó, quer ver, ó, tem no press kit do Guarani... tem todos os amarelados, né? Tem todos os pendurados, aí você soma com os de hoje, Edu. Tá, vamos lá. Vamos. Só o Isaac tava pendurado, né? Aí os outros que tinham tomado cartão já. Kaique França não tomou hoje, né? Não. Cicinho também não tomou. Também não. Diego Torres também não tomou. Não. Cauã Jesus não tomou. Não. Que ele nem entrou, né? O Maranhão acho que não tomou, né? E o Rafael tomou, né? Rafael tomou. Então o Rafael tá pendurado também. Rafael que joga de lateral direito. Isso, Rafael e Isaac, os dois estão pendurados. Ou seja, só os dois é que podem, se tomarem cartão na segunda-feira, ficar fora do derby. Bom, departamento médico, só Donato. O Donato tá no departamento médico. O Rian, lateral direito, que veio para ser o reserva do Cicinho, ele tá no período de transição. Então, talvez para segunda-feira ele possa ficar no banco. Não ficou nenhum jogo no banco até agora, mas pelo que eu sei, ele já tá recuperado. E o Igor Pereira, Edu, ainda não marcou a cirurgia, por quê? Eles até me disseram, eu vi o Igor lá, né, sentado no banco de reservas, estava com roupa de treinamento e estava de tênis. Aí me falaram o seguinte, que ele tem feito nessas 2 semanas trabalho de fortalecimento. Por quê? Porque quando faz trabalho de fortalecimento antes da cirurgia de LCA, o jogador pode voltar com um tempo menor. Se a previsão era 8 a 9 meses, ele pode voltar com 7. Isso eu não sabia, mas então ele está fazendo fortalecimento para daí sim fazer a cirurgia, passar pela cirurgia. Breno, bom dia pra você, viu? Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado, parabéns pra você também, Edu. Um ótimo dia. Estaremos juntos aí na próxima segunda-feira à noite, Edu. Mas eu volto no sábado. Já tá na sexta, volto amanhã, né? Eu volto amanhã. Eu volto amanhã, mas eu digo nós dois juntos, estaremos juntos E temos jornada, na né? segunda-feira. Se Deus quiser. Então, bom descanso, Breno. Valeu, Edu. Pra você também. Eu volto já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Olha, e a quarta rodada do Paulistão foi essa: Novo Horizontino 4, Palmeiras 0, Noroeste 1, Capivariano também 1, São Paulo 2, Portuguesa 3, Mirassol 0, Bragantino 0, Ponte 0, São Bernardo 1, e na quinta que passou na Vila, Santos e Corinthians. Olha, o Yuri Alberto teve pênalti para bater, chutou para fora. 3 minutos depois, Yuri Alberto 1-0 Corinthians. Isso foi a 16 do primeiro tempo. A 13 ele perdeu, a 16 ele fez. E aí, no segundo tempo, nos acréscimos, a 48, falta para o Santos. O Gabigol cobrou e empatou. 1-1. Público 8.120. Ribeirão Preto, gol do Patrick Bray. A 29 segundo tempo, Botafogo 1, Primavera 0. Primeira vitória do Botafogo e segunda derrota do Primavera, seguida. Rio Claro, Velo Clube 0, Guarani 1, bolas na rua aqui. Gol do Guilherme Parede de pênalti, a 47 do primeiro tempo, Mirandinha que sofreu pênalti. Olha, classificação, vamos lá. Só são 8 rodadas, hein? Faltam 4. Bragantino líder, 10. Segundo Novo Horizontino, 9. Terceiro Palmeiras, 9. Quarto São Bernardo, 7. Em quinto Capivariano, 7. Em sexta Portuguesa, 6. Em sétimo Corinthians, 5. Em oitavo Santos com 5. Em nono o Guarani com 5. Décimo Botafogo, 5. 11º Primavera, 4. 12º Mirassol, 4. Em 13º Velo Clube, 4. Em 14º São Paulo com 4. Em 15º Noroeste, 3. 16º a Ponte, nenhum. Então é o seguinte, são 8 que vão se classificar. Hoje se classificariam, seria assim as quartas de final. O primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo. Então o Bragantino pegaria o Santos, o Novo Horizontino pegaria o Corinthians e o jogo seria o Novo Horizonte, a partida única. O Bragantino, primeiro colocado, pegaria o oitavo o Santos e seria em Bragança. Novo Horizontino pegaria o Corinthians e seria em Novo Horizonte. O Palmeiras pegaria a Portuguesa, mando do Palmeiras. E o São Bernardo pegaria o Capivariano, mando do São Bernardo. A semifinal, uma partida única também, e a final em 2 jogos. Seriam rebaixados Noroeste e Ponte. Exatamente, Ponte e Noroeste, penúltimo e último, que se encontra o sábado no Majestoso, 17 horas. Só um detalhe, se a Ponte vencer, é tão ruim a situação, por causa do saldo, né? Se ela vencer, o Noroeste vai empatar em pontos, mas no saldo a Ponte ainda vai continuar em último, porque tem menos 7 e Noroeste menos 1. Isso porque a Ponte também não marcou nenhum gol. Claro, pior ataque. Em termos de defesa, a Ponte também tem a pior defesa do Paulistão. Então, amanhã, sábado, 15 horas, São Bernardo e Mirassol, 17 horas, Ponte Noroeste, 18h30, tem clássico, hein? Amanhã em Barueri, Palmeiras e São Paulo. Domingo, 16 horas, Neoquímica, Santos e Bragantino. Às 17h, Capivariano e Primavera. 18h30, Novo Horizontino e Botafogo.
20h30, Velo Clube e Corinthians em Rio Claro. E na segunda-feira, 20 horas, Canindé, Portuguesa e Guarani. Olha, aproveitando aqui, hoje começa o Paulista da Série A3, com 2 jogos. 19h30 lá em Jaú, 15 e União São João. 20 horas em Jundiaí, Paulista e Itapirense. Copa São Paulo, como é que ficou? Então na quinta aqui passou Morumbi, São Paulo 4 e Brastina 1. Na quarta-feira, o Cruzeiro de virada ganhou em Taubaté do Grêmio. Grêmio 2, Cruzeiro 3. Então a grande final é domingo, 11 horas, Pacaembu, São Paulo e Cruzeiro. Placar pelo Brasil da quinta-feira. Nova Iguaçu 2, Fluminense 3. Tava perdendo o Fluminense. No Catarinense, Concórdia 1, Figueirense 0. E Camboriú 1, Criciúma 2. No Cearense, Horizonte 0, Fortaleza 1. Lá em Goiás, Vila Nova 3, Aparecidense 0. Vila Nova do técnico Humberto Louser. Goiás 4, Centro-Oeste 0. No Campeonato Mineiro, no Mineirão, a estreia de Gerson. Cruzeiro 0, Democrata de Governador 1. Cruzeiro do Tite. Cruzeiro milionário. Quanto que o Cruzeiro não pagou pelo Gerson? Gerson hoje, inclusive, jogou de meia. Mas estreia, né? Ainda começo da temporada. No Pernambucano, o Náutico mais uma vez descarrega. Náutico do Hélio dos Anjos. Jaguar 0, Náutico 4. Os principais destaques no placar pelo Brasil. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante, tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Pronto, e nós estamos indo embora já na madrugada da sexta-feira, hoje 23 de janeiro de 2026. Mas na quinta, Leandro Boles na rua aqui, o jogo lá de Velo Clube 0, Guarani 1. Quem comentou foi CH, Gleger e comentários do Breno Beretta. Nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa e Elton Grimaldi. Nosso muito obrigado a eles. Gente, um grande abraço a todos, obrigado você no YouTube, né? Muito obrigado, pessoal que foi para Rio Claro, voltando também, dando ok pra gente aqui pelo WhatsApp, muito agradecido. Bom, sexta-feira, estamos na sexta, então amanhã, sábado, tem Ponte e Noroeste. E na segunda-feira, Portuguesa e Guarani. Mas nessa sexta tem muito futebol aqui, tem 11h30 aqui na Rádio Bandeirantes, no Nossa Área, apresentado pelo CH. Ao meio-dia, na TV Bandeirantes, os donos da bola, no comando do Batista, com o Gleger, com o Tigrão, com o CH. E sábado, a Ponte. Domingo, descansamos. Segunda é o Guarani. E depois tem o derby. Verdade. Nós estamos a 8 dias do derby, dia 31 no Brinco. O derby vai ser no sábado, 16 horas, no dia 31. É isso aí, Paulistão curto. E dia 28, quarta-feira, começa o Brasileirão. Olha que loucura. Tá diferente esse ano, né? Muito obrigado pelo seu carinho, muito agradecido. Uma ótima sexta-feira, ótimo final de semana. E até amanhã, sábado. Amanhã eu volto com Ponte e Noroeste. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito final.